Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desconjuração, o meu RPG onde eu e meus amigos a gente se junta para contar uma história juntos. Um RPG é um jogo de interpretação onde eu sou o narrador dessa história, eu interpreto todos os personagens, os problemas, o mundo inteiro, e os meus amigos, eles são os protagonistas dessa história. Hoje é o terceiro episódio, eu tô bem ansioso, vamos ver para onde isso vai. Deixa eu já puxar a gente aqui para conversar com os queridos jogadores. Olá, tudo bem, todo mundo? Muito boa noite. Boa noite. Deixa eu puxar vocês aqui. Boa noite, mano. Boa noite. Certo. O Discord do agora Luiz sim. tá sem funcionar, viu? O Luiz... Por quê? Como assim? Ele tá até fazendo um cosplay ali, O Discord tá meio bugado esses dias, tá meio inconstante. Já caiu umas 2 vezes pra mim antes de começar, mas O Luiz enfim, acho caiu? que vai Tá, dar certo. ele tá tentando voltar, eu presumo. É, né? Ele tá de cosplay do ajudante. Ok, agora tirou. Ele vai tentar voltar. Como é que vocês estão? Tudo certo? Justo o bem, Luiz cara, caiu cara. bem E hoje você? no terceiro episódio, velho. É, vai. É o plano dele, é um Coincidência. plano. É isso aí. Maravilhoso. Ok, então, a gente pode ver se o Luiz vai conseguir voltar. Vamos dar esse tempinho pra ele. E, enquanto isso, a gente pode ir pra nossa abertura. Primeiro, na real, eu queria perguntar como é que tá todo mundo aqui. O pessoal tá quieto. Aê, vambora, Aê. Luizão! Aê. Já tá Aê. morrendo e nem começou o episódio ainda, velho. Boa. Ah, mano, Calma, velho. mano, tô de boa aqui, velho. Ok. Tudo bom? A gente vai poder ir pra abertura agora e quando a gente voltar Bom. da abertura, a gente vai diretamente pro mundo de Desconjuração. Terceiro episódio, alguém quer fazer uma consideração final antes da gente começar? Eu não quero Consideração morrer. Prazer jogar com vocês, rapaziada. Um prazerzaço incrível. Essas são Joguinho as muito últimas bacana frases, esse essas. que nós joga, mano. Eu fiquei assustado com a Últimas. consideração final. Mas tudo bem. Vamos pra abertura e a gente volta em breve. Vambora. Tá duplicando a sua voz, mano. Muito bem. Calma aí que o Luiz morreu aqui. Calma, um segundo. Da hora. Muito bem. Todo Nossa, mundo. Pera, o que saiu tá da- acontecendo? Agora deu Foi tudo mal, errado. É que eu Gente, caí eu do tô OBS numa onda. bagulho Pera aí, tá. aqui. Você tá abrindo de novo? Já tô aqui, Tá, já. eu vou pegar o. Foi Tá, mal. já viu o erro. Foi mal, Já sem viu o querer. erro, tá bom. Tá, mano. Esse é praticamente um episódio amaldiçoado. Cara. Vamos lá, ok. Ok, vamos nessa. Seguinte. Do nada o Guache vai pra outra dimensão, cara. Você tá vendo? Eu não consigo entender isso. Ele tá, mano, esse é o famoso Ele vai outro pra lado. dimensão 2. Seguinte. Em busca de uma investigadora, vocês... Deixa eu ligar as luzes aqui. Eu fiz um erro. Mano, hoje é o episódio amaldiçoado. Pronto, agora eu consertei. Vocês se depararam com um... Vocês se infiltraram, na verdade, em um antigo apartamento abandonado, buscando por pistas dela. Lá vocês descobriram que a Elizabeth, a investigadora que vocês estão procurando, estava investigando algo chamado desconjuração. E que os moradores desse apartamento específico que ela estava morando estavam escondendo um segredo terrível. Depois de uma longa e intensa batalha no estacionamento desse prédio, os cultistas desse prédio foram derrotados, mas não sem um custo. Agora, com a Eren à beira da morte, sendo carregada por Beatrice, que deixa um traço de sangue por onde vocês passam, porque a sua pele foi completamente dilacerada por um ritual ocultista. Vocês se encontram na van de onde vocês chegaram nesse apartamento. Tá na hora da gente voltar pro QG, hein? Eu acho que tá na hora também, a Eren não tá muito bem.
O senhor tá bem? Eu pergunto pro Mindinguin. O Jeremias, que é o morador de rua que vocês salvaram, ele acompanhou vocês pediram pra ele acompanhar você, e ele ainda tá claramente muito assustado com a situação, ele tá tremendo um pouco, mas ele tá com certeza numa situação bem melhor que ele tava antes. Aconteceu alguma coisa. Hoje é realmente. Alô? Tá todo mundo travado. Todo mundo travou. Aí, tamo de volta, eu acho. Tá tudo certo? Dá um oi pra mim só pra confirmar. Oi. Ok, perfeito, ok. Oi. Ele tá tremendo assim, ele tá um pouco em choque ainda, com o rosto manchado de sangue. Ele viu coisas terríveis nesse estacionamento, mas ele foi salvo por vocês. Eu posso dirigir pro QG. Tá bom? Fica à vontade. Tudo bem. Jeremias, você vai entrar na van? Vocês querem que eu entre? Eu não sei exatamente. Eu estendo a mão Pra onde pra vocês ele. estão indo? A gente vai cuidar de você, Jeremias. Você tá bem machucado, né? Você consegue ver que ele tá bastante ferido. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu também tô. E a galera aqui também. A gente só precisa ir logo, porque a nossa amiga tá em estado grave. Você quer vir com a vocês gente? são de algum tipo. Vocês são da polícia ou algo assim? Jeremias, Pode-se dizer que sim. Melhor. entra aqui e a gente conversa durante o caminho, tudo bem? A gente não pode ficar conversando enquanto a Erin tá desse jeito. Você vê que ele ainda tá relutando muito de entrar no carro. Ele dá uns passos pra trás, assim, um pouco assustado. Ele não tá... Apesar de vocês terem salvo a vida dele, ele não tá nada confortável com a situação. Ele só olha assim... Eu não sei, eu não conheço vocês. Eu não sei pra onde vocês vão me levar. Senhor, eu sei que você tá posso- assustado, mas eu posso te garantir que você vai pra um lugar melhor do que esse que você tava. Qualquer lugar é melhor do que aqui. Eu vou chegar do lado do Joey, que tá estendendo a mão pra ele, e vou falar pro Jeremias. Jeremias, tem muita coisa que você não vai entender, mas nós somos da Ordo Realitas. E a gente tá aqui pra salvar você e todo esse mundo. A gente precisa que você ajude a gente a entender melhor o que tá acontecendo nesse prédio. A gente só quer o bem de você e de todo o nosso universo. Precisamos da sua colaboração e você com certeza também vai ser beneficiado por isso. A gente pode te ajudar, confia em mim. Quantos de aparência você tem, Beatriz? 9? 9? Tá, então eu vou pedir... 9. Galera, só o microfone tá dando um ruído estranho. Direto, assim, tá dando um ruidinho. Eu vou pedir pra você dar um teste de charme pra mim. Tá. Ou quais são qual é a sua perícia social mais alta? Deixa eu dar uma olhada. Acho que é charme. Então charme. pode usar charme. Fracasso total. Você deu um fracasso? Você conversa com ele assim, ele parece estar ainda um pouco desconfiado de vocês. Ele olha ao redor assim, ele vê que ele não tem pra onde ir. A rua tá completamente vazia, ele nem sabe onde ele tá. E ele entra relutante assim, ele tenta não ficar muito perto de vocês. Por favor, não faz nada comigo. Você tá seguro agora. O Joey dá um espaço pra ele sentar. Aquilo ali não é um banco, na verdade, né? Nessa Uma parte aqui mesa. de baixo, né? Não, tem uma mesa em pode cima com ser. os monitores, umas coisas, e aí tem um... Isso. Dá pra dizer que tem um banquinho aqui do outro lado, apesar de não ser um banquinho. Ele pode se apoiar ali. Jeremias, se você quiser sentar ali e tiver alguma pergunta, a gente pode te responder. Eu tenho tantas perguntas, mas... Eu não sei se vocês vão conseguir responder nenhuma. Ele Só tentando. Ele só senta, assim, tremendo, olhando pro nada. Gente, vocês... Fecha a porta aí. Você tá bem, Jeremias? Ele nem responde, ele tá olhando fixamente, assim, pro nada, pensando sobre várias coisas. Eu Tá, fecho a gente porta da precisa ir van. rápido, gente. Eu fecho a porta da van e vou pro canto. Eu agacho no canto da van e começo a ler o Força G. O Kaiser, então, puxa uma história em quadrinhos que ele tava lendo quando ele tava vindo pra cá. E agora a revista é bastante manchada em sangue, mas ele continua lendo. Com um cigarro na boca? Pode ser, vai, acenda um cigarro. Ok. Na van fechada, se foda. Eu vou pedir pra você colocar no seu inventário o maço de cigarro e quantos cigarros você tem no momento, porque às vezes você pode precisar comprar mais. Tá. Peço não ter fusão de cigarros infinitos.
Quanto você acha que eu posso ter? Eu não sei quantos cigarros vem num maço, alguém sabe? Eu não tenho ideia. Vamos procurar. Cigarro. Não, Algum 30. fumante aí? Uns Algum... 10, 12, tem que ser número par. assim, Não, pra acho que é uns caber 2, 2. 30. Não? 17. 30? Pera, não. 20 unidades. Putz, 20? Pronto. Putz, eu vou colocar Ninguém que tem sabe de 10, nada então, aqui. pode ser? Ok, você já fumou uns 10, pode ser. Tá. Eu vou dizer que o cigarro pesa 0.1. Por causa do tamanho dele, o maço. 0.1. Demorou. Ok, pronto. Eu vou só ligar a van e eu vou começar a andar. Eu vejo o Kaiser sentando assim e abrindo a revista, né? Aham. Ah, eu fico mais coladinho do lado dele então, pra ler junto também. Meio que de olhando assim, sabe? Ok. O Joey fica um pouco encostado ali onde ele tá, olhando de canto pro Jeremias. Ele ainda não confia 100%, apesar de acreditar nele. Ele foi confiar num cara e levou um tabef na cara, então ele tá um pouco desconfiado só. E com muita dor. E bem distraído. Perfeito. Só pra garantir uma coisa também, vocês pegaram bastante coisa no estacionamento que vocês invadiram. Por favor, lembrem de marcar as coisas que vocês pegaram no inventário, porque se você não escreveu o que você pegou, você não pegou. Eu não tenho como lembrar, tá bom? Ok. E aí, se vocês não tiverem o peso de alguma coisa, vocês podem me perguntar. Vocês veem então, ouvem o barulho da van ligando quando o Fernando vira a chave. E vocês veem a Eren ainda meio desacordada, meio acordada, com a pele toda e todas aquelas bandagens improvisadas que o Joey tinha feito a princípio, todas sangrando muito. Ela ainda tá muito ferida e quase morrendo. Você ainda tá com lesão grave, Eren, só pra te avisar. Você tá com 2 de vida, né? Tô. Isso. Ah, mestre, o medalhão ele pesa quanto? Eu esqueci de colocar. O medalhão na minha pesa ficha. 0.2. Tá. Obrigado, príncipe. Ô, eu tô lendo uma página do Força G que tem um menino que parece um menino lobo e um velhinho que parece um bobo da corte, com um bigodão. É isso que dá pra ver, isso que o Arthur vê de longe, assim. Tá. Eu adoro esse capítulo. Você tá fumando, né? Eu quero pegar o cigarro da boca dele e fumar. Para com Sempre, isso! né, mano? Só uma. Tá, eu pego o outro agora. Vou ter que diminuir aqui no inventário agora. Posso ficar com esse aqui Bia, então? Kaiser, você pode. tá abrindo outro, né? Tá. Bia, como é que tá a Erin? Ela tá bem? Tá estável, parece. Ela tá com ferimentos graves e ela vai precisar de muita ajuda e bastante descanso também, mas ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem, Fê. Tá. Nossa, tiro de cigarro. Começa a abrir a janela, assim. Ok. Vamos. Quanto antes a gente chegar antes, ela vai se recuperar. A gente tá dirigindo, né? Enquanto Vocês isso. estão... o carro tá andando. Me avisem quando vocês quiserem só Ok. dar um skip. Vou tirar uma foto do Arthur. Fumando? Com a minha Polaroid, é. Dá um teste de fotografia pra mim. O Arthur e o Joey sabem que eu tiro foto o tempo todo das coisas assim, aí eu tirei essa pra lembrar Eu vou da apontar missão. assim, O que exatamente... me pescoço descreve a mordido. foto que você tirou. Me descreve como ficou essa foto. O Arthur tinha acabado de pegar meu cigarro assim, aí ele tava fumando cigarro, aí eu falei, Arthur, aí na hora que ele virou assim, eu tirei a foto, ele tá meio piscando assim na foto assim, com o cigarro Aparece na só mão. ele na foto? Só ele, Tá. um pouco do Fernando atrás. O Fernando tá no motorista. Ah, é, um pouco de alguém atrás, pode ser a Beatriz. Tá. Vocês então seguem em direção à base da ordem. Ela fica a mais ou menos uns 10 minutos de lugar de onde vocês estão. E aí... Eu quero fazer uma ação ainda. Por favor, desculpa. Eu quero ver se o Jeremias tá olhando pro cigarro, se ele tá incomodado com a Ele fumaça tá ou não. olhando fixamente pra frente. Ok, então o Joey tenta se ajoelhar assim um pouquinho na frente. Pergunta se ele quer um cigarro. Claro, sim. E ele só pega o cigarro e bota na boca assim e espera você acender. Kaiser, presta o isqueiro, por favor. Tá bom. Eu levanto Ambiente fechado. um isqueiro que tem um símbolo do Galderos Abutres que o Arthur me deu. Ok. Ele abre assim, vocês veem a chama ligando, acendendo o cigarro. E você vê que ele nunca fumou assim. Ele continua se forçando a fumar pra ver se ele se acalma. Ele tá tremendo muito. Você vê o cigarro, ele quase cai na boca. Jeremias, você se importa se eu fizer 2 perguntinhas pra você?
Ele olha pra você. Eu tô procurando uma pessoa muito querida pra mim. E a última vez que eu vi ela foi nesse prédio. O nome dela é Elizabeth. Você por acaso já ouviu esse nome ou esbarrou com uma mulher com esse nome? Eu não lembro do nome de ninguém. Eles levavam um monte de gente. Eles fizeram um monte de coisa. Ela era um pouco mais baixa que eu, cabelo grisalho. Provavelmente fazendo algumas anotações pra lá e pra cá. Tinha um monte de gente velha ou... Você não tem como ser mais específico? Tinha muita gente lá. Tinha muita morte, tinha muito sangue lá. Eu não lembro o que ela tava vestindo a última vez que eu vi. Há quanto tempo você tá no prédio, mais ou menos? 2 semanas, 3 semanas. Eu não sei, parece que eu tô lá desde sempre. As coisas que eles fizeram eu fazer. Você vai ficar bem agora. A gente foi no 5º andar. Você já foi em algum outro lugar além da garagem ou eles mantinham você Eu lá? morava na rua, senhor, eu não sei. Eu nem sabia onde eu tava. Eles me pegaram na rua e me botaram num caminhão com a arma na minha cara. Eu só fui, eles mataram toda a minha família. Eu sinto muito, Jeremias. O Joey se afasta e fica pensando no que ele falou. Enquanto Beleza. isso acontecia, vocês então vão em direção à base da Ordem. A Beatriz fazendo o melhor que ela pode pra cuidar da Erin, que ainda tá muito ferida no chão. Deixa eu puxar a base da Ordem aqui pra vocês. E eventualmente vocês chegam na frente da base do Sovaco Seco. O Arthur tá especialmente bugado hoje na câmera dele, não sei porquê. Talvez tenha caído o tabletop. Ah, não, foi. Tá carregando muita Tá coisa. carregando. Isso, tem muita coisa pra Aqui carregar. ainda Pronto. não apareceu nada. Deve carregar em breve, tá? As porcentagens estão aparecendo. Tem muita coisa nova. Você Vamos quer que lá. eu tente reiniciar o negócio aqui? Você pode tentar, eu não sei o que é. Eu não sei o que tá câmeras? rolando com essa câmera. Ela tá quebrando bastante desde que a gente começou. Não sei porquê. É, eu tô vendo. Antes não tava tanto Vou assim. ver aqui. Mas tudo bem. A gente vai... Se você for mudar, me avisa que eu pego outro link aqui. Eu Ele já saiu. Ok. Eu vou pegar o próximo link pra consertar. Enquanto isso, vocês chegaram na base. Deixa eu botar o Jeremias aqui. Acho que ele tá no meu Ctrl V. Não tá não. Deixa eu puxar ele. Aqui. Vamos lá. Vocês tudo chegam escurão, na frente. viu? Tá escuro? Sim, a base tá toda escura pra mim. Eu dou Ah, não, zoom sim, a base e tá aparece- escura, sim. Vocês estão Tá, na rua. demorou. Tá carregando aqui pra mim ainda. Deixa Chegamos? eu pegar a câmera do Arthur. Pra Vocês mim chegaram, não vocês carregou acabaram de ainda. chegar na frente do bar Sovaco Seco. Pronto, carregou. Tudo parece normal. Aí eu sou o primeiro a sair. Eu já... Estacionou, eu já abro a porta e saio. Eu saio logo em seguida e ofereço a mão pro Jeremias. O Jeremias ele já tá um pouco mais calmo, passaram alguns minutos, ele dá uma respirada melhor. Ele limpa um pouco de sangue assim do rosto. E ele desce com você, ele não pega na sua mão. Ele só desce. E eu fico no vácuo. Ele olha pro assim. O que é isso? Vocês não iam me levar pra um lugar seguro? Isso aqui não é um bar? É um pouco mais complicado de explicar, é melhor você só ver. Eu já fui na Mas- frente. Eu já tô lá dentro do... O Kaiser quero ir ele atrás segue do em frente. Jeremias. Eu já tô indo Ele com a segue Erin em frente. Ele entra no bar. Vocês podem dar Ctrl X e Ctrl V toda vez que vocês forem entrar em algum lugar. Tá, eu quero Não chegar consigo, atrás do dá Jeremias, permissão pra nós. colocar o... Era pra vocês terem, desculpa, eu vou botar. De boa. Posso falar? Pode falar. Eu quero atrás do Jeremias colocar a mão no ombro dele e falar: só não esquece que você é livre. Se você não quiser ir, você não precisa. E aonde? A gente tá aqui pra te ajudar. Entrar com a gente. Eu não entendi ainda onde vocês estão me levando. Vocês falaram que é um lugar melhor. O que? Qualquer lugar era melhor que aquele, mas eu não sei onde eu tô indo. Você tá indo pra nossa casa. É
basicamente isso. É a nossa casa. A gente tá te levando pra lá. Você passou por uma coisa que eu também já passei e eu não desejo isso pra ninguém. Imagino que você também não. Mas, como eu te falei, você é livre. Aqui você não tá preso. Ok, senhor. Eu só tô com muita fome. Lá tem comida. Ele tá aqui fora já, inclusive. Eu esqueci só de botar. Tá, eu segui no jogo. Eu já tô aqui dentro com a Erin. Você levou a Erin pra dentro? Ok. Sim. Vocês podem Eu se tô arrastando. jogando um Tetris. Você foi jogar Tetris? Fui. Tá. Tô jogando Tetris com o olhar, mano. Se alguém olhar no meu olho, nem percebe que eu tô vivo, mano. Eu tô com aquele olhar pôr do sol, olhando fixo pro jogo, jogando. Ok. Você vai querer fazer um teste de destreza? Pra ver se você tá jogando muito bem? Quero. Como bem o Kaiser Vantagem joga. porque eu sou o César. Isso. Na real, eu vou deixar você usar computadores pra jogar esse Tetris. Nice! Usar computadores. Bom. Como que foi bom? Devia ter sido extremo. Você tem quanto de usar computadores? 19. Você tem 19 de usar computadores? Aham. E você tirou 17? Ah, não, pera. Tá certo? Com 19 é 18 extremo. Ah, tá. Então é bom. Então deu bom. Foi quase extremo. Com 19 é 18 extremo. Com 20 é 17 o extremo. Se você tivesse 20 de usar computadores, você teria tirado um extremo. No... Faltou um pontinho. Mano, você joga muito bem. Você joga bem bastante, assim. Vocês veem... se alguém for olhar pro Kaiser nesse momento, vai ver ele com um olhar completamente neutro, assim, como se nada tivesse acontecendo. Ele tá estourando os botões do fliperama de Tetris. Tá, enquanto eu tô tentando carregar a Erin e descer as escadas ao mesmo tempo, eu olho pro Kaiser Pera, que você tá tá fazendo carregando isso. a Erin e a geladeira tá na frente. Sim, eu já abri a Você tem que fazer um geladeira. teste de Eu força. abri a geladeira. Tá. Ou você derruba a Erin. Tá, sem problemas. Na verdade, eu apoiaria ela no chão pra abrir a geladeira. Ok, então você apoia a Erin no chão e você carrega a geladeira pro lado. Você deixa um rastro de sangue aqui na frente da geladeira onde você deixou ela. E você começa a tentar sozinha levar a Erin pra baixo. Mas espera aí que tem outras pessoas ainda agindo com você. Tudo bem, eu só queria fazer uma observação sobre essa ação do César. No momento que eu fosse pegar a Erin de novo no chão, eu ia olhar pra ele de longe sem entender absolutamente nada do que tá acontecendo, achando aquele jogo um absurdo, assim. Ok. Eu quero ir junto com o Jeremias. Tá, Pra você dentro. entra Vou com o Jeremias. O seguir. Jeremias vai entrando no bar assim. Ele ainda tá com um pouco de medo. Ele não sabe se ele pode confiar em vocês ou não. Eu perdi. What the fuck? O que rolou? Tá preto. Ficou escurão, né? Eu não entendi o que rolou. Aqui também. Aqui tá escurão. Eu também Eu não tô tô no assim, nada. Aqui também. Tá, pera aí. Eu sei o que aconteceu. O bagulho tá bugado. Eu vou ter que dar um segundo que eu vou... Mano, hoje é o dia amaldiçoado. Eu vou recarregar o mapa. Amigo, eu acho que fui eu. Eu fui colar o Joey E e, você eu acho que eu deletou apertei o Ctrl X no mapa. mapa. Não! Nossa. Eu vou Meu recarregar, Deus. eu vou recarregar. Dá Ctrl V, Luba, dá Ctrl V. Calma, deixa eu ver se isso funciona. Olha esse moleque. Calma aí. Não, vai dar certo, mano. Vai dar certo. Tudo bem, vocês podem ir jogando enquanto isso, é só... Não precisa se basear tanto no mapa. Eu tô jogando em dobro. Eu acho que o meu jogo caiu. Aqui tá carregando. Não, tá, pera. Foi, Carregando. eu trouxe de volta? Tá carregando ainda. Aqui ainda não rolou nada. Tá, eu vou recarregar Tá o mapa. carregando. Calma aí. 80%. Acontece, Carregou acontece. lá fora. Tudo bem, o de dentro não vai carregar porque teve muita mudança. Eu vou puxar o mapa de novo. Acontece. Não! Vocês então estão trazendo... vocês veem, a Beatriz começa a carregar a Erin pra dentro, pra base, ela começa a descer as escadas. Enquanto isso, o Joey tá fazendo o quê? O Joey viu a Erin carregando a... Desculpa, a Beatriz carregando a Erin com pressa. Ele foi logo em Pode seguida. se posicionar de novo no mapa aí onde vocês estão. E cuidado Beatriz, no deixa eu te Ctrl X. ajudar. Por favor. Eu pego o outro braço da Erin. Moça da espingarda, você tá bem? Você consegue me ouvir? Dá um teste de constituição, Erin. Aqui. Aqui ainda não carregou, só pra... Tudo bem, tá avisar, carregando pra porque vocês, talvez mas não aqui tá esteja. normal. Sucesso extremo.
Aconteceu um bagulho aqui. O que aconteceu de novo, mano? Calma aí, mano. Deu pau aqui, pera aí. Mano, o que tá acontecendo hoje? Eu vou enlouquecer. Oi, voltei. Só deleta esse mapa que eu provavelmente colei em cima. Não me dá permissão pra nada. Eu fui colar o Joey, o que E eu você tô colou o mapa acontecendo? junto, você colou o mapa Nossa, aí Shirin Gente, falou que assim- vai reiniciar o bagulho. junto. Eu vou reiniciar Já de tá novo. O Joey Tudo desmaia. O possível. Joey desmaia e ele não participa e ele Tudo bem, apagou tudo bem. só. Vamos de cabeça agora então, enquanto eu tento consertar o que tá acontecendo aqui. Que o Luba colou o mapa em cima do mapa. A O Shirin foi Beatriz- reiniciar a net, que tá tudo bugado. Ah, ok. só avisando aí. tirei sucesso extrema. Quando você pergunta isso, a Erin parece estar um pouco acordada, assim. Erin, você acorda ainda sentindo muita dor, mas você não tem como morrer de qualquer jeito, então não é uma grande preocupação pra você. Pera aí, isso o Joey me perguntando? Não, perguntando se ele pode me ajudar. Isso. Ajudar a Perguntando se Beatriz. tu tá bem. Ah, eu tô bem. Por quê? Pergunta. Eu vou olhar pro Joey e fazer assim. Eu não sei o que aconteceu. Mas a gente vai cuidar de ti, tá, Eren? Não precisa, não. Tá tudo bem, Aaron. Tá tudo suave. Bem. Tá tudo bem. É, podem tá se posicionar de suave, tá novo. suave. Tá aqui, Joey. Eu procurei o Arthur no ambiente. O Onde é que Arthur, ele tá? ele tá chegando de trás, assim. Ele foi dar uma olhada no Kaiser que tava jogando, e aí ele percebeu que o Kaiser tava precisando de um momento sozinho, e ele começou a ir em direção a vocês. O Arthur? O Arthur, é. Eu posso pedir um encontrar pro Arthur pra ele ver se ele vê um detalhe no meu rosto? Eu vou rolar um pra ele, peraí. Ele não marcou o Arthur. Tá, encontrar. Se for muito trampo, esquece. Não, já tô é um aqui, detalhinho já tô só. aqui. Foi. Ele tirou... Ele fracassou. Ele até tirou um valor considerável, mas o que você queria que ele visse? Ok. Só pra saber. Não, ele me vê de longe só com aquele meu olhar mortão. De Isso, ele peixe, assim. viu você isolado, ele viu você de longe assim, e percebeu que você precisava de um tempo, ele nem foi conversar, e ele começou a ir em direção a Erin e a Beatriz, que estão aqui em cima. Vocês podem se posicionar de novo no mapa. Ah, vocês não estão conseguindo. Eu tô esperando o mapa carregar. Vocês estão sem o Tá mapa, aqui ok. também. A gente tá diante... Eu e a Beatriz estamos diante da escada, né? Ok. Sim. Sim. Vou colocar aqui. Acredito que já descendo. Isso, vocês Chininho. podem ir descendo. A Beatriz vai carregando a Erin na frente. O Guache voltou, parece que tá tudo certo. Cadê o Jeremias? Ele não entrou no O Jeremias Discord tá junto com o Fernando, com você também. Deixa eu puxar ele. É, mas é que ele não tá aqui. Aqui. Aí, boa. Eu tô indo junto com o Jeremias, assim. Ele dá uma olhada ao redor assim, ele olha pro balcão cheio de bebidas assim, Por que não tem ninguém nesse bar? Você vai entender. Vocês moram num bar, eu não tô entendendo. A gente vai te apresentar. Esse aqui é o bar do Sovaco Seco. Por que tá vazio? Não é tipo meio-dia, não devia ter pelo menos uma galera comendo aqui? A gente come em outro espaço. A gente come outro... A gente... Você vai ver. Vamos indo. Você vai entender. Nesse ponto, o Joey e a Beatriz já estão levando a Erin pra base. E quando vocês chegam na base, vocês veem que ela tá bem mais vazia do que tava antes. Tem quase nenhum agente comparado àquela hora da manhã, que quando a Beatriz tinha chego em primeiro lugar. Agora é bem meio-dia mesmo. Vocês todos já estão com relativa fome. Vocês não comeram nada durante a manhã e tiveram uma manhã bem intensa. Vocês veem só uma meia dúzia de agentes assim, meio espalhados pelo salão. Não, nem meia dúzia. Vocês veem só literalmente uma pessoa lá no canto. Tudo Vamos bem, lá, vamos gente. levar ela direto. A gente precisa levar ela pra enfermaria. Sim. Eu vou até dar uma acelerada nessa parte, porque eu quero chegar logo também pra ver o Tristan. Ok. Vocês Eu podem me acompanho. narrar o que vocês estão fazendo só. Eu fiquei pra trás jogando Tetris. Eu, enquanto tô segurando os membros superiores da Erin, o Joey tá segurando as pernas e a gente chega mais rápido dentro da parte da enfermaria. Ok, vocês vão correndo em direção à enfermaria. O Jeremias fica um pouco relutante, assim, de entrar na escada quando ele chega nessa porta. Ele falou, pra onde você tá me levando? Jeremias, como eu te falei, a gente tá levando você pra nossa casa. Vai parecer estranho,
vai ser meio diferente o que você vai ver lá embaixo. Mas é um lugar muito confortável, assim. As pessoas são muito boas, as pessoas são pessoas boas, é um lugar bom. Acho que você vai gostar. Ok. Ele começa a descer as escadas e seguir. Chegando na enfermaria, vocês chegam com a Erin e vocês não encontram a Marcela no balcão, mas vocês ouvem vozes vindo do lado das macas do salão de enfermaria, na ala médica. Eu vou dar um berrão, vou falar, Marcela, ajuda! Quando você fala isso, você vê saindo do lado a Marcela acompanhada de um cara que vocês não viram antes. E ela olha pra vocês. Meu Deus, o que aconteceu? E ela vem correndo ajudar a Erin. E esse outro cara vem com uma cara assustado, correndo também. Ele é um homem adulto, ele parece ter mais ou menos uns 38 anos. Ele tem um óculos bem redondo, assim, o cabelo repartido no meio. Ele tá usando um jaleco de laboratório com uma gravata. Ele vem correndo com um olhar assustado também. E a Marcela, o que aconteceu? O que aconteceu com ela? O que é isso? Pra ser sincera, Marcela, pra ser sincera, eu também não sei o que aconteceu com ela. Eu não tava no momento que isso aconteceu, mas parece que a pele dela tá em carne viva, completamente. Em tudo, e ela parece acreditar que tá bem. Então acho que aconteceu alguma coisa também, ela deve ter batido a cabeça, eu não tenho a menor ideia. O que você tá fazendo enquanto eles estão te carregando, Erin? Você tá acordada? Eu tô meio acordada e tô com muita dor. Tô fazendo nada, tô tipo tentando sorrir, assim. Então, você tá deixando eles te carregarem à vontade? Tô suave. Vocês veem a Marcela chegando, ela... Coloca ela na maca aqui, rápido! A maca do Tristan, meu Deus do céu! Você vê que as mãos dela já estão cheias de sangue. Provavelmente do tratamento que ela tava fazendo com o Tristan. E vocês veem esse cara, ele parece ser meio tímido, ele não olha nos olhos de vocês assim. Ele, peraí, deixa que eu pego aqui. E ele puxa um braço dela e os dois começam a levar a Erin junto com vocês pra uma das macas ao lado. Mas pra que isso, gente? Pra que isso? Marcela, e o Tristan? Peraí, o que aconteceu? Me escreve o que aconteceu com ela. O Tristan, ele tá em recuperação. Eu acho que ele vai ficar bem, mas ele precisa de um bom tempo de recuperação, no mínimo uma semana. E do jeito que essa aqui tá, provavelmente também. Se é que ela vai sair viva. E ela bota a Erin em cima da maca. Vocês podem levar vocês lá pra maca lá do lado. Ela coloca a Erin em cima da cama e começa a fazer um tratamento médico. Começa a tirar as bandagens que o Joey tinha colocado, todas ensopadas de sangue, assim. Ela tá com um olhar assustado. Ela fala, Renan, vai pegar álcool rapidinho. Aí ele, tá bom, amor, tá bom. E ele vem correndo pro balcão. Ele começa a pegar, ele pega uma caixinha com uma cestinha, começa a colocar vários remédios e vários elementos de esparadrapos, álcool em si. Ele volta correndo assim, coloca a cestinha e começa a ajudar ela a tratar os ferimentos da Erin enquanto vocês conversam. E Selvo, só pra constar, eu ainda não tô vendo nada do mapa. Tá tudo branco. Tenta reentrar então, porque era pra você tá vendo. Tá, eu só dou um F5 ou eu tento entrar com o convite? Sai e fecha e... Mestre, o Você Joey consegue saberia... me mandar o convite? É só você dar join na Steam em alguém. Tá. Alô, vocês estão me ouvindo de boa? Estamos. Aí sim, agora tá suave. Porque tá... Nossa, tava horrível. Arthur, você o tava Arthur só me dá acompanhando... uma base, o que você fez enquanto isso? Você tá um pouquinho mais pra trás com o Fernando e o Jeremias, que estão entrando na base da ordem agora. Certo. Não, é isso mesmo. Você pode se colocar ali, inclusive. Eu não tô conseguindo abrir o tabletop, Selbit, porque tá bugando tudo, mano. Eu vou deixar sem o tabletop por enquanto. Tá, eu vou te carregando então, eu vou te mudando. Pede, o Calango pode me mexer também, qualquer coisa. Pode ser. Eu mexo você, não tem problema não. Mestre, o Joey saberia dizer que ela provavelmente foi alvo de algum tipo de ritual? Você viu acontecendo? Não, Não. a gente tava um pouco mais longe. Só quem tava lá pode dizer. Você não sabe. Você Marcela? pode dar um teste... Eu vou deixar você dar um teste de exposição paranormal pra ver se com a sua experiência você reconhece. É só clicar em sanidade. Fracasso. Tá, você não sabe dizer. Ela tá muito ferida, talvez uma explosão, talvez... Não parece ser queimadura, mas você não sabe dizer. Você nunca viu algo parecido antes. Marcela, fui eu que fiz esses curativos improvisados. Nunca vi nada parecido antes.
Não sei dizer se foi alguma explosão dela ou a gente tava brigando com outras pessoas em outro lado de onde a gente tava, então eu não sei dizer o que aconteceu. Ela tá desesperadamente, assim, tirando todas essas feridas, ela... mas... Alguém tava lá? Como assim? Você não viu? Você chegou... Descreve um pouco o que aconteceu. O Kaiser tava lá, a Erin e o Fernando, eram eles, né? O Arthur, tinha um grupo de pessoas que não tava com a gente. E eles viram tudo, eles estão pra chegar, eles vão saber melhor te falar o que aconteceu, mas a gente veio na frente porque achávamos que alguma coisa precisava ser feita logo. Eu vou tentar trazer o Arthur até aqui. Ok. Joey vai lá. Vocês veem que ela não consegue conversar muito enquanto ela tá tratando a Erin em cima da mesa, que ela tá bem concentrada e fazendo várias coisas. O Renan tá ajudando ela. Tudo bem, eu ainda não consegui entrar no tabletop porque eu não tenho ninguém na Steam. Você não tem ninguém adicionado no Steam? Pera aí. Tem você, só, e a Gabi. Calma aí. Atriz aqui. Pronto. Tenta entrar. Obrigada, desculpa. Relaxa. Eu termino de jogar o Tetris lá, daí a leaderboard, assim, é tipo, primeiro, Angel of the Night, segundo, Angel of the Night, terceiro, Daylight Demon. Não, é isso que eu ia dizer. Vamos descobrir agora, na verdade. Vamos descobrir então, eu vou X1, descobrir X1. agora quem que tá em primeiro, velho. Calma Vai aí, ser deixa eu teste puxar de quê? os testes dele. Ok, vamos lá. Eu vou rolar por aqui mesmo. X1 de Tetris, mano. Ele tirou... Puta, Mas- ele tirou bom. O que que você Ele jogou? tirou O que que bom, você lançou? Ele tirou bom. Ele tirou 16, você tirou 17, você ganha. Você tá em primeiro, ele tá em De segundo. destreza? Let's go! Vamos lá, vamos lá! Ah, mas é usar computadores, né? O quê? Ah, pera. Você tirou normal. Mas pode ser usar computadores. Deixa eu tirar usar computadores com Pode o ser- Samuel. então vou vou tirar usar tirar de computadores. novo. Pera aí. Vou usar computadores, Vamos ver. usei. Ah, mano, vai tomar no... Você tirou normal, ele tirou 10, você tirou 7, os dois Eu tirei tiraram 7. normal. Então você é melhor que ele por bem pouquinho, por tipo meio segundo. Você é 1 e ele é o top 2. Ah, então o primeiro Angel of the Night, segundo é Daylight Demon, vou te alcançar, Kaiser. Assim, tá ligado? Perfeito. Tá, eu termino de jogar e eu não sei se alguém me nota, eu quero passar despercebido e ir pegar comida, não sei onde pega comida aqui na base. Na base em si não tem nenhuma comida. Pra comer, vocês normalmente pedem pro sovaco seco e aí vocês recebem a comida e comem lá embaixo. Ou comem aqui em cima do bar mesmo. O Tá, bar só eu tem vou fa- bebida eu- e a eu maioria vou- é falsa. Eu pego uns 2 Hot Pocket aqui se tiver no freezer, Não tem. ou alguma coisa assim congelada, não tem nada congelado pra eu comer? alguma Não, não tem. parada? A maioria dos elementos que tem no bar são todos falsos. São todos elementos só pra criar essa fachada e eles são falsos Tá. pra não estragar. Não tem que ficar Tá, eu repondo toda quero hora. ir na onde tem comida, mano. Tem um mercado próximo. Tá, então eu saio e vou pro mercado, então. Ok, você sai e vai a pé pro mercado mesmo, né? Eu tô sujo de sangue, mano, eu quero só Você trocar tá minha bastante roupa. sujo de sangue, sim. Vou passar pra trocar minha roupa, mano, botar uma limpinha. Ok, você vai passar em casa ou você vai voltar? Tem um locker, você tem um armário na base que pode ter itens seus. Você pode ter uma Eu roupa vou- secundária lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer a escada aqui, aí eu encontro o Arthur. Ok. Eu não consigo... Tá. Eu encontro o Arthur. Ô, Arthur, me presta a chave de casa, eu vou lá pegar uma roupa nova. Tá tudo cheio de sangue, eu tô com fome, preciso ir no mercado. Tá, peraí. Aí enfia a mão assim no sobretudo e entrego pra ele. O Joey tava chegando nesse meio tempo, hein? Tudo bem. Ele ouviu? Dá uma escutar. Deixa eu só falar, ô Kaiser, eu quero puxar minha carteira e eu quero dar, tipo, 20 reais pra ele. Compra um pão. Eu vou dizer que você ouviu, vai. alguma Também coisa é assim. demais aí, vai. Pode, eu vou deixar você ter escutado pro roleplay. Por Obrigado. favor, porque o Jeremias tá com fome, eu também tô. Tá? Beleza. Um pão. Aí o Arthur começa a coçar a cabecinha. Um pão. Arroz! Compra arroz! Pra casa. Tá. Beleza, vou comprar também. Kaiser. Tá. O Joey grita do fundo. Oi, Você vai no mercado? vou? Quer alguma coisa? Quero. Eu achei esse dinheiro numa das carteiras de um dos caras que a gente lutou. E eu entrego 500 reais pro Kaiser. Ah, porra! Eu também tô com fome. Quer que eu Pega compre alguma o quê? coisa, mas pega micro-ondas? rápido.
custa 500. Tá bom. Depois me paga de volta. Me traz o troco. Não é mais fácil você me dar só uns 30? Eu não tenho onde colocar esse dinheiro todo. Só leva, depois você me paga. Tá bom. Vou botar no inventário aqui 500 a mais. Ok. Eu tô tirando do meu inventário agora os 500. Só eu, velho. É o Arthur mesmo, achando o bico, velho. O cara dando 1000 conto assim. Que ódio. Tá, beleza. Eu pego o dinheiro, eu vou. Ok, Sai. você vai em direção então, vocês veem o Kaiser subindo as escadas e indo em direção ao mercadinho comprar alguma coisa. Enquanto isso, Jeremias, você vê que ao descer as escadas, o Jeremias tá tipo assustado assim com o ambiente inteiro que ele acabou de descobrir escondido embaixo desse bar. O que é isso? Aqui é nosso quartel-general, eu posso dizer assim. Como acho que a Beatriz te falou, né? A gente é a Ordo Realitas. Aqueles caras que te sequestraram, mataram sua família. A gente tá tentando destruir eles. Eles só querem causar o mal. E a gente tenta proteger pessoas como você. Vocês são o caçador de demônio? O Joey se aproxima e diz: sim. É exatamente o nosso nome. Meu Deus. Ele tá em choque assim. Tá. Você quer ir no banheiro, alguma coisa? Ó, ali é o banheiro. Tô com fome, aponto senhor, pro- só quero comer alguma coisa e ir embora. Eu vou no mercado, então. Eu acho que o Kaiser já vai voltar logo. Ele também parecia tá com bastante fome. É porque nessa hora o Kaiser não tinha descido ainda, né? Tinha sim. Já aconteceu tudo. Nossa, mas. Ele então tá bom, ele tá então. só em choque olhando e ele comentou depois. Ah, tá. Eu dei o dinheiro ali pro Kaiser. Ele vai trazer coisa pra gente comer. Só esperar um pouco. Arthur, se apresenta pra ele. Eu preciso ir ali ali na Marcela, porque o Lu tomou um tiro, aparentemente, né? Tá bom. Eu posso subir com ele, mas eu também tenho umas coisas pra fazer ali em cima. O Fernando vocês estão com ferimentos. Vocês estão com ferimentos bons. E eu ali. também não tô muito bem, minha pele tá toda cagada também. Eu tô todos com o vocês ombro estão estourado feridos, também. ó. Todos vocês estão feridos de certa forma. Os únicos que estão relativamente bem, eu posso até checar a vida de vocês, é a Beatrice e o Kaiser. Claro. Tá, vamos É subir. que a gente nem vai dói ter que- mais, sabe? A gente vai ter que ficar. Todo mundo passar pela Marcela mesmo de qualquer forma, então é melhor a gente já subir todo mundo junto. Tá. Vamos lá, ó. Aqui na frente, eu vou indo falando pro Jeremias. Ok. Aqui na frente são as mesas. Se você ver, tem vários papéis. Vocês vão ficar parados. Vamos Enquanto o Fernando vai mostrando, nos juntamos em um. eu vou puxando o Arthur assim pra conversar com ele. Ok. Tá, Você eu pode nem narrar aí reluto. primeiro, Luiz. Tá, eu vou. Você vou vir vai, pro você vai Jeremias levando falando, ó. assim, você vê que ele tá um pouco assustado assim, enquanto você arrasta ele pelo lugar. Ele tá só olhando assim. Mas o que? E desde quando existem essas coisas de demônio? Ele tá overwhelmed, Aparentemente ele nem existe sabe como reagir. Aparentemente existe há muito tempo. Lembra que eu tinha te falado também que o que aconteceu com você basicamente aconteceu comigo? Eu tô aqui faz pouco tempo. Mas esse pessoal meio que é minha família hoje. Eles salvaram meu marido também. Bom, eu devo minha vida a eles. Então é você como eu, de certa forma. Você também perdeu tudo que tinha? Tudo. Ou quase tudo. Eu ganho. Porque perder tudo, você acaba ganhando outras coisas também, né? Você nunca não tem nada. Eu não ganhei Você nada. sempre tem alguma Eu coisa. nunca ganhei. Eu não consigo ver nada que eu tenha ganho nessas últimas semanas. A única coisa que eu ganhei Eu foi sei que agora você dor não e consegue. inferno. Eu sei, Jeremias, né? É difícil. Eu também me senti assim. Depois de um tempo, você se acostuma e você consegue perceber coisas boas na vida. Coisas que valem a pena lutar, sabe? Não é todo mundo mal. Não é todo mundo ruim. Você olha pra Jeremias e Não é todo ele tá chorando assim. Ele não... O que eu fiz pra merecer isso, senhor?
Eu nem casa tinha, senhor. Eles me pegaram, me bateram, me mataram todo mundo, me fizeram bater na minha família, me fizeram fazer tudo aquilo, senhor. Eles viraram... O que eles estavam virando, senhor? Eu quero dar um abraço no Jeremias. O que era? Ele... Eu não preciso chorar. É ruim, é triste, é pesado, é uma sensação de vazio, é uma sensação de dor, é uma sensação de não ter ninguém pra te ajudar, de não ter nada. Porque eu imagino que mesmo você morando na rua, não tendo casa, você tinha muito amor. Você sempre teve amor. Seja pela sua família, seja pela vida. Porque senão do que adianta lutar? Do que adianta dormir e acordar todos os dias? Não adianta de nada, Jeremias. Então, é por isso que a gente tá aqui. É por isso que a gente quer destruir esse bando de filho da puta. Que é pra pessoas como você e como eu, a gente não ter que sofrer isso. E pessoas inocentes lá fora estão sofrendo todos os dias, Jeremias. Como você. Então a gente tá aqui pra te ajudar. Ele olha pra você assim... Eu só quero ir embora, senhor. Eu só quero comer e ir embora, senhor. Sem problema. Quando chegar as coisas, você come. E aí você decide. Como eu te falei, você não tá preso aqui. Você é livre. Vocês então chegam na ala médica. A Beatriz, enquanto isso, o que você tá fazendo? A gente tinha acabado de deixar a Erin ou já fazia algum tempo? Não, isso agora é um tempinho aí que eles ficaram conversando. Tá, tudo bem. Então, vou falar... Marcela, você dá conta de tudo aqui? Querida, eu sei que é um péssimo tempo pra fazer isso tudo, mas isso aqui não é de graça. Eu não posso fazer tudo isso aqui de graça. Você precisa passar depois no balcão e a gente precisa ver os valores disso aqui tudo. O Tristan e ela agora vão consumir muito recurso da ordem. Isso aqui vai sair bem caro. Enquanto Tenho certeza que sim, Marcela. Só salva a vida deles, por favor. Eu tô fazendo o meu melhor. Querida. Obrigada. Eu vou só parar na porta do lugar que o Tristan tá, pra ver se ele tá acordado. Você passa e você vê o Tristan... Ele parece estar bem, ele tá bem enfaixado ao redor do peito dele, assim, um pouco nos braços e no pescoço. E ele parece estar estável. Você não sabe... Você pode tentar dar um teste de medicina pra ver quão bem ele tá, se você consegue reconhecer isso. Tá, pode ser. Medicina, eu sou pior nisso. Nossa, eu tirei 19 e foi um fracasso. Você tem quanto de medicina? 1. Então realmente você tem que tirar um 20. Você não sabe dizer, ele tá desacordado. Tá. Eu não vou tentar falar com ele também, então vou deixar ele descansando. E vou me encontrar com o Fê e o Jeremias. Você vê os dois chegando na ala médica. E quando você passa, você vê aquele cara da banda de metal meio que sentado assim, conversando e dando uma risada com o outro membro da banda dele que você não conhece. Eles estão só conversando sobre alguma coisa que você não sabe o que é. Posso dar uma escutar? Pode. Fracasso. Tô mal hoje. Você escuta algo sobre uma criatura enorme e o amigo dele fazendo uma piada que ele se fode toda vez. É só isso que você consegue saber. Tá, eles me veem? Eles não te veem, não. Você passa na frente da cortina assim e eles estão conversando um com o outro. O cara mais velho, né? Ambos eles têm mais ou menos uns 45 anos de idade, de 40 a 45. Eles parecem estar bem acostumados já. Pelo jeito que eles estão lidando com a situação onde ele quase morreu e tá rindo agora e conversando. Tá. Eu vou só pensar comigo mesmo assim, tipo... Nossa, que realidade maluca. E vou seguir pra encontrar com os dois ali. Ok. Você encontra os dois. Você encontra Jeremias e Fernanda entrando na ala médica. Como você tá, Fernando? Já nem dói mais, Bia. Tá. Tô sangrando, né? Eu preciso de curativo, eu preciso de curar. Mas já acostumei. Que bom, porque a Marcela tá muito ocupada.
Mas você tá bem, Bia? Eu tô bem. Tô bem. Tá tudo bem com a Erin, eu acho. Acho que ela vai conseguir. E o Tristan parece que tá estável também. Ele tá em um sono meio pesado, parece. Tá. Ô Jeremias. Você tá ferido? Você quer ver o médico? Alguma coisa assim? Eu tô um pouco machucado, assim. E ele mostra a mão dele cheia de bandagem, ele abre, você vê umas feridas todas infeccionadas, assim, tudo cheio de pus e uns arranhões. Ele tá muito fodido. Eu posso levar ele pra uma das macas pra tentar só enfaixar, pelo menos? Jogar uma água oxigenada, qualquer coisa? Você pode tentar. Tá. Jeremias, será que eu posso tentar te ajudar? A gente pode fazer um curativo na sua mão, pelo menos. Pode ser, Limpar pode um ser, pouco senhor, pra não infeccionar. Eu já tava até acostumado de tanto tempo. Não é bom se acostumar com uma coisa dessas, Jeremias. Vem aqui com a gente. Mas eu sei como é que é. Vocês levam ele, então, até uma das macas. Você vai tentar fazer um teste de medicina pra tratar ele? Sim, eu queria fazer só uns curativos, não é nada muito... Vou limpar ele, assim. É medicina. Tá, vou fazer medicina, então. Vou ter que tirar um 20. Sim. Você não... Desastre. Botar um band-aid no... Você começa a tentar limpar e você, no meio da sua limpeza, assim, você chega toda pomposa como alguém que sabe o que tá fazendo e você abre ainda mais uma das feridas dele que começa a vazar sangue e pus. Ele... Ai! Tá certo isso? O que você tá fazendo, moça? Tudo bem, tá tudo estável, Fernando, O braço me dele ajuda começa a aqui. sangrar bastante, com bastante eu pus faço? vazando. Calma aí, Eu vou olhar onde pra é que tá o ele, Jeremias e ela? Onde é que eles estão? Eles estão aqui embaixo, aí eles esperam pra cá. Tá, eu vou... Eu já tava indo ali, né, ver como tava a Erin. Eu vou meio mancando, assim. Chego até lá. O que aconteceu? Você voltou com os gritos, né? Você tava indo e você ouviu gritos e você voltou. Isso. Tá meio sensível. Eu tô só com o pano em cima agora, não vou mais tentar mexer, não. Você quer tentar fazer alguma coisa? A Marcela não vai conseguir ver isso agora. Tá, eu posso tentar alguma coisa. Você quer que eu tente alguma coisa, Jeremias? quero. Eu não... Qualquer coisa. Ela foi eu vou você foi tentar. mexendo no braço, você não entende o que você tá fazendo. Não, eu entendo o que eu tô fazendo, Jeremias. Eu entendo o que eu tô fazendo, peraí. Eu vou tentar, Jeremias, calma. Que bosta, mano. Fracasso. Você começa a mexer, começa a doer ele. Sai, me solta! O que você tá fazendo comigo? Eu disse que queria me ajudar. Ai, caralho. Eu vou dar o pano pra ele, Jeremias, você faz o que você acha melhor. A Marcela já vai vir. Ferida? Não foi minha intenção, cara. É porque ela não sabe mexer com isso. Eu vou meio que correndo, mas mancando assim até a Marcela. Você chega e você vê a Marcela tentando... Ela tá terminando de botar a bandagem num dos braços da Erin. E você vê ela e o cara que tá com ela conversando. Alguma coisa que você não escuta. Chega... Marcela. Oi, o que foi? O que aconteceu? O que são esses Tudo bem? gritos? É que a gente trouxe um moço que tá muito ferido, muito machucado e tá com uma ferida aberta lá. Será que você não tem só como dar uma ajudinha rápida? Não precisa ser nada desesperado. Renan, você consegue ver isso pra mim? Eu não tenho como sair agora. Ele... claro. Oi, eu vou... Onde Oi. tá? Onde ela tá? Onde ele tá? Vem aqui. Tá ali na primeira maca. Ali na frente dos metaleiros lá. Pessoal... Ok, ele pega alguns panos, algumas coisas assim. Ele... Me leva até lá. Tá, vem comigo, Ele começa a te acompanhar então e vocês vão até o Jeremias. Enquanto isso, o que tá acontecendo aqui em cima? Eu segurei um pouquinho o Arthur e deixei o Fernando e o Jeremias andarem mais na frente. Porque eu queria conversar com o Arthur. Arthur, me explica o que aconteceu. Por que a Erin tá toda dilacerada? Que tipo de criatura vocês enfrentaram? Quando eu cheguei lá dentro, só tinha uns zumbis de sangue dentro do carro. Foi... Mas peraí. Você também foi atacado? Eu percebo, né, que ele tá... Sim. Você percebe que eu ele tô tem com um corte aqui, eu tomei uma mordida. Mas parte dessa pele também foi rasgada e meio que abriu. Arthur, você tá bem? Eu consegui... Eu não sei explicar, ele começou a fazer isso na minha pele, mas eu não sei porque eu não fiquei tão
ferrado igual a Eren. Ele quem? O Sidney. Sidney, o síndico? É. Mas Ele como tava que ele com um fez livro- isso? Aquele livro que o Fernando pegou. Ele tava com ele na mão, ele começou a ler e de repente começou a doer meu braço. Eu fui ver, eu tava sangrando. Mas por que? Como assim? Ele usou algum tipo de magia em você, é isso? E na Eren? Isso é muito perigoso. Inclusive, eu tenho que entregar um negócio pra Agatha, meu Deus do céu. Eu viro assim e vou indo pra Agatha, pra direção da Agatha. A hora que você tá saindo, Arthur, seu telefone, bzz, ele toca, começa a vibrar. Inferno. Eu pego e atendo. É do meu telefone. Eu queria pedir pra mudar de canal do Discord. Vamos lá. Vem pro 2 aqui. Falta só o Guache. Aí. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Xirin? Alô? Eu posso fazer um NPC por um breve momento? Eu faço ele, dependendo do que... Você tá na loja, certo? Certo, só que eu surtei na loja, tipo, dei um ataque de pânico. Ok, então... Tá ligado? Ok. Então eu imaginei uma moça. Aconteceu. Eu tava recolhendo as coisas, comecei a suar frio, a tremer, e o Arthur já aconteceu muito logo depois do Santo Berço e tal, essa parada, tinha muito tempo que não acontecia, e aconteceu de novo agora, aí eu tava em posição fetal no chão, assim, aí uma moça pegou meu celular e eu repetia direto o nome do Arthur, e ela só procurando a agenda do meu celular pra ligar pro Arthur e ligou Ok. pra ele. Arthur, você atende, você ouve a voz de uma moça. Fala, alô, eu tô falando com o Arthur? Sim, isso? Você conhece um homem seu amigo aqui tá tendo um problema sério, ele tá tendo um ataque. Que pariu. Mano, eu tô suando, me tremendo todo e tô jogando um monte de foto. Eu pego umas fotos no meu bolso, eu olho, jogo umas assim. Ele tá só pegando um monte de foto e jogando pra tudo que é lado. Ele foi falando seu nome repetidamente. Tem como você colocar no Viva Voz rapidinho? Já tá, agora. Tá. Kaiser! Psst. Kaiser! Alô? Kaiser, tá bem aí? Preciso de você, Arthur! Espera alguns minutinhos, tô chegando. Rápido! Tá bom, tô indo. Se acalma, fica vendo as fotos. Deus, moço, corre, pelo amor de Deus. Eu não sei, ele tá derrubando as coisas aqui na loja. Eu só vem logo pra cá, por favor. Sem problema, moça. Eu tô indo, eu tô correndo. Tô é bem assustado. perto. Tá bom. Eu desligo. Joey. O Joey tá na outra sala. Agora a gente sobe. Vamos lá. É verdade, o Joey podia ter escutado a metade dessa conversa e mutado. É verdade. Mas tudo bem, agora já foi. Você ouviu o que parece ser alguém ligando porque o Kaiser tava tendo algum tipo de crise na loja e o Arthur No tá mercado? assustado. E o Arthur tá indo. Falou que ia correndo pra lá. Joey, Meu Deus do céu. aqui, ó. Entrega esse medalhão aqui pra Agatha. Vai ali e procura ela. Só entrega isso pra ela. Eu preciso entregar isso e eu preciso ir lá correndo no Kaiser. Eu não gosto dela, deixa eu ir com você. Então. Acha alguém pra entregar. Droga! Você cuida dele? Cuido, eu preciso ir lá. Tá, ok, dá esse negócio aqui então. Toma. Você pega então esse medalhão meio pesado, pode colocar no seu inventário aí. Que tem um símbolo muito- específico nele. Com muito desgosto. Ele tem umas manchas de sangue no medalhão. E você vê então o Arthur saindo em direção à loja encontrar o Kaiser. Qualquer coisa me liga, Arthur. Pode deixar, dou tchauzinho assim correndo. Eu tô sem bateria, droga! Ok, Eu nem ouvi, foda-se. Só fui. o Joey vai em direção à sala da Agatha, então. Ok. Você começa a atravessar o salão pra chegar na sala dela que fica em cima à direita. Enquanto Ok. isso, aqui embaixo, vocês veem o Renan. Nenhum de vocês dois conhece ele, vocês nunca interagiram com ele. Ele chega no morador de rua que tá gemendo de dor. Ele se ajoelha assim e fala:
calma. Eu vou te ajudar, tá tudo bem. Meu nome é Renan. E ele começa a passar um pouco de álcool e começa a tentar tratar as feridas que estão bem ruins do morador. Ele olha pra trás, quem tá logo atrás dele? Eu. A Beatriz. Ele fala... desculpa, qual é o seu nome? Beatriz. Você prazer, pode Renan. correr ali no balcão, por favor, e trazer um antibiótico? Tô correndo já. Obrigado. Ele continua fazendo assim, ele tá tremendo um pouco, ele tá um pouco nervoso e ele tá fazendo o melhor que ele pode ali. E ele parece tratar bem, ele parece saber bem o que ele tá fazendo. Ui, desculpa, Sempre Renan. tenta dar a volta nos Te dá personagens. um né? capote. Você Eu tentei. Você esbarra ele. Ai, cuidado. Foi mal, cara. Tô meio estabanada hoje. Dá um tapão na cabeça. Peguei o antibiótico e voltei. Ok, você traz o antibiótico pra ele deixa do lado aqui, ele tem um copo de água logo do lado da maca e ele começa a preparar. É isso. Acho que ele vai ficar bem. Ele tá muito mal, ele tá completamente desidratado. O que aconteceu? Quem é esse homem? Eu acho que ele pode te falar melhor, a gente também não conhece ele só precisava de ajuda e eu acho que você devia fechar esse negócio no braço dele. Você vê que ele tá quase Renan, desmaiando. eu consigo explicar pra ele. Eu consigo explicar pra você, Renan, quem é ele. Mas será que você consegue me ajudar também? Só um segundinho. Ele tá resolvendo. A gente não esperava que fosse isso tudo acontecer agora. Normal. Você tá meio ruim. Normal. Você pode ver com a Marcia lá daqui a pouco. Deixa eu dar prioridade Se eu pra ele. pudesse, Você eu te vê ajudava, que o Jeremias, ele tá... Esse foi a gota d'água dele, assim. Ele cai pra frente. E ele vai lá e posiciona ele na maca desmaiado. E o Jeremias tá caidinho na maca. Que merda. Se eu pudesse, eu te ajudava, Fê, mas eu não vou me arriscar a tentar te ajudar também. Depois do que você fez com o Jeremias, eu não quero que você Foi toque em mim. intencional, foi sem querer, eu juro. Ai, Jeremias. Tomara que ele fique bem. Será que o Kaiser já tá vindo já? Ele deve estar desidratado. Ok. O Jeremias. Enquanto isso, Arthur, você foi pra loja com o Kaiser, né? Uhum. Tá, então deixa eu só entender os núcleos que a gente separou aqui. Eu vou primeiro com o Joey e a Agatha, que aconteceu logo depois dessa conversa. Show, e depois a gente show, vai pra você e pro Kaiser na loja. Joey, você começa a andar em direção à loja, à sala que você sabe que a Agatha fica. Uma sala que você nunca entrou, uma sala bem fechada. E quando você chega nela, você dá logo de cara, você tromba com o Sr. Veríssimo, que tá com o rosto todo respingado de sangue e com um olhar sério, assim, ele tá botando a manga pra baixo, assim, cansado. Ele parece estar mancando um pouco. E ele só... Joey. Senhor Veríssimo, o que aconteceu aqui? O que ela fez? A gente tava terminando um processo que ela precisava fazer, tá tudo bem. Eu preciso de um tempo. E ele tenta passar por você, assim, sem olhar muito nos seus olhos. Ele tá fudido. Você não sabe o que, mas ele tá cheio de manchas de sangue e você não sabe explicar o que tá acontecendo. Ele passa por você. E lá atrás, você vê a Agatha segurando um livro, assim, com um sorriso enorme no rosto. E ela tá colocando alguns elementos, uma faca e uns alicates todos sujos de sangue do lado. Agatha? Ela não olha pra trás, ela tá só mexendo as coisas assim. Agatha! Hã? E aí? Qual é o teu nome? Bem-vindo! Joey, eu não quero perder muito tempo aqui, eu não quero ficar nessa sala mais tempo do que eu deveria. Eu só vim te entregar esse medalhão aqui. Que medalhão? Os meninos encontraram... Aparentemente tá envolvido com... Ele tem alguma coisa relacionada a algum tipo de ritual que tava acontecendo no lugar. Tem algum símbolo nele? Bom, olha por você mesma. Eu entrego pra ela. Ela olha assim. Isso é perfeito! Ah, meu Deus do céu! Sim. Tem mais alguma coisa que vocês encontraram? O que é isso? Isso aqui é um objeto amaldiçoado! E a gente acabou de conseguir afinar a membrana pra um ritual de transcender. Isso é perfeito! Você tá afim de fazer o experimento? Como assim transcender? O que o Sr. Veríssimo... Por que o Sr. Veríssimo tava sangrando? Foi você? Porque a gente precisava de sangue pra fazer isso acontecer. Falando em sangue,
Você quer transcender? Como assim? Isso aqui é um objeto amaldiçoado. E isso aqui guarda um poder incrível que você pode aprender se você quiser. E a gente acabou de conseguir atingir o ponto exato que eu tô tentando atingir há meses. Pra transcender perfeitamente, você pode aprender se você quiser. Você pode ser meu teste, você quer testar? Você quer aprender? Que tipo de poder? O que você acha? E ela aponta pras tatuagens dela. Se é tão bom, por que você não faz em você mesma? Se você quiser, mas eu posso aprender. O problema é que cada objeto amaldiçoado desses só vai te fornecer conhecimento pra uma entidade. Então, ou sou eu, ou você que vai aprender isso. E foi você que encontrou. Se você quiser me dar, eu pago uma grana. Não fui eu que encontrei e eu não quero nada disso. Só me responde um negócio. Tudo isso que você tá fazendo tá realmente ajudando? Vai começar a ajudar agora. O Joey dá um suspiro e... Ok. Só cuida dos meus amigos, então. Só não machuca Pera, eles, ok? você tava com a equipe que saiu mais cedo? O Arthurzinho tava com você? Sim, o Arthur estava comigo. Ele não gostou dela chamar ele de Arthurzinho pela intimidade. Tudo bem. Então ele que mandou... Ele que encontrou isso. Ele disse pra eu entregar pra Vou você. guardar pra ele, então. E ela coloca pro lado. Tem mais gente. Eu preciso de alguém pra experimentar. Eu preciso de alguém pra transcender além de mim. Eu preciso ver se isso vai funcionar. Pô, transcender além de você? Você transcendeu? Eu preciso explicar. Se você quiser, eu explico pra você. Mas eu prefiro explicar pra todo mundo de uma vez, pra não ter que explicar pra todo mundo um de cada vez. E ter que explicar 5, 6 vezes diferentes. Ok, então. A gente só precisa voltar naquele prédio o mais rápido possível. E depois a gente vem aqui e você explica pra todo mundo, pode ser? Você que sabe, claro. Só sejam rápidos que eu tô ansioso. Eu tô ansioso, eu só quero ver se tá funcionando. Tá funcionando. O Joey ainda se assusta muito com essas coisas. Ele não tá muito afim de testar isso nele. Então ele só agradece e vaza. Ok, você começa a sair então. Aí você vê a Agatha, ela vira de costas e começa a continuar a arrumar as coisas assim, a mexer no livro dela. E enquanto isso, deixa eu salvar vocês aqui. Eu vou puxar um outro mapa. Que a gente vai pra loja em que o Kaiser tá. Se você quiser, nem precisa puxar mapa. Mas a gente tem o mapa, eu uma... puxo. Nossa, tá Se a gente tem o mapa, a gente Mas pra puxa. carregar é Você 3 tá séculos. brincando. Vamos de uma pausa, galera. Não, vamos nessa? Lojinha. Vamos não? Tá lá. Não deve demorar loja muito pra carregar não, que são poucos tokens. Pronto. Pode se colocar aí, César. Tá. Kaiser. Eu não tenho permissão. Eu vou te dar permissão. E eu não dei nem no Ctrl V, eu acho. Não, você tem permissão sim, Eu não sei se eu tenho meu personagem Ctrl V. Eu tô com medo de apertar Eu vou Ctrl puxar V. você, eu vou puxar você. Não aperta. Não aperta. Um segundo. Players, Kaiser, aqui. Calma, tá carregando, pronto. Você tá aqui, você tá, né, você provavelmente tá, você tá deitado, você tá sentado, onde você tá? O Arthur chegou, eu tô em posição fetal, assim, perto dessa... Você quer uma geladeira? É uma estante com produtos frios, sim. Tá, o Arthur chegou, ele viu uma cena meio caótica, assim, tem várias Nossa, coisas aqui. no chão, eu derrubei as coisas que eu tava carregando, um pote de azeite... Alô? Oi, pode falar? Deu uma travada Alô? aqui. Tem um pote de azeitona que eu deixei cair, que quebrou, que tá tudo no chão, tem umas fotos em cima da aguinha da azeitona, e eu tô, tipo, o Arthur chega perto e tô falando bem baixo, assim, para de olhar pra mim, para de olhar pra mim, para de olhar pra mim. Arthur, Eu... antes de Posso você falar? chegar, Você quer- Ah, tá. quando você tava prestes a entrar na porta você foi a pé, né? O carro tá aqui Sim. na frente, mas vocês vieram a pé. Quando você tava prestes a entrar na loja, você percebeu que na fresta da porta tinha alguém te olhando. Tá, eu fico encarando assim de volta. Você não consegue enxergar direito, porque era bem na fresta, tava tudo escuro assim, mas você conseguia enxergar só um olho te Tá, observando.
esfrego assim os meus olhos assim. Você esfrega de volta e ele não tá lá. Tá. E aí você chega e você vê o Kaiser deitado, sentado no chão assim, com todas as fotos jogadas e os potes derrubados, e a moça tentando acalmar ele assim, esperando alguém chegar. Tá, eu quero Eu chegar imagino- nele. Eu imagino que o Arthur ele já saiba, tipo, como me acalmar direitinho, assim, porque já aconteceu isso algumas vezes. Eu vou chegar assim com ele. Ele tá assim, não me olha, né? Eu quero, tipo, colocar minha cara entre as mãos dele aqui e falar: Oi, gracinha! Eu continuo. Arthur! Aí eu imagino que o Arthur começa a pegar umas fotos, porque eu sempre gosto de ficar vendo as fotos, ele fica me mostrando assim. Eu vou sentar do lado dele e vou pegar as fotos dele e vou começar a passar assim. Olha aqui a gente, tanto que a gente tá bonito nessa aqui. Eu vou Você puxar vai a colocar única uns que a gente tem a 20 arte por enquanto, que é a do Chris. Tá bom. Caralho, é um pôster? Eu vou mostrando várias fotos e falando de cada um. Olha só que bonitão. É o e eu- tamanho que ele merece. Eu fico nessa um tempo, assim, uns 2 minutinhos vendo as fotos, o Arthur me mostrando, e eu respirando forte. Meu cabelo já tá quase, tipo, praticamente todo molhado de suar, assim. Minha roupa já tá meio úmida de suor. E. Quando você aí o chega, Arthur- você que é o Arthur? Eu balanço a cabeça. assim, Graças a continuo Deus! falando. Nossa, dá um jeito nesse menino, nesse homem, pelo amor de Deus. E eu continuo falando com ele. Ela vira e volta a fazer as compras dela no carrinho, assim, ela... Ai, graças a Deus, meu Deus, todo dia alguma coisa. E ela sai. Tô mostrando as fotos. Aí eu só fico nessa, aí eventualmente com o Arthur me acalmando, eu fico calmo. Ok. Você se acalma, você consegue respirar um pouco e você se levanta. Obrigado, Arthur. Que isso. Deixa eu pagar isso daqui agora, né? Tá. Agora, a gente vai pro caixa e eu resolvo os problemas que tem que resolver. Ok, vocês... Eu saio correndo. Correndo não, vai, mas eu saio rápido da Ok. loja e deixo o Arthur lá com meus B.O. Você sai pela porta. E quando você passa pela porta, você tá indo embora. Você ouve um som de gotejamento. Você ouve? Como se gotas estivessem caindo no chão. E nessa hora, Kaiser, você reconhece, esse é o mesmo som. Exatamente, esse som. Da goteira que apareceu na casa de vocês há mais ou menos uma semana, mas você não consegue encontrar. Durante a madrugada, aleatoriamente, você acorda com um som de alguma goteira em algum lugar, você não sabe de onde tá caindo. Talvez seja a torneira que tá caindo, pingando, você não encontra o que tá pingando, mas você escuta esse som. Eu olho ao redor, assim. Quando você olha ao redor, você olha pra trás, e aquela mesma fresta de antes que o Arthur tinha passado, tem alguém te olhando. Eu continuo olhando pra ver se... É uma pessoa? Você né? só vê uma fresta escura e um olho. Eu encaro por uns 5 segundos. Ela tá me olhando? Você consegue ver, e quanto mais você encara, dá um teste de sanidade pra mim, por favor. Você tá maluco? Que Na casa medo, do mano. Chico. Nossa, arrepiei, que porra é essa? Sanidade? Crê em Deus Pai, crê em Deus Pai. Nossa, fracassei muito. Você começa a olhar em direção a ela e você vê o olho fixo te observando. E você vê a pupila dele começa a se separar em 2 pupilas diferentes. E ele começa a tremer um pouquinho e você vê um pouquinho de água surgindo ao redor dele e plup, a gota cai. Uma lágrima. Você pisca e não tem mais nada lá. Caralho, truta, que medo, mano. Eu vou sair correndo. O cara luta com Deus da morte. Eu saio correndo, mano. Eu saio correndo em direção ao sovaco seco. Ok. Arthur, você então pega as compras que o Kaiser tava fazendo. O que tem na cestinha? E é agora? É eu ou o Kaiser? Vambora. Ah, é pra eu falar o que tinha na Isso, cestinha? Tinha um pão de forma,
Tinha um pote de azeitona, mas agora ele tá quebrado no chão. Tinha 200 gramas de peito do peru. Tinha, tipo, mano, um negócio em conserva, tipo uns Cheetos, umas pipocas de micro-ondas. Então ele pegou comida mais ou menos que dá pra alimentar todo mundo ali por um almoço. Dá pra fazer vários sanduíches. E no geral, então você leva esse carrinho até lá. Você termina, bota algumas coisas, alguns elementos a mais que você quer pro almoço de todo mundo. E você chega no balcão e tem um jovem senhor não, né? Tem um senhor velho, bem carismático, assim. Boa tarde. Boa tarde, meu amigão, tudo bem? Tudo bem com seu amigo lá? Ele tava dando um pouco de problema mais cedo pra gente. Tudo, é ataque de pelanca. Eu coloco as coisas em cima da mesa e vou passando. Ele... Pip. Que ataque de pelanca? Pip. É comum nos jovens de hoje em dia. Eu nunca ouvi falar disso. Nem eu. Vai dar... R$25 tudo. Tá bom? Você não tá conseguindo se mexer, né? Você não tá no tabletop, acabei de lembrar. Aí. Eu fui ver se eu tenho dinheiro, na verdade, mas eu tenho sim. Imagina se eu não tenho, saio com os quentão do Joey. Você compra mais alguma coisa? É tudo isso, senhor? Você quer mais alguma coisa? Somente. Você tem um chicletinho aí? Chiclete... Tem vários aqui no balcão, de menta, de... Eu quero um azul. Tem esse aqui. Tem esse aqui, senhor. Eba! De ultra fresh. Tá Bidente. bom, perfeito. Que ódio! Eu adoro isso aqui. Tá bom. Eu só pago. Ok. Com o chiclete é 27, senhor. Meu Deus, R$2 de chiclete! Mas veio um monte, olha aí. Aí você abre e é tipo uma carteirinha com vários chicletes. Chiclete. Nossa, dá pra dar pra todo mundo. Eu vou levar, toma. Eu amo chiclete. Você então paga Nossa, e você olha pra trás e você vê que o Kaiser sumiu. Ele saiu, meteu a perna. Kaiser? Voltando então pra ordem. Peraí. Bom, vamos conversar sobre receita de bolo agora, velho, já que vai demorar 3 anos pra carregar. Não vai não. Já tá carregado. Eu acho. Talvez. Não tá não. Eu esqueci de botar. Tudo bem, não tem problema. Bom, tem uma receita de bolo de café que é bem gostoso. Tá, ok. Enquanto carrega, não tem problema, porque o que tá acontecendo agora é o Joey tá voltando da Agatha, enquanto a Beatrice e o Fernando estão juntos na área médica. E a Erin tá desmaiada. Vocês veem a Marcela saindo da maca da Erin, assim, indo em direção ao balcão. Tá travado tudo. Tudo bem, não você precisa pode fazer repetir no se mapa. eu Não tava- precisa fazer no mapa. Vocês sabem o que tá acontecendo. Tá. Vocês podem só jogar. Tá. Direito Você pode repetir? Eu tava meio picotando. concentrada no mapa. Não precisa. Esquecemos o arroz. Tarde demais. A Marcela tá saindo da maca da Erin depois de ter feito o possível ali que ela conseguia pra estabilizar ela e tá indo em direção ao balcão. Tá. Eu quero parar a Marcela no meio do caminho e perguntar: tá tudo bem com a Erin, Marcela? Eu consegui estabilizar ela, ainda bem. Ela precisa de no mínimo 1 semana de recuperação e ela precisa de um tratamento médico extremo. Tá, Você ainda vai cuidar bastante dela, né? No mínimo mais 1 semana de repouso. Ela não tem como liberar ela pra uma missão agora. Tá, Eu posso deitar aqui na maca pra descansar também? Você quer que eu dê uma olhada em Tomei um você? tiro. Se tiver tiver tempo? Você... Calma aí, aqui. Você então começa ela começa a te analisar. E vamos lá, agora entrando no sistema. Erin, você tá com uma lesão grave e com 2 de vida. Para recuperar toda a sua vida, você precisa de um tratamento médico extremo que custa 1.000. Pro Fernando, quanto de vida você tem? Eu tenho 3. Você tem 3 de vida? Você tem quanto de vida no total? 13. Tá, você precisa recuperar quanto? 10, né? Então, exatamente, você tem exatamente o que precisa para um tratamento médico moderado
porque você não tem lesão grave, certo? Isso. Então custa 500. Puta, eu só tenho 400. Eu tenho... Ô, Marcela, faz um desconto. Faz a boa, tenho Marcelo. Eu tenho 460. Ah, eu não posso. Desculpa, querido. Eu queria muito poder fazer qualquer tipo de desconto, mas eu não posso. Se a gente tirar o dinheiro direto da ordem, a gente vai ter como financiar os equipamentos e não vai ter nem como comprar os remédios da próxima vez. A gente Eu não tô tá lucrando ouvindo aqui, isso. a gente tá tentando sobreviver. Eu tô ouvindo Eu a consigo conversa? tipo assim, sei lá, fazer metade só do tratamento ou um pouco A gente menos. pode tentar fazer um tratamento médico leve. O médico leve custa 100 e você recupera 1d6. Um desses. Tá. Eu ouvi essa Quantos conversa? leves a gente pode fazer? É um por dia, você escolhe o tratamento. O tratamento médico leve você pode fazer ali no dia. O moderado leva um dia inteiro e o extremo é uma semana. Eu quero meus 500 de volta. Eu ouvi essa conversa, Selbo? Você A ouviu, Beatriz você ouviu, sim. Fê, fica tranquilo, eu te completo, Você Ela precisa do pode? quê? 40 reais? É 40 só. É porque eu dei 20 pra comprar comida. Eu te inteiro, de boa. Ah, é mesmo? Sim, Obrigado, Bia. imagina, meu bem, imagina. Então você vai querer fazer o tratamento médico moderado, é isso? Eu vou querer. Ok. Então, quinhentão aí menos e a gente vai te curar 10 de vida. Eu não consigo fazer nenhum tratamento pequeno. Posso curar agora já? Você pode curar. Sim, você pode curar. Você vai ter que passar o resto do dia na base da ordem. Não tem problema. Não tem problema. Em questão da Erin, a gente precisa... Ela precisa de um tratamento extremo, que é 1000. Calma aí. Não, pera. Eu acho que meu dinheiro tava errado. Aí é com você, eu não sei. É porque eu tenho 2 fichas. Meu dinheiro tava errado na ficha do Fernando. Tava 480. Só que eu tenho 580. Tá bom? Então você tem 580. Você pode gastar isso e ficar com 80. Não, eu tenho 560, porque eu dei os 20 e tal. Agora eu tenho 60. Velho, da Beatriz. Perfeito. Ô, Bia, boa. Bia. Eu achei mais 100 reais aqui. Não vou precisar, não. Obrigado, Mas viu? não vai ficar duro, não? Você não vai ficar Não, duro? não. Eu tenho dinheiro pra comer ainda. Tá tudo tranquilo. Obrigado. Nada, se precisar, tamo aí, mano. Vocês, então... Mano, eu tô com muita vergonha, porque, mano, quando você falou isso, eu tenho 13 reais, velho. Eu tô muito triste. Que ódio. Tá, Eu tô vou ficar desmaiada deitado. ainda, né? Você tá desmaiado, assim. Você tá em tratamento extremo. Mas se você tiver... se você tiver... Eu tenho, na verdade, um pouco mais do que o dinheiro que eu preciso, mas eu tô desmaiada. Tudo bem, mas a gente pode descontar. Aqui Brincadeira. é mais sistemático. Aqui a gente vai Eu só tô zoando. pra balancear. Não, eu tenho. Você tem os 1000 que precisa pro extremo? Eu tenho Tá. 1.250. Então, beleza. Então você pode descontar 1000 e aí você pode recuperar a sua vida inteira, mas você não tem como ir em missão. Enquanto isso, o Joey tá enquanto voltando isso, eu agora vou- da Agatha e tá indo em direção à ala médica. Eu vou me encontrar com o Joey ali na porta mesmo, porque eu já tava saindo pra encontrar com ele. Ok? E aí, Beatriz, como é que tá a Erin? Mal, mas ela tá estável. A Marcela disse que eu consegui estabilizar ela. Ela não vai poder ir em missões por pelo menos uma semana, mas ela vai sobreviver. Ok. E o Tristan tá no mesmo Jeremias? estado. O Jeremias tá sendo tratado, assim. Ele desmaiou, mas ele vai ficar Ele- bem também. Ele desmaiou? Desmaiou, Mas- acho que ele foi colocado muita carga de estresse nele também. Ele passou por Você- muita coisa, sabe? Você cuidou dele? Não, mas estão cuidando. Ok. E eu Eu só queria vou... falar. Eu só vou resolver o meu ombro que tá me incomodando, vou ver se a Marcela pode fazer alguma coisa. E a gente precisa voltar naquele prédio. Sim, é sobre isso que eu queria conversar com você. Eu não consigo pensar em nada. Eu só consigo imaginar a senhorita Liz ou no estado da Erin ou no estado do Jeremias. Isso tá me matando, a gente precisa voltar lá logo. Sim, vocês tinham uma relação muito próxima? Eu ouvi você dizer que cuidava dela de longe.
Ela salvou a minha vida. Ela e um rapaz chamado Thiago. Os dois me encontraram enquanto uma criatura assassinava os meus amigos. E desde então, eu faço parte da Ordem. Caramba. Então vocês devem ter uma relação bem próxima, eu acho. A gente vai encontrar ela. Eu vou fazer o que eu puder. Obrigado. Vamos lá cuidar desse ombro. Eu não vou cuidar, mas eu acho que alguém pode fazer isso por você. Você quer tentar cuidar do meu ombro? Não. Não ok. quero. Então o Joey vai em direção a Marcela. Você então vai. Você chega na Marcela. Fernando, que foi? Você quer fazer alguma coisa? Eu? Não, você fez um tchauzinho só pra eu saber. Não, eu tô a mimir. Tá. Ué, o Fernando, Eu tô- você não necessariamente tá dormindo. Quando a gente for tratar sobre a ala médica, tem esses 3 tipos de tratamentos diferentes. Vocês têm alguns remédios que vocês podem comprar. Tá tudo naquela tabelinha e tá tudo no documento que eu mandei pra vocês, explicando como funciona os remédios. E em questão de tratamentos, o tratamento médico leve você consegue fazer em mais ou menos umas 2 horas ali pra curar um D6 de vida. E aí é um D6 que eu vou tirar mesmo. Um tratamento moderado, você vai recuperar 10 com certeza. E se você tiver com uma lesão grave, você precisa ter um tratamento extremo pra curar dela, senão você não vai conseguir se recuperar ou você vai ficar tipo um mês fora das missões. Quando vocês estiverem em tratamento, vocês podem andar pela ordem, vocês podem conversar, vocês não podem ir em missão, porque senão vocês vão quebrar o tratamento e vão perder a vida que vocês recuperaram. Que horas são, mestre? Agora é 12:30. Eu tô sem sono, gente. Posso perdi. chegar? Pode. Faz quanto tempo O Kaiser que a gente saiu de o lá? Kaiser chega correndo e o Arthur chega logo depois dele. Alguém me viu? Não, você chegou na pernada e você entrou pelo... O salão tá todo vazio, tá todo mundo na ala médica. Eu vou direto pra sala de pesquisa, mano. Quero que ninguém me veja, não. Tô indo direto pra sala de pesquisa. Ok, você passa direto e você chega na sala de pesquisa. Opa, aqui, ok. Você pode ir... Você chega lá e tá o Samuel e a Letícia fazendo deles, assim, como sempre. Pera, no meio do caminho eu paro, aí eu bato na porta aqui da sala da Agatha. Ok. Dá licença. A porta já tava aberta, no caso. Você entra assim e você vê ela aqui atrás mexendo em alguns frascos. Agatha. Kaiser, o que foi? E ela vem correndo na sua direção. Ela vem bem correndo mesmo, ela vem super rápida. Eu tô com uma cara muito de derrotado, tipo, bem cansado mesmo, assim. Eu entrego a foto que eu tirei do símbolo que tava no chão lá, gigantesco. O que é isso aqui? Eu entrego pra ela a foto. É um símbolo ocultista, eu não... Você sabe de que é? Não, é de algum tipo de ritual, eu não sei. Talvez... Se você me der um tempo, talvez eu possa tentar analisar e tentar entender o contexto disso aqui. Tá bom. Tchau. Aí eu saio. Tchau! Ok, era isso só. Ok. Aí agora eu vou pra sala de pesquisa. Selva, faz quanto tempo que a gente saiu de lá? De lá onde? 80. Opa, corta Do aqui. prédio. Meia hora? Só faz meia hora. Sim. Porque teve muitas conversas paralelas, só foi meia hora. Até ir no mercado e voltar e tal. Você chega, tá o Samuel programando alguma coisa e a Letícia tá organizando alguns documentos. Tá, eu só chego e sento na minha mesa. Sim, é o que Nem é fala o com de eles. praxe que normalmente acontece. Você senta na mesa que tem várias fotos de todos os lados. Essa aqui é minha cadeira? Pode ser, você escolhe. Tá. Eu quero olhar o Chris pra ver se tem alguma atualização sobre talvez a Tá aqui, ó. Liz ou alguma coisa Não é assim. mais. Ou alguma outra coisa que aconteceu. Não teve nenhuma atualização porque o Chris ele só serve pra detectar os casos. Ele não te atualiza com novas informações. Ele acha um parâmetro e ele te entrega, tipo, ó, tem algo estranho aqui, vai investigar. Tá, beleza. Tá, então só isso mesmo. Agora eu fico aí. Ok. Eu Enquanto quero, isso- quero me curar ali. Ups. Você vai então em direção à ala médica, né? Isso. Perfeito. Vou em direção a Marcela. Ou Renan, aliás. O Renan tá cuidando do morador ainda, a Marcela tá no balcão. A Marcela tá no balcão, não Sim. tá com a Eren? Não, ela tá no balcão, ok. ela já curou a Eren já. Ela já tá. Então eu quero falar com a Marcela mesmo. Ok. Vai lá? Marcela, eu sei Oi. que você tá... Oi.
eu sei que você tá ocupada com o pessoal aí, mas você consegue dar uma olhada no meu ombro? Eu levei um tiro mais cedo. Ah, nossa, tá meio feio mesmo, né? Você quer um tratamento? A gente pode fazer. Não é a primeira vez. Eu quero sim. Ok. Qual tipo de tratamento você vai querer? Me diz as opções, tem o D6, que é 100 reais. Tem o D6, 100. Tem o moderado, que é garantido 10, que é 500. E o extremo, caso você esteja lesão grave. Bom, eu não tenho lesão grave e eu preciso de 9 de vida, então eu vou fazer o... Moderado. Vou fazer o moderado. Ok, é 500. Quanto tempo eu preciso ficar aqui? Você vai ter que ficar aqui durante o dia inteiro, até amanhã. Vai ter que repousar aqui na ordem, pra cuidar pra tratar disso aí. Eu não tenho todo esse tempo. Você pode só limpar e deixar o suficiente só pra que não infeccione? Aí eu vou fazer o D6. Ok. Tá, pode ser, claro. É o possível. Você gasta 100 aí, vamos descobrir. É tu que rola? Sim, 6. Você tirou 6. Nice, meu irmão. Caralho, fui perdoado pelos... Mano, o cabeludo levanta financiamento de 2 milhões e não dá 500 conto pra nós, cara, pra nós se curar, Vocês, velho. em compensação, vocês procuraram um pouco na dungeon. Vocês pegaram só o Marcela, boss lá. eu falei pro Kaiser pagar, que eu tinha dado dinheiro pra ele. Daqui a pouco ele passa aqui. Tudo bem, eu posso contar direto da conta dele, se for o caso. Melhor. Tá, deixa eu subtrair aqui. Elas sabem que vocês são amigos já e ela desconta sem problema, sem desconfiar muito. 100 reais? 100 reais, é. E aparentemente ele foi comprar almoço, se você quiser comer depois. Não, tá tudo bem, eu como correndo mais tarde, não tem problema não. Obrigado. Ô, almoço! Vocês escutam assim, não dá. Vocês ouvem então o Arthur chegando logo depois que o Kaiser saiu correndo. E ele chega na ala médica pra encontrar todo mundo. E aí, gente, ó, quem quiser comer, eu comprei muita comida gostosa pra todo mundo. Nossa, aí sim. E Arthur, como que chiclete. tá o Kaiser? Ele tá bem, ele veio na minha frente, inclusive. Eu achei que ele ia estar aqui com vocês. Ele deve estar lá na sala de computador. Verdade, eu nem vi ele entrar. Eu Ele também tem não. jogado aquele low, geralmente isso acalma ele. Alô? Arthur? Caiu aqui. Tá. Caiu aqui, cara. Eu falei toda hora. Ok. Melhor então. Não quer falar comigo, né, Jun? Eu quero descer aqui e conversar com o Renan. Ok. Enquanto isso, o Joey vai no banheiro. O Renan tá terminando Renan. de fazer bandagem. Ele... Ai, oi. Posso Ele ajudar? ele tá bem? Ele tá dormindo? Ele tá... Eu não sei, o braço dele tá terrível. O que aconteceu com ele? Ele ficou... Tá completamente infeccionado. Não sei nem se ele vai sobreviver, na verdade. Como é que ele tava de pé conversando? Meu Deus. A gente encontrou ele no prédio lá. O pessoal encontrou ele. E ele tava sendo obrigado a bater, aparentemente, na família dele. E a matar familiares. Meu Deus, que horror. horrível. Eu nunca me acostumo, sabe? Desde o que aconteceu com meu filho, eu não... Não parece ser verdade ainda. Aconteceu muita coisa em um ano. A gente não se conhece direito, mas prazer, Fernando. Eu estendo a mão pra ele. Prazer, Renan. Eu vou lá comer. Você quer comer? Eu trouxe comida. Eu vou comer com a Marcela depois, não se preocupa. Obrigado, Fernando, ok. né? Prazer. Isso. Você acha que vale eu trazer alguma coisa pra ele comer? Não se preocupa, a gente tá cuidando dele bem. Vocês fizeram bem em salvar ele, viu? Parabéns. Ok. Não. Você vê que ele é um cara bem tímido, assim, ele nunca olha nos olhos, ele sempre fica muito nervoso quando ele tá conversando com pessoas. Ao contrário da Marcela, que é muito sociável, parece que desde o momento que você conheceu ela já parecia conhecer vocês há anos, assim. Eles são opostos nesse sentido. Eu toco no ombro dele e falo, você sabe que a nossa missão é salvar todo mundo. A gente tem que fazer o possível, eu acho. Se vocês tiverem alguma... vocês estão investigando, né? Sim. Eu tô tendo que ajudar a Marcela, porque tá tendo um monte de gente aqui. Mas depois, se você precisar, você pode me encontrar no laboratório. Lá eu sou um pouco melhor do que aqui. Tudo bem.
Obrigado, viu? Pode deixar. Eu posso falar com o Arthur? Por favor. Eu vou indo onde tá o Arthur e a... A Marcela tá perto de mim, né? Sim. Marcela. Ela tá no balcão, assim, ela... Oi, quem foi, Arthur? Olha aqui. Eu abaixo a manga assim, ó. Faço assim, cai a manga. Machuquei. Fernando Nossa, vai no banheiro tá também. Feio? O que aconteceu no seu braço? Foi a mesma coisa que aconteceu com a Eren. Cadê a Eren? Você vai querer... A Eren, a gente deixou ela em tratamento, ela tá numa situação bem complicada. Você... Eles te explicaram o que foi? Eles explicaram mais ou menos por cima. A Beatriz falou alguma coisa sobre... Eu não entendi muito bem, na verdade. Foi coisa de ritual. O cara abriu o livro, passou sangue e acabou fazendo isso Foi um comigo e ritual. depois fez isso com a Eren também. Aconteceu isso com você também? Aham. Aqui, ó. Meu Deus. Ok, vem cá, eu vou tentar tratar isso. Qual você vai querer fazer? Por favor. De graça, né? Eu não posso, Arthur, você sabe disso. Ai, Marcela. Se eu almoço pra você hoje também, aí eu saio assim, no almoço. Você não vai querer fazer nenhum tratamento? Eu não tenho dinheiro, velho. Eu voltei do banheiro e eu vi isso aí acontecer. Ok. Marcela, pode descontar do Kaiser. Você também faz isso? Eu dei dinheiro pra ele mais cedo, vocês viram? É que eu sempre desconto da conta dele também. Desconta do Kaiser, então. Ok, eu vou deixar aqui na ficha de agente dele. Tratamento médico leve? É o de 100. Ok. É o de 100, né, que é o leve? Cara, pior que eu tenho dinheiro, eu tenho muito dinheiro, mano. Você curou 5. Ai, obrigado, senhor. Nesse momento, Fernando volta já, tranquilo. Vou falar com o Fernando. Fernando já tá bem, né? Já tá estável os ferimentos? Sim, todos vocês já... eu não vou narrar, tipo, toda vez que ela for tratar vocês, mas considerem que quando vocês fazem o tratamento, ela vai lá, faz a bandagem, limpa direitinho, pra gente não ficar eternamente no roleplay de cura também. Então, vou falar com o Fernando. Vamos montar um lanchinho pra todo mundo? Em uma dessas mesas? Pode ser. Cadê a comida que o... Eu vou pegar a sacola que ele trouxe e levar pra uma dessas mesas aqui do meio. Eu coloquei em cima de uma maca aleatória, assim, pode pegar. Vocês então preparam, vocês vão até uma dessas mesas. Elas estão cheias de coisa aqui, mas é só representativo. Vocês podem, tipo, usar uma mesa meio que limpa assim e sentarem ao redor dela pra conversar enquanto comem e investigar. Beleza. Na real, eu queria montar os lanches pra dar pras pessoas, ao invés de só comer. Ok? Tipo, pegar o pão, botar com um presuntinho. Peito do Peru. Peito do Um Peru. peito de peru, um peito do Peru. Você faz isso. Então vamos lá. Perfeito. Numa mesinha. Ah, Enquanto isso também eu queria conversar com o Fer. ok? Cadê? Vamos ali numa mesinha? Eu vou junto com ela. Eu vou do lado dela. Enquanto a gente tá fazendo os Tá, e pães. os outros jogadores fazem o quê? Eu tô na sala da pesquisa. Eu fui lá falar com o César. Kaiser. Ok. Kaiser. Eu tô bem também, depois de curar é só isso, né? Sim. Pode sair. Você, Eu ela também vou tratou atrás, você, vou junto, pra deu uma informática. limpadinha ali e ok. Você vai junto com o Joe, então? A porta é aqui, ó. Ok. Eu não tô achando a porta. A porta tem que ligar a luz aqui. Eu nem chega, entro cê- muito. Você O Joey nem entra muito. Você consegue ver que eu tô jogando, não é LoL, eu tô jogando CS agora. Entendi agora por que rolou tudo aquilo, mano. Porra, tá explicado, velho. Eu tô jogando CS e comendo um salgadinho candangos de presunto. O Guaxi morreu de novo? Eu tô aqui. Não, Mas tá. bugado Foi aí? só bugadinha, mas tá safe, pode ir. Kaiser, você pode carregar meu celular aí? Oi, Joey. Posso? Antes que eu esqueça. Aí eu entrego pra você os R$500, que agora não são mais 500 porque eu já descontei aqui, eu te dou 300. Então você adiciona 300 aí, mas considera que eu te dei 500. Pode ficar, não tem problema. Não, é seu. Eu não tenho onde guardar, fica com você. Olha o tanto de bolso nessa sua roupa. Não tem bolso, é tudo estético. É tudo falso. Não é bolso. Kaiser, você ainda tem aquelas Eu tô colocando mais um polaroids? chiclete. Quando vocês veem, eu tô tipo com 5 chicletes na boca já. Tomou um grandolfo. Você tá aqui também? Eu fui junto. Eu tenho que trazer você. Eu tenho que trazer você. Eu esqueço que você tá assim o table top. Não sabia que ele tava aqui.
O Arthur chega logo depois do Joey, ele chega agora. Putz, aqui. O que Kaiser, foi? Antes de qualquer coisa, você tá bem? O Arthur falou que você ficou nervoso no Tô mercado. bem, tô bem. Fazia tempo que não acontecia, mas tá tudo bem. Você ainda tem aquelas Polaroids com você? Claro? Por acaso você tem uma da senhorita Liz? Eu com certeza tenho, né, mestre? Não. Não, e aquela que eu tirei no sovaco seco? Ah, não, O não. original? Aquela lá você tem, sim, a Liz jovem. O original. Eu tenho Aí você alguma, tem, assim. você tem aquela foto nova da investigação que o Sr. Veríssimo entregou pra vocês. Tá. Eu Você não posso ter pode- tirado mais nenhuma, assim, mano? No meio, depois que não acabou a missão? Depois não, do segredo porque na Ela Floresta? brava, assim, ela porque nervosa na Ela ordem. sumiu? desde que a missão acabou, ela se distanciou de todos vocês, não conversou mais. Então vocês nem tiveram Tá. oportunidade de conversar. Tá, então eu tiro do meu bolso, assim, um bocadinho bom, assim, amarrado de Polaroid com aquele elastiquinho de dinheiro. Aí eu tiro o elastiquinho, dou uma folheada, assim, aqui. Aí eu entrego uma que tem eu, o Arthur, o Joey, o Thiago e a Alice no sovaco seco fazendo assim. Obrigado, Kaiser. Talvez aquele rapaz Jeremias tenha visto ela, talvez ele reconheça o rosto. Eu vou esperar ele acordar pra mostrar e depois eu te devolvo, ok? Tá bom? Tem aquela outra também, aí eu entrego a da versão Shippuden da Alice. A da investigação agora, né? Essa eu posso puxar. É. Vocês querem chiclete? Eu quero um. Aliás, não, a gente vai comer. Essa aqui você entrega. Por favor. Ok. Aperta. Eu tô O comendo Joey um pega, então. candango de presunto. Vou adicionar no inventário, mestre. Ok. Chiclete? Não, foto. Kaiser, um dia você me ensina a jogar esse jogo novo que você joga? Tá bom, ele é mais fácil do que LoL. Eu não jogo mais LoL. Você não joga mais LoL? Mas e os Não. heróis? Ué, esse não é LOL, não? Não, eles me xingaram uma vez por causa do meu Warwick Mid. Aí eu fiquei boladão. Eu não sei o que significa, mas você ganhou? Essa partida em específico a gente perdeu. Aí eu não jogo mais, tava passando muita raiva. Erin, pode dar um teste de constituição pra mim, por favor? Pra ver se você consegue levantar. Passar raiva não é bom. Não mesmo. Vocês estão bem? Estão com fome? Quer dizer, o Arthur comprou peito do peru, pão de forma. Normal. Ok. Você consegue levantar. Você consegue caminhar um pouco, assim, devagar, mas você tá conseguindo... Você tá em recuperação, você tem que ficar em repouso, mas você consegue dar uma caminhada e conversar com o pessoal. Tá. Você acorda na ala médica e você... tá sozinha, você não vê ninguém ao seu redor. Pode levantar aqui? Eu quero só puxar um negocinho. Aqui. Pode levantar, mas eu vou só puxar a sua miniatura certa. Ela ainda acha que ela é imortal, né? Sim, ela ainda acha que é imortal. Ai, meu Deus. Tá lá. Essa é você com as bandagens agora. Ai, que bonitinha. Você tá com bandagens ao redor de todos os seus braços. Tem uma no seu pescoço e tem um curativo no rosto também. Ai. O que aconteceu, hein? Cadê todo mundo? Eu vou andando um pouquinho, devagarzinho. Você vai trabalhando. passando e quando você tá passando pelo lado da Marcela, você vê o Tristan assim, desmaiado ainda. Ele tá numa situação bem pior que a sua. Você vê a Marcela. Harry! Tenta pegar leve um pouco só, tá? Eu vou deixar você dar uma caminhada por aí, porque o seu problema é mais de hemorragia, mas tenta dar uma segurada. Não pega muito pesado, tá bom? Ah, que isso, eu consigo. Tá tranquilo. Cadê todo mundo? Eu acho que eles foram lá pra cima, pra sala de pesquisa, não sei. Eles falaram alguma coisa sobre isso. E como o Tristan tá? Eu não sei. É, Eu tô esperando ele você recuperar. precisa... O pagamento dele já foi... Do tratamento dele já foi feito? Sim, Como é que tá? ele mesmo. Eu cobri. Tá coberto pela conta dele. Ele tinha bastante coisa acumulada. Tudo bem. O pessoal tá bem também? Tá todo mundo melhor que você, isso eu posso dizer. Que isso, tô muito bem. Eu vou lá ver o pessoal, então. Ela dá umas cambalhadas, dá umas tropeçadas assim. Ok, pega leve.
Você vai então Eu- seguindo em direção a... E você vê o Fernando e a Beatriz conversando na mesa. Comendo um bauru. Preparando alguns sanduíches. Olha quem chegou, Aí, olha quem chegou. Eu chego, apoio na mesa aqui. E aí, pessoal? Você devia estar andando? Não, ela deveria estar na cama. Senta, Erin, senta. Não porque você pediu, mas tá tudo bem. E aí? Qual que é o Eu vim plano aqui do agora? lado dela pra ajudar ela a sentar. Senta aí. Não precisa não, Fê, tá tranquilo. Não, eu quero te ajudar. Tá. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar pra lá? Comer um peito Não. do peru no momento, tá bom, Erin? Pega um aí, ó, bem Eu gostoso. sou lacto-vegetariana, Bia, você não sabe mais. Será que tem com queijinho aí, alguma Opa, coisa? você tem. Tá na mão já, tô fazendo aqui, ó. Um queijinho e um alfacinho pra você, tá bom? Opa. Queijo prato. Queijo prato, melhor. Eu que escolhi, ué. Kaiser? Eu que escolhi. Queijo prato, queijo prato. É bom, É. tá na mão, tá na mão. Entreguei pra ela um lanchinho. Moleque, velho. Ela pega na mão. Desodor. Valeu. E aí, como é que tá o Lu? O Fê, tá bem? Tá. Seu ombro? Não, tá tudo bem. Eu tô ainda me curando aqui, tá ainda cicatrizando tudo, mas... A Marcela é incrível, né? Mas nada aconteceu comigo. Não sei por que vocês fizeram esse alarde todo. Como nada aconteceu com você, Erin? Olha o seu estado. Ué, que Olha- estado? Olha Só seu tem braço. Só tem umas bandagens aqui. Nada pode acontecer comigo. Erin, você Tá quase tranquilo. morreu. Eu não ia morrer, Fernanda. Isso só estética. Erin, eu acordei e eu olhei pra baixo, você tava estirada, sangrando. Ninguém sentia seu pulso, Erin. Ninguém. Vocês não sabem checar pulso, deve ser isso. É verdade, eu não cheguei nem a perguntar o que a Erin tava fazendo no meio daquele círculo, daquele símbolo. Eu ia matar todo mundo. O que tava fazendo ali? Você Explodir a viu o que porra aconteceu, toda. Bia? Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. E eu acho que ela bateu a cabeça, eu tenho quase certeza. A minha cabeça não tá doendo. Eu acho que não Nada é recomendado você ficar aqui. Eu acho que você devia voltar pra Erin, cama eu acho que também, você né? precisa. Você precisa Não, descansar. a Marcela me liberou pra andar por aí. Tá tranquilo. E eu devo ir com vocês. Não, você não vai, porque se eles forem, nem eu vou. Eu ainda tô sentindo coisa, eu não quero correr esse risco. Eu acho que nem o Lu quer. E eu não acho que vocês também não deveriam correr hoje esse risco, não. Meio- Que risco. meio Não que a tem gente risco precisa. nenhum. Nada vai acontecer comigo, gente. Podem ficar A tranquilos. gente podia ir outro dia, amanhã. Vamos amanhã. Na verdade, eu acho que a gente precisa ir hoje, porque naquele bilhete que a própria Erin encontrou, dizia que ia ter um carregamento durante a noite. Ia acontecer algum ritual, então a gente precisa estar lá durante a noite pra entender o que vai acontecer. Então, a gente vai hoje à noite. O Lu não sabe a gente, desse bilhete, né? Vocês contaram pro Lu sobre esse bilhete? Eu não sei, eu não lembro quem tava nesse momento. Erin, você sabe dizer? Eu acho que sim. Eu não lembro o momento exato em que ele apareceu, mas... Não, Acho que vocês. Eu tava sim. quando vocês falaram do bilhete. Vocês falaram do bilhete, eu tava no. Ele não na sabe van do junto com o bilhete. Kaiser. Então Ele não sabe do bilhete? Então tá, eu vou ficar aqui. É menos mal, ele não vai ficar bravo comigo. Tá. Tudo bem. Your choice. Eu vou. Tratado. Você não vai, Erin, eu não vou deixar você ir. Nem você, nem o Tristão. O Tristão mal consegue levantar e vocês estão quase na mesma situação. Ele tá bem mal. Eu não tô mal. Fê, eu acho que não adianta a gente tentar conversar nesse momento. A gente vai decidir isso daqui a pouco, beleza, Erin? Quando todo mundo chegar e tal. Tá. Me dá mais um pão aí. Tamo aqui, tá na mão. Ok, vocês, então, a galera aqui de cima, como é que tá o processo? Vocês estavam conversando, vocês vão descer? Eu tô mandando ver na minha partida e comendo candangos do Eu tô presunto. assim já, ó. Porque tem muito chiclete na minha boca, tipo, eu tô com um bocão. Pessoal, a Beatriz estava fazendo alguns lanches pra gente. Vamos comer pra se preparar. Porque Eu tô comendo. você vai comer só isso aí, Kaiser? Isso não é saudável. A gente já conversou sobre isso. Quer que eu Joey. faça um sanduíche pra você, Kaiser?
eu tenho cara de saudável? Aí eu olho pro Joey assim com a minha cara de... Mano, todo suado ainda, tá ligado? Com um olhar assim... Eu queria levar uns lanchinhos pra eles, assim, que eu tinha montado. Vou falar, Fê, você pode ficar aqui com a Erin um minutinho, eu vou levar pro pessoal que tá ali no QG. Peraí que eles... bom. É que enquanto vocês estão conversando, eles estão conversando agora. Peraí. Ah, tá. Eles podem descer nesse Kaiser, meio tempo. só pausa o jogo e vamos comer, depois você continua. Joey, não tem pause. Como assim não tem pausa? É um jogo. Mas... não dá, ele é online. Então pausa o online, pausa a internet. Tá acabando a partida. Vai lá na frente que depois eu encontro vocês. Mas melhor, nem adianta discutir com ele. Ok, não demora. Vocês Tá, estão... Vamos, Arthur. Vocês sabem qual que é o próximo passo? Como assim o próximo passo? A gente ainda não achou a Alice. Tira o chicletão assim da boca, assim, ó. Eu Mas ainda vai acho rolar que ela tá entrega? naquele prédio. Ou vai estar no prédio hoje à noite, segundo as anotações dela, eu não sei. É verdade. Kaiser, eu só consigo imaginar ela ou na situação da Erin ou na situação do Jeremias. Eu não tô feliz aqui. Joey, você esqueceu de como a Alice é durona? Vamos pensar positivo. Enquanto isso, o pessoal aqui de baixo, vocês veem saindo de dentro da área médica o Jeremias, assim. Ele tá um pouco mais... Ele parece estar com um semblante um pouco melhor. Ele vem em direção à mesa, assim. Ô, A Jeremias. Marcela falou que vocês estavam comendo alguma coisa e ela pediu para que eu viesse comer também. Fica à vontade, Jeremias. Pega o que você quiser. Tem vários lanches senta- aqui. Com carne, senta sem aqui. carne. Qual é o nome do menino da espada? O Joey. Que é Joey, né? Ele, Joey, tinha me, isso, ele tinha Joey. me feito uma pergunta e eu não... E eu não tava conseguindo pensar na hora, mas agora que ele falou... No Vocês seu estão- tempo, Jeremias. Senta aqui. Vocês estão procurando... Vocês estão procurando uma mulher? Isso. Vocês têm alguma foto dela, alguma coisa? Eu vou checar agora. Eu posso ir lá perguntar se eles têm alguma foto dela? A gente tava descendo, vamos eles se estão encontrar chegando daí. agora. Ah, beleza. Nossa, eu vim na velocidade da luz aqui agora. Vem, Arthur. Eu fiquei lá pra terminar minha partida. Alguém tem que me mano. levar, me leva junto. Eu levei. Joey, você chegou bem na hora. Jeremias estava perguntando se vocês têm alguma foto da Liz. Da senhorita Liz. Elizabeth. Jeremias, você tá em pé, você tá bem? Eu só preciso comer um pouquinho. Eu vou ficar bem, Eu tô acostumado já, garoto. E aí, pessoal, suave? Erin, O que você tá fazendo aqui, moça? o que você tá fazendo fora da cama? Eu tô muito bem. Inclusive, eu... Ai, au! Eu tô pronta pra outra já. Gostei de você. Joey. Eu também. Ah, Ela precisa Jeremias. descansar. Você tem uma foto dela? uma foto de quem? Da moça que você tava procurando. Ah, sim. Inclusive eu ia te mostrar. Essa daqui. Quando você mostra, ele... Na hora... Eu lembro dela. Eu lembro dela porque Onde ela era uma das únicas que não pareciam que moravam na rua, assim como a gente. Ela estava no Ele caminhão com levanta o você? olhar à sua direção, assim, e ele, tipo, olha com um olhar meio triste. Eles já levaram ela. Pra onde? Faz uma semana. Eu não sei pra onde eles estavam levando. Eu não tava entendendo muito bem. Eles levavam alguns de nós em caminhões e deixavam os outros pra trás pra ficar torturando. O que eu lembro que acontecia é que apareciam uns homens todos cheios de tatuagens e com umas roupas estranhas, e eles levavam sempre os caminhões cheios de gente. O único homem que conversava com esses caras tatuados era o gordão. Deve ser o síndico. Eu chego aqui Joyce. agora. O Joey sai pra essa próxima mesa e fica ouvindo a conversa.
O que mais você pode dizer pra gente, Jeremias? Você lembra de mais ela alguma tinha coisa? um cara com ela, um homem que parecia se vestir parecido com ela. Um homem um pouco maior de barba. É só E o que isso aconteceu com ele? Ele também foi levado, eles foram levados no mesmo carregamento. Faz mais ou menos uma semana. Eles saíam de madrugada? Eu não sei exatamente quantos dias passavam, desculpa, o tempo era muito estranho pra mim. Ele só... Tudo bem. Não é culpa sua, Jeremias. Não é culpa sua. Às vezes eu queria ser levado no caminhão só pra poder ir embora daquele lugar. Eu não sei pra onde os caminhões vão, mas qualquer coisa era melhor que aquele inferno. Jeremias, respira. Senta e come. Eles foram levados... Os homens... Por homens armados, eu não sei pra onde eles vão. O único que poderia saber provavelmente era aquele homem grandão que vocês mataram. Bom, ele deve ter deixado alguma coisa pra trás. A gente tem que voltar e ver se acha alguma coisa. Tá, calma. Jeremias, senta. Senta e come. Se alimenta. Obrigado, Você obrigado. tá- Ele começa Dá a pra ver comer que você tá assim. fraco. Desculpa não poder ajudar mais, eu tô ainda Você já processando ajudou tudo que tava muito. acontecendo. Você já ajudou muito, Jeremias. Não é obrigação sua ajudar a gente. É nossa obrigação ajudar você. E o que você falou pra gente agora já vale de ouro. Obrigado. De verdade. O Joey volta. Ele come quieto. Eu pego um Bauru também. O Joey volta. Agradece o Jeremias. Pega a foto. Devolve pro César. Pega um sanduíche pro Kaiser. O Jeremias, ele Entrega pro parece Kaiser. estar querendo esconder alguma coisa. E ele olha pra cima pra vocês. Eu não sei quem é essa mulher ou exatamente o que eles faziam com quem eles levavam no caminhão, mas o que era perceptível é que se o que eles faziam com a gente já era ruim, ele olha pra vocês. O que esses homens tatuados devem estar fazendo com ela deve ser pior ainda. De todo mundo que tava lá, aquele homem grande que torturava a gente, ele parecia morrer de medo desses homens tatuados. E nada dava medo nele. E é aqui que a gente vai ir pra pausa, vamos pro intervalo de 5 minutinhos. E quando a gente voltar, a gente continua a investigação de onde está Elizabeth e seu aprendiz Gustavo. Maldita. Voltamos já. 5 minutinhos. Segura aí, rapaziada.
vamos, que a gente tem muita coisa ainda pra fazer nesse episódio de hoje. Alô, Um alô, RPG em que eu estamos jogo de com os meus volta. amigos. Ah, eu tô tentando te imitar. jogo- Não, jogo por que com eu vou os amigos, estar me a gente conta explicando? histórias. Por que eu vou estar explicando o RPG no meio do RPG? Não faz nem sentido isso. Ah, porque vai que alguém chegou agora. Então, mas Às aí... vezes tá regravando. Mas aí pode Porque ficou pegar a ruim o gravação primeiro depois na take. quinta, pense nisso. Certo. Estamos de volta então, deixa eu puxar vocês aqui. A gente parou antes do intervalo, quando o Jeremias tinha falado que viu a Liz sendo levada com o aprendiz dela em um caminhão para algum lugar e que a única pessoa que sabia para onde eles estavam sendo levados provavelmente era o síndico Sidney. Ou era ao menos o único que conversava com as pessoas que levaram ela embora. Gente, eu acabei de lembrar que o livro que eu peguei lá que sei lá, caiu no chão e pediram pra eu pegar. Eu deixei na van, eu vou lá pegar, tá? Tem que entregar pra Agatha. Tá É bom. uma quê? boa. Não, eu vou com você. Eu tenho que falar com ela mesmo. O Joey Na tem verdade, eu cuidado. acho que a gente devia olhar um pouco do livro antes também, pra ver Mas se a tem gente não algum- vai entender nada. Provavelmente tem vários símbolos e coisas que a gente não entende. Ela entende. Eu não quero tocar Tudo bem. naquilo. É, e eu não quero assim, olhar também pra o que abrir. fez isso aqui, ó. Ah, eu Aí, pego, não tem problema. Calma aí. Ah! Foi o livro que fez isso com você, Arthur? Foi, o Sidney pegou esse livro, ele passou sangue, se eu não me engano, e quando ele fez isso eu comecei a sentir minha pele queimar, eu não sei, e quando eu olhei tava desse jeito. E ele deve ter feito a mesma coisa com a Eren, só que ela foi em maior escala. Sei lá. Bom, vamos na van pegar o livro. Não, você vai ficar aqui. Eu posso ir na van pegar o livro. Não, eu vou sozinho, Eren. Fica aqui. Arthur, eu já volto. Fica aí também. Não, eu eu vou vou ficar contigo. aqui. Tá tudo bem, eu vou contigo. Não, Bauru. você vai ficar aqui, Eren. Eu já Eu falei não que vou eu sair pra vou lugar Não tá nenhum, legal só com vou ir na você. van. Tá, eu Eric. quero falar com você na van. Vamos. Não quer. Eren, fica aqui, eu já volto. É isso, Eu vou gente. indo. Eu vou correndo. Aqui nem é tão ruim. Aí eu dou uma mordida no Bauru. É... Aqui é bom. Eu pego o bauru dele como... Mano, eu te odeio, Arthur. Vamos dar Pô, uma olhada foi nas nosso, coisas que a velho. gente reuniu, aqueles papéis, o diário dela. Vocês estão com as coisas aí? Ah, sim, tem algumas coisas comigo. Vamos Comigo tentar também. organizar um pouco as coisas, porque é muito estranha toda essa história. O fato dele ter dito que ela foi levada, sendo que na carta que ela escreveu parece que ela fugiu. Mas às vezes ela pode ter tentado fugir e não deu certo, né? Sim, acho Tudo que é sobre indica isso que ela a gente foi tem que levada pensar um junto pouco. Porque com o se a aprendiz gente dela. for pensar, Sim. a gente tava em 6 pessoas lá e quase saímos com um morto e muito machucado, várias pessoas, sabe? Então só ela e o amigo dela, não sei se eles conseguiriam. O Kaiser reconhece a descrição do homem maior, um homem gordinho barbado, como a aparência do Guto, que já foi na área de pesquisa quando ele trabalhava lá. Ele nem tinha conversado, mas ele ouviu ele conversando com a Letícia sobre aquele relatório do apartamento que ele pediu. Vocês viram no primeiro episódio. Tá. É, provavelmente o homem que tava com a Liz era o Guto mesmo. Ah, Guto... Quem é Guto mesmo? Ele era da sala de pesquisa, ele trabalhava ali perto de mim. É o aprendiz da Elizabeth. Não, ele não trabalhava na área de pesquisa. Ele foi lá, pediu uma coisa pra Ah, ele Letícia. foi lá? É. Ah, Mas ele é então novato, ele acabou de entrar na ordem, ele só ia algumas vezes. Tá, ele foi lá uma vez na sala de pesquisa, eu lembro de ter visto. Eu vi ele, né, um pouquinho? Você viu ele, sim, de relance, você viu ele falando com a Letícia. Tá. Ele falou... Eu sei o que ele falou com a Letícia, não? Ele pediu o relatório do Ah, apartamento. É, eu vi ele lá indo pedir o relatório. É definitivamente ele. O Joey tá muito pensativo, ele tá em pé ainda, com as mãos assim na mesa, olhando pra baixo. Ele vira pro Kaiser e pergunta: Kaiser, eu posso ficar com essa foto? Pode? Eu prometo vontade. devolver depois. Não se preocupa. A Beatriz também tá muito confusa a respeito de tudo que tá acontecendo, porque ela não conhecia a Liz, mas ela ainda estranha muito essa situação. Porque, como a gente pôde perceber com o Jeremias, com o que ele mesmo disse, ela era uma das únicas que não parecia que não tinha uma casa, que é a única que estava destoando dentre as pessoas que estavam ali. Então eles devem ter um motivo para ter pego ela especificamente. Eles provavelmente já estavam com um olho nela. E Pera, talvez... você tá falando isso com a Beatriz?
Sim, como Ah, tá, Beatriz. você tá falando isso, tá. Eu achei que você tava pensando. O Jeremias, ele quando você tá falando, ela e alguns outros moradores do apartamento eram levados. Não eram só moradores de rua, às vezes as pessoas que se mudavam pra lá, mas todas eram mais pobres, assim como a gente. Ela era uma das únicas que parecia ter dinheiro, não fazia sentido ela estar morando lá. Bom, parece que ela foi pra lá justamente pra pesquisar sobre isso. Porque ela devia saber Sim. alguma coisa já. Foi Sim, totalmente ela- proposital. Sim, ela tinha descoberto muitas coisas sobre essa tal de desconjuração, né? E inclusive sobre coisas dos casos antigos dela, que estavam todos relacionados, pelo que parece. E eles devem ter tido um motivo específico pra capturar ela também. Gente, desculpa fugir um pouco do assunto, mas vocês estão errando o nome do Fernando. É Fernando. Por que vocês chamam ele de Luciano? Não, eu também achei que era, tipo, Fernando Luciano, o nome dele, o sobrenome. É sobrenome? Acho que é. Mas por que não só Fernando? Vocês ficam chamando ele de Luciano? Às vezes ele não gosta de Fernando. Acontece uma coisa com o Fê e... Já deu tempo de eu voltar, não, Selbit? Você voltou, sim, você foi e voltou rapidinho. Nesse tempo você pode ter voltado já. Você foi pegar o livro e voltou. Bom, Você volta isso- devagar que você tá carregando muita coisa. Você tá carregando muita coisa pesada na sua mochila. É verdade, nossa, tá complicado. E isso ele pode explicar ele mesmo. Peraí, eu vejo ele de longe e vou ajudando, tipo, lentamente. Pra tentar ajudar ele. Ok, não a Erin precisa. ajuda ele e traz ele de volta até a mesa. Ele tá agora com o Deixa que eu ele foi ajudar. buscar, que é o livro, né? Você foi pegar os 2 livros. Ou Não, só só tinha um. Só tinha um livro grande, Só o um. outro tá com o Joey. É. Eu chego. O Ó, outro gente, tá comigo, pode crer. tá aqui o livro. Joey, só pra te lembrar, Coloca você o pegou livro uma em cima da foto de família, um celular e um livro no Sidney. Isso. Eu Então, coloco isso, o livro se o também. Fê quiser explicar, ele pode explicar ele mesmo. O quê? Explicar o quê, gente? De você e do Lu, Não, se você quiser. Eles Tá. estavam perguntando. Contar a história rápida. Vocês me conhecem por Fernando, mas é verdade, né? A gente nem se conhece direito. Eu não conheço a maioria de vocês direito. Então, a gente podia usar isso aqui como forma de apresentação, né? Agora que a gente tá quase morrendo junto, Eu prefiro não. então não vou me apresentar. Tá bom? Brincadeira, vou sim. Eu sou o Fernando, vocês me conhecem, às vezes me chamam de Luciano porque eu O que a gente tem exatamente do Sidney? Eu interrompi mesmo. De propósito. Boa, boa. O que a gente tem do Sidney? Eu consegui pegar essa foto de família dele. Puxei, mestre. Não tem arte, mas você vê uma foto de uma mulher loira e uma adolescente de mais ou menos uns 16 anos com cabelo castanho. Provavelmente a mulher dele e talvez a filha. E eu também peguei esse celular dele. Quando você E pega a entrego foto pro na mão, Kaiser. agora que não tá mais, né, você não tá pegando tudo no susto, você vê que tá escrito na parte de trás dela Alana e Melissa. E aí tem o ano 2018. Jeremias, né? Você me empresta o celular, Joey? Desculpa interromper. Sim, eu nem tentei ligar nem nada. É melhor você mexer com essas coisas. Tá bom. Eu pego o celular e vou embora. Agora vocês podem se apresentar. Ok, vocês veem o Kaiser pegando o celular e indo em direção indo embora, sem nem falar nada. sem Eu nem sigo olhar pra ele. ninguém. Eu Ok. sigo ele. Eu pego o livro e eu falo, eu vou levar isso aqui na Agatha. Coloco Tá. o livro embaixo Ah, eu do ouço braço. isso no Eu caminho. também. Eu ouço isso no caminho. Você escuta, sim. Fernando, eu também peguei esse livro Eu peguei um livro de ritual, né? Eu vou caminhando lentinho Sim, até ele, tá? Você achou um livro, você nem abriu. O que Então você eu falou, guardo. Joey? Nada não. Depois eu converso com você. O livro tem uma capa preta de Bom. couro e dentro... Você chegou a abrir não, né? Não. Tá. Ele só tem uma capa preta de couro e ele tá todo ensopado de sangue.
Eu quero abrir Vamos com o lá, Kaiser. Agatha. Você quer vir comigo? Uhum, eu preciso falar com ela, né, do que foi a situação. Tá bom. Tá, eu vou junto. Tá, eu, vocês... eu queria Harry. ir também, pra falar a verdade. Tudo bem, Ô, mas... Bia, Melhor a Eren ficar você- deitado. O Jeremias, você ele não tem quer medo de ficar com comer, a- ele fala, eu vou voltar a descansar que eu tô muito fraco e a Marcela mandou eu voltar. E ele se vira e começa, qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô na minha... Na ala Vai médica. lá. E ele Qualquer vai. coisa que precisar é só falar com a gente. Ok. Fica suave. Vocês Bia, então... eu tô com medo da Erin fazer alguma coisa. Eu Não vou fazer também. nada. A gente É vai melhor dar um deixar jeito. ela- Fê. Acho A que é gente melhor vai deixar dar ela longe da Agatha. Por quê? Erin, você sabe o porquê, Erin. Ué, que ajude. Qualquer coisa a que Agatha ajude. é meio doida. Você tá toda machucada. Então, Vai que ela quer te Erin, usar de sacrifício, Erin. Não, fica aqui. talvez seja melhor a gente ficar analisando os documentos aqui. Você me ajuda com isso, Erin? Tá, pode ser. Vem cá. Então vamos Aí eu abrir vou as coisas que a Com gente cara de tem. emburrada pra mesa. Cruza os Vamos, braços. vamos. Imagina, lá. tipo, ela puta. Ok. assim. Então a Beatriz e a Erin voltam pra mesa e começam a puxar os documentos que elas encontraram durante a investigação. O Arthur e o Fernando, Vamos lá na Agatha, vai. Vamos. vocês vão em direção à sala da Agatha e mais uma vez ela tá só meio entediada assim. E assim que vocês entram na sala, ela já abre um sorrisão. Finalmente! Arthur? Oi? É isso aqui foi você que encontrou, né? E ela mostra o medalhão. Isso. A gente encontrou mais uma coisa além disso, Agatha, e eu queria que você desse uma olhada. Aqui, ó. Eu tiro debaixo do braço e mostro pra ela. Ela... Deixa eu só puxar aqui uma... Aqui, pode ser essa. Ela olha pra... Ela tá com o medalhão na mão, assim, ansiosa, ela olha pra você. Você puxou o que na mão? Eu puxei o livro e eu mostrei pra ela. O livro grande. É, o que a gente pegou do Sidney. O Tá. que tava no Sidney, Esse grande livro, ele tem uma capa de couro marrom e ele tem um símbolo na capa bem grande. E ela olha pro livro. Meu Deus, vocês encontraram isso! Onde? É? Um cara, sei. ele tava usando esse livro e fez isso aqui em mim, ó. Aí eu mostro mais ou menos os machucados no braço. Isso é maravilhoso, me dá isso aqui! Deixa eu ver o que você... Nossa! Ok. Ei! Ok, isso é incrível! Eu preciso de alguém pra... experimentar, eu preciso de alguém pra finalmente poder transcender. Arthur? Eu O dou que um que passo pra significa trás, isso? assim, pô, ficando mais atrás do Arthur. Eu passei Eu os não. últimos meses, as últimas semanas, os últimos meses tentando aperfeiçoar essa sala específica. E eu finalmente, eu consegui. Quando você mexe com... Eu tô com eco de alguém. Alguém Será tá que com sou eco. eu? Não sei, eu não sei. Alguém tá com eco. Quando você se conecta com o outro lado, quando você precisa aprender qualquer tipo de ritual ou usar qualquer tipo de entidade ao seu favor, você, antes de tudo, você precisa transcender pra conseguir compreender o outro lado. Esse é o ritual base pra tudo, pra qualquer outro poder que vocês quiserem usar. E eu finalmente consegui. Eu demorei, mas a membrana tá no ponto perfeito, onde não é perigoso demais se conectar com o outro lado e nem é fraco demais pra gente não conseguir se conectar. Isso significa que, se qualquer um de vocês quiser, vocês podem se conectar e entender. Você sabe O que outro se for lado. pra ajudar a ordem, eu topo. Só que eu quero saber primeiro os riscos. Eu não sei. Eu não sei. A única coisa que eu posso dizer é que, por um momento específico no tempo, você vai entender tudo. Você vai compreender tudo. E esse é o momento que você está transcendendo. Todas as leis, as entidades que regem o outro lado, tudo isso vai fazer completo sentido para você. Mas depois que você sai desse estado, você esquece praticamente tudo que você acabou de presenciar. Mas parte do seu cérebro ainda tenta processar como memórias o que aconteceu. E é por isso que algumas pessoas podem ficar loucas.
E parte desse conhecimento ainda fica dentro de você. E toda vez que você tenta acessar ele, você consegue fazer coisas incríveis. Mas o seu cérebro tenta compreender cada vez mais. É perigoso, mas é poderoso. Arthur, você quer mesmo fazer isso? Eu sou muito fraco, Fernando. Muito, muito, muito. Eu queria ter algum jeito de poder ajudar mais. De não ter que ficar só olhando todo mundo morrer e se machucar. E enquanto Você isso, você eu não vou é e me fraco machuco não, também, Arthur. e Você não é só fraco ocupo não, mais um Arthur. espaço. Não é, você não é fraco, Arthur. Mas eu não sou forte o suficiente para o que a gente tá lutando, Fernando. Eu já tenho falado com a Agatha um pouco sobre essas coisas assim, só que essa é uma chance de poder tentar fazer alguma coisa, sabe? O Sr. Veríssimo concorda com isso? Foi ele que chamou a Agatha. E hoje tá ligado em tudo. Agatha, você sabe o que aconteceu comigo, né? Ah, O Sr. Veríssimo te contou? Não. O Sr. Veríssimo não te contou o que aconteceu comigo? Por que ele ia me contar? O meu trabalho aqui é outro, não tem nada a ver com vocês, agentes. Eu tô tentando. Agora eu tenho, na verdade. Agora eu posso auxiliar vocês a entenderem um pouco mais do outro lado. Eu não concordo se você for fazer. Mas eu aceito, eu respeito a sua intenção, Arthur. Só saiba que eu só tô preso no corpo do Luciano por conta dessas magias aí. E eu tenho muito medo, então eu prefiro ficar longe. Ela se apoia em cima do balcão assim, se joga um pouco pra frente. Você sabe que você vai morrer se vocês não fizerem isso, né? Vocês não têm chance contra o que eles são capazes, contra o que eu sou capaz. Fernando. Você não tem chance. A gente precisa disso pra conseguir derrotar eles, você não tá entendendo. Não é Eu uma prefiro alternativa. não fazer isso. É uma obrigação. O Luciano consegue proteger a gente. Eu não vou fazer isso. Você Se o quer Arthur testar? quiser fazer, eu não quero. Eu não testaria Eu vou. também. Eu viro e olho pra Agatha, eu vou. Vem pra cá então, por favor. E ela aponta pra direção do agora? grande livro. Não tem nenhum horário marcado, alguma coisa? Ah, o horário tá marcado pra agora, pelo amor de Deus. Eu só preciso de alguém que tenha coragem pra experimentar, pra transcender. Tá bom. Eu vou... Não vou perder minhas memórias, né, de agora. Não. Você não perde as memórias, você só evita acessar elas quando você tá transcendendo. Porque se você tentar acessar elas... Você pode ficar aqui enquanto eu Você quer ir pro livro? Fernando? Não. Tá bom. Coloco a mão no seu ombro antes disso e você percebe que eu tô tremendinho assim a mão. Arthur, Eu quero virar e dar um abraço no Arthur. Eu Toma- abraço de volta. Toma cuidado, tá? A gente não se conhece muito bem, mas pelo respeito e o amor que as pessoas têm por você, inclusive o Sr. Veríssimo, sei dar que você tudo é uma certo. pessoa boa. Vai dar tudo certo, relaxa. Arthur. Vai ser só um adicional pra nossa equipe. Eu tô indo, Agatha. Existem... Tem algumas coisas que eu preciso te falar antes. Tá bom. É o seguinte. Quando você transcender, você tem algumas escolhas a fazer. Existem elementos diferentes que regem, entidades diferentes com vontades e poderes diferentes que são incompreensíveis pra gente. Ao menos no estado que a gente tá agora. E essas entidades, elas... Você pode tentar escolher com qual você vai se conectar. Se você tiver algum elemento assombrado ou amaldiçoado ao seu redor. Esse medalhão que você me trouxe é um desses. Esse livro é outro. Você pode escolher com qual deles você quer tentar se conectar. Ou você pode tentar se conectar sem nada. O que significa que você provavelmente não vai poder ter nenhum ritual novo. Mas você ainda assim vai se tornar mais forte. É mais seguro. Mas eu prefiro o meu jeito. E qual que é o seu jeito? Aprender rituais novos. Tá, eu vi o que esse livro faz e o estado que o Sidney ficou não foi nada legal. O medalhão, ele tava numa sala onde tinham
Um bicho todo estranho. Tá, eu vou um novo também, então. Com qual você vai querer se conectar? Com o medalhão ou com o livrão? Não é um aleatório que você disse que é o seu jeito? Ah, não. Existem... Você tem, aparentemente, aqui 3 alternativas. Se vocês encontraram essas relíquias amaldiçoadas, ou você pode ir com essa moeda, ou com o livro, ou você pode ir sem nada e só se conectar com a entidade, com o outro lado e ficar mais forte com isso, sem aprender nenhum ritual. As entidades vão te fortalecer de qualquer jeito. Eu vou com medalhão, Ela joga ele pra cima pra você pegar. Tá. Eu tenho que dar um teste de destreza pra pegar? Ah, sim. Tá bom. Ah, vou falhar no bagulho, o bagulho sendo mó legal. Sucesso normal. Você consegue... Você pega o medalhão e ela aponta pro livro. E você percebe que o símbolo que tá na frente de você está brilhando fraco. Tá. Eu tenho que vir aqui? Deixa. Você caminha até o centro do livro. E ela vem com você. Ela bota a mão no seu ombro. É mais simples do que parece. Você primeiro... Você precisa transformar esse símbolo na sua realidade. Então, olha pra ele. Você faz parte dele. Fecha os olhos, se você preferir. E se concentra nele. Só nele. E pensa só nele. Uma hora, Tá. você vai começar a entender. E quando você começar a entender, não tem volta. Boa sorte. E ela sai de dentro do círculo. Arthur! Oi. Você tem certeza mesmo? Eu começo a, tipo, na minha cabeça começa a voltar várias memórias dos Galdérios, do Tiago, do Santo Berço, da Jennifer, tá ligado? E aí eu só, tipo, eu olho, eu nem respondo ele, eu viro, olho pro medalhão e começo a focar nele. Ok. Você começa a focar no símbolo, você fecha os olhos, você começa a fechar sua percepção só pra esse símbolo, tentando fazer com que só esse símbolo faça sentido na sua cabeça. E de repente, eu vou te puxar pra cá. Puta que pariu. Guache. Guache? Eu não tô escutando. Ele tá... Ok, Guache? Aí, ó. Oi. Tinha caído, você me puxou e ficou naquele conectando do Discord. Guache, você... O Arthur, ele começa a pensar no símbolo, ele começa a perceber e a identificar alguma coisa que tava na cabeça dele o tempo todo. Esse tempo todo. E finalmente, parece que tinha uma coceira na sua cabeça que você... Ah! É isso! Arthur, eu quero te fazer uma pergunta. Você pegou o medalhão, né? Sim. Eu quero que você me descreva o momento em que você, Arthur, se sentiu mais impotente quando você devia ter agido. Pode falar, tipo, é pra você, né? O Deus da Morte segurando a Lisa a primeira vez. Mas descreva exatamente como o Arthur se sentiu nesse momento. O que ele estava pensando, o que ele pensa sobre isso agora. O que ele queria ter feito nesse momento. Ele queria ter entrado na frente, ele queria ter feito com que a Liz não tivesse sofrido isso, porque isso desencadeou tudo o que aconteceu. E ele queria ter sido mais rápido, ele queria ter sido mais rápido nos pensamentos, porque ele é muito burro. Você se acha burro, Arthur? Me acho. Você se acha impotente? Sim. O que você faria pra mudar isso? Até que ponto você iria pra mudar isso?
Até não conseguir ver nenhum dos meus amigos se machucar mais. Você mataria por isso? Com certeza. Só pra deixar de ser impotente? Pra poder fazer mais Sim. por eles? Com certeza. Você torturaria alguém por isso? Depende da pessoa, sim. Dependendo da pessoa. Você começa a... No meio dessa sua grande percepção, a compreensão de algo que estava ali e você não conseguia perceber até agora, você reconhece um símbolo. O símbolo que está na moeda. Ele faz total sentido agora. Você entende como ele foi desenhado, o porquê que ele foi desenhado dessa maneira. E você sabe o que fazer para invocar ele. Você precisa marcar esse símbolo em um alvo e manter esse símbolo sangrando nesse alvo. Você precisa enrolar o seu braço em arame farpado e depois manchar o símbolo que tá em algum lugar. Pode ser tatuado em você, pode ser escrito desenhado no chão com o seu sangue, ou o sangue de um animal ou de outro humano. Quando você faz isso, o poder desse ritual vai ser invocado. Você também acaba de passar de nível. Você aumenta 5% da sua exposição paranormal e todas as perícias que você marcou, você pode fazer um teste. Se você tiver sucesso, você não upa elas. E se você tiver um fracasso, você pode upar 1 ou 2, dependendo do dado que você tirar. Ok. Vamos voltar agora. Vamos. E nisso, a sua percepção de tudo começa a voltar. E você começa a esquecer tudo. Você esquece absolutamente tudo que aconteceu. Mas uma coisa fica. Isso que eu acabei de te contar. Esse símbolo, ritual, certo. esse símbolo. Isso tá na sua cabeça e você não sabe por quê. Mas você sabe que vai funcionar. E vambora pra cima. Acho que eu tô Pronto, pensando. pessoal. Estamos de volta. Oiê. Nossa, mano. Tudo bem? Mas eu tô Não. confuso porque eu tava lá. Sim. Mas o que você viu... Ih, o Celtic lutou. Eu tô... Oi? Aqui pra mim ele tá. É, não. Aqui pra mim eu tô ouvindo ele. Não, acho que tá bugado de novo, eu acho. agora voltou. Aí. O que você viu foi o Arthur de olhos fechados e ele abre os olhos, segurando o medalhão na mão. Tá tudo bem, Arthur? Como foi? Como foi? Foi... Não é muito louco? Foi louco. Foi louco. Eu... E aí? Tem umas coisas que... eu não tô lembrando. Que eu... Não tenta lembrar, não vale a pena. Não vale a pena tentar lembrar, você não vai conseguir e vai ser pior pra você. O que você precisa lembrar, você lembra? lembro. De uma coisa eu lembro. É isso que importa. Agora você sabe. Mas eu não tô sentindo... eu achei que eu ia ficar todo diferente, mas... eu tô Mas feliz. do que você lembra, Arthur? Eu não sei te explicar direitinho, mas... É. uma hora ou outra eu acho que você Fernando, né? Isso. Se você quiser de uma maneira um pouco mais segura, se você sentir que você precisa ser mais forte, que você quer ficar mais forte, que você quer usar as entidades do outro lado pra isso, você pode tentar transcender. Não necessariamente você precisa se vincular a nenhum tipo de ritual se você não quiser. O Arthur foi corajoso porque ele é desse jeito, é por isso que eu gosto dele. Mas se você é um covarde do jeito que eu tô vendo que você é, você pode só Para. transcender e ficar mais forte de vai... maneira Agatha, não básica. fala assim dele. Quando ela me chama de covarde, eu fico bravo, eu venho até aqui na frente, eu dou um tapa assim na mesa. Eu não sou covarde! Não é mesmo. Eu Sua viro pirralha! Então vem! Não quer transcender? Vem pra cá então! assim. Não cai na dela. Não cai na dela, Fernando. Eu não tô É assim tentando. mesmo. Eu não tô preciso enganando disso pra vocês, ser Arthur. forte. Olha pra você! Não é enganar, Agatha. Ele não quer e tá pronto. É assim que funciona. Quem quiser. É questão vem, de. quem Não é quiser. questão de querer, é questão de precisar. Se fosse pra querer, eu não estaria aqui. A gente precisa estar aqui. Porque a gente precisa ficar mais forte. Pra lidar com aqueles filhos da puta.
Eu fico olhando pro Fernando, né, só vendo se ele vai... dar Arthur, vamos uma embora resposta. daqui. Vamos. Pode ir na frente. Se sempre quiserem voltar, voltem sempre. Vocês podem sempre tentar atender. Não necessariamente vocês vão conseguir. Só quem é forte de verdade pirralha. consegue, relaxa. Um dia você vai saber pelo que eu passei. Tenha certeza que o que você passou não é 1% do que eu já passei na minha vida. Se é o que você acha. Não é só porque você fica brincando de magiazinha, fica brincando de eu vou mexer com o outro lado, que você é experiente no mundo, não. Ai, descobri tudo. Você não sabe de nada. Você não sabe com quem você tá falando. Tô Hora do falando almoço, uma, né, gente? Uma pirralha Vamos qualquer. comer, né, A vida vai Fernando, embora. então? Eu vou esperar você sair. Agatha, Qual foi? você tem que começar a tratar as pessoas um pouco melhor. Olha, Assim as pessoas olha vão esse querer pau no vir, cu, você- olha o jeito que ele fala comigo. Ele não sabe o que eu passei. Fala assim. Tá, mas você também não sabe o que ele passou. Eu não falei nada. Ele que veio pra cima de mim. Eu só falei que não queria transcender porque ele é um covarde. Ok, E eu tô mas certo. só tenta falar um pouquinho mais tranquila, como se fosse mais amigável, sabe? Eu sei que você consegue. Olha a quantidade de merda que eu fiz pra conseguir fazer isso. E o cara não quer fazer porque ele tem medo. É porque... Tá, eu entendo o seu ponto, você tá certo, eu só saio assim. Inferno, não dá pra conversar. Eu vejo o Fê saindo puto. Vocês veem então, o Fernando e o Arthur voltam pro salão. O que rolou, Fê? Que cara é essa? Não aconteceu nada, Bia. Não aconteceu nada. Aquela menina maluca lá me enchendo o saco. Nem me só. fala, essa menina enche o saco, né? Menina louca. Arthur, vem aqui, Arthur. Cara, o Joe e o Kaiser estão na sala, né? Eu posso Eu ia lançar pra um eles. Angel of the Night no Síndico Sidney Cellphone? Vamos lá. O que você quer fazer? Eu vou colocar o celular dele no meu PC e vou fazer todo tipo de maracutaia tecnológica pra tentar invadir o celular. É isso Ok, aí. você pode usar computadores. O celular dele é um iPhone que tem uma proteção bem alta. Eu quero ver o que você quer tentar fazer. Vamos lá, dá usar computadores primeiro. Bom, Foi bom? foi bom. Não foi o suficiente. Mano. Você usa todas essas maracutaias de hacker possíveis, mas você não consegue quebrar o celular dele. Kaiser. Você não tá conseguindo? Não, esse iPhone é muito difícil de invadir. O Samuel tá aqui? O Samuel tá do lado, ele tá programando. Calma, ele pede senha? Ele pede Pede? senha, sim. Numérica ou Numérica. vai escrever de qualquer 6 coisa? dígitos. Numérica de 6 dígitos. Eu também achei esse livro aqui. E eu mostro pro Kaiser. Tá, eu olho o livro, procuro por números no livro. Você abre o livro e ele só tem um monte de símbolo que você não consegue ler, um monte de texto bizarro que você reconhece como registros de conhecimento do outro lado, de ritual ocultista. E no meio do livro você vai passando e tem um grande símbolo desenhado nele, que tá bem manchado de sangue. Mais pra frente você vai passando e tem algumas páginas rasgadas e amassadas, completamente destruídas e ensopadas de sangue. Você nem consegue ler o que tem nelas mais, não consegue nem reconhecer nenhum tipo de símbolo. Essas páginas estão perdidas. Mas as de antes do começo, não. Você acha Tá. que eu entrego isso pra Agatha também? Eu não Com gosto certeza. Não tem como eu gostar muito dela. Ela é Ok, meio estranha. Eu vou guardar pra entregar pra ela depois. Tá, aquela foto que você também achou com o Sidney, ela tem alguma data? Não, ela só tem os nomes das duas mulheres. Alana e Melissa. Tá, Samuel, Ih, qual foi? Falou comigo? falei, Que foi? você sabe algum... Eu tô tentando invadir O Samuel, iPhone. ele tira o foninho do lado assim, o que foi? Ele abre um sorrisão. Eu tô tentando invadir esse iPhone de um ocultista que a gente acabou de, dar um perdido. Você sabe de alguma coisa que pode me ajudar? Eu não tô Pô, conseguindo. hackear iPhone é foda, né, velho? Eu não acho que a gente vai conseguir isso aí, não. Tá bom.
Merda. Tá, daí eu deixo o celular na minha mesa mesmo. Só não se sei o você que fazer, conseguir Joey. achar de algum jeito a senha, né? Ou pegar, sei lá, a digital dele. Digital? As digitais, né? Vocês não deram perdido nele? Será que a Tem. gente consegue pegar as digitais quando ele... esse sangue é dele? Eu consigo identificar se tem alguma digital nas páginas com sangue? Você pode tentar. Você pode dar um encontrar. Ah, mas eu vou dar um encontrar, então. Assim que eu achar o encontrar. Ok, eu achei encontrar. Ok. Você... Let's go. Vintão! Você começa a passar pelas páginas, você vê que bem naquela página do ritual, onde ele ficava pressionando a mão com sangue várias vezes, tem ali no canto, um pouquinho mais isolado, uma digital de sangue bem visível, assim. E aí, achou? Kaiser, tenta essa digital aqui, eu acho que é dele. Ah, beleza. Vai ajudar, eu acho. Eu pego meu celular, tiro uma foto da digital, passo pro PC pela nuvem, daí eu coloco no software meu que transforma a digital que eu tirei a foto numa digital que é como se fosse palpável, daí eu coloco e tento colocar a digital pelo meio do software, por meio dos cabos, no iPhone e pela internet. Você não consegue usar a digital por meio de software. Você vai precisar... Você sabe que vai precisar botar ela de uma maneira física no leitor. Ok, Joey, eu tentei um negócio aqui e não funcionou. Você sabe que Eu vi, você na tava sala todo ao lado, empolgado, vocês eu não têm... entendi nada. Na sala ao lado, vocês têm uma sala de laboratório com várias ferramentas forenses para poder realizar todo tipo de investigação nesse sentido, científica. Quem que é responsável pelo laboratório? O Renan. É o Renan? Tá, Joey, eu não consigo fazer isso com o iPhone de usar a digital dele por meio de fotos. Então, acho uma boa você levar pro Renan do laboratório, ele deve conseguir fazer alguma coisa com isso. Droga, eu sabia que tinha que ter cortado a mão dele fora. Ok, eu já venho. Tá. Você sai então e começa a ir em direção ao laboratório. E eu vou ter que puxar o Renan aqui, me dá um segundo. Sem problema. Eu saio da sala de pesquisa então. Eu vou encontrar o pessoal aqui. Ok, New você vai em room, direção ao let's go. salão. E quando você chega na sala de pesquisa, Joey, você Laboratório? vê... Isso, no laboratório, você vê o Renan ajustando algumas coisas, assim, as mãos dele estão um pouco cheias de sangue ainda. E ele tá terminando de ajustar alguns frascos no balcão ali atrás. Ele nem vê você entrando. Renan? Ai, desculpa. Oi, posso ajudar? O que foi? Oi, desculpa assustar. Eu precisava desbloquear esse iPhone. Aí eu mostro o iPhone. Com essa digital aqui desse livro todo ensanguentado. Ai, a gente pode tentar, hein? Peraí, me dá isso aqui. Eu entrego pra ele. Ele pega o livro e ele pega o celular. E você vê ele indo até um lado da sala, pegando um plasticozinho um plasticozinho bem fininho assim. Ele volta correndo. Ele, tá, acho que eu sei fazer. Ele bota na digital, tira, e aí ele coloca numa maquininha pra ler a digital, escanear. E ele vai para até o computador ele correndo e começa a digitar um monte de coisa. Você vê abrindo um software que começa a modelar 3D, um dedinho, e ele aperta pra começar. E do outro lado da sala, numa impressora 3D pequena, que fica ao lado ali no balcão, junto com os frascos, você ouve. Isso tudo demora tipo uns 5 minutos, ele não vai correndo. Você vê sendo Renan, impressa. isso é incrível. Eu sabia fazer isso também, mas o Sr. Veríssimo não quis me dar uma impressora 3D, eu não tô aqui não, tá? Obrigado. A gente só vai ter que dar um jeito de simular uma carne humana depois com isso, mas deixa que eu consigo. Eu só tenho que juntar alguns químicos aqui. E ele vem correndo pra cá. E começa a processar. Isso vai demorar tipo uns 5 minutinhos, vocês podem voltar depois. Se você quiser. Ok, eu já venho então. Valeu, eu vou resolver aqui, não se preocupe. Muito obrigado, Renan. Até mais. Nada. Enquanto isso, aqui embaixo no salão, vocês veem o Arthur chegando. Pera, o Arthur? O que o Arthur tá fazendo, desculpa? Nada, eu só saí e vim Eu aqui chamei mesmo. ele, eu ok. chamei ele. eu tava Então com o Fernando. rola uma conversa enquanto tudo isso estava acontecendo. Aliás, isso aí tudo podia rolar enquanto... Não? Enquanto tava acontecendo o ritual, porque, tipo... Pode ser, sim, pode ser, ok. É verdade, vocês ficaram um bom tempo fora. Ok, isso tudo aconteceu no ritual, vocês chegam juntos, pode ser. Ô, E aí? Fernando, vem aqui. Show.
Tava fazendo o quê? Aproveita que chegou todo mundo Falando e com a conta Agatha. pro pessoal aí, Arthur. Conta pra eles. Conta pra gente. O que rolou? Contar o quê? Tá, não fica bravo comigo. O que você fez, Arthur? Nossa, vocês falaram ao mesmo tempo, foi muito bom isso, velho. Eu fui falar com a Agatha e ela falou que as coisas do ritual estavam prontas e ela precisava de alguém e eu me ofereci. Ah, não, Arthur. Aquele treco de transcender? Calma, transcender? Tá, e o que aconteceu então? Eu transcendi. Mas você Você tá tá normal? bem? Que da hora! Eu tô bem. Eu começo a olhar no corpo dele, assim, eu tiro a jaqueta dele, começo a olhar se ele tá inteiro. Vejo se tem alguma marca. Tá bem? Tô bem, tô bem. Eu só vi umas coisas. O quê? Por que você fez isso? Por que você não falou com a gente antes? Eu achei que essa decisão ia ser bom eu tomar sozinho. Não, tudo bem você tomar as suas decisões sozinho, mas a gente é amigo, a gente se preocupa. Tu não pode Eu simplesmente sei, eu entrar sei, no eu meio de um sei. símbolo e fazer um ritual de transcender eu perguntei e simplesmente pra ela se eu ia voltar aqui e ficar falar: mal. oi, eu transcendi. Me desculpa, eu sabia que eu tinha que falar com vocês, mas eu tava com muito medo de falar pra ela que eu ia falar com vocês e ela ficar brava comigo. Mas o que é transcender? O que tem de diferente? Você tá normal. É que eu não lembro de tudo que aconteceu. Eu fiquei no símbolo e aí eu vi umas coisas e depois que eu voltei, abri o olho de novo, eu esqueci quase tudo. Eu lembro só de algumas coisinhas. E qual é o objetivo disso? Que ritual inútil. Você lembra, Eu Arthur? sei, eu lembro de um ritual. Eu sei fazer um ritual agora, só que pra fazer ele eu preciso de algumas coisas. E pra que serve esse ritual? Não sei. Ei, Pera. ei. Ritual Muito igual. Nossa, mas esse? então transcender é inútil. Até Não, eu mas fazer um espera, ritual. ele aprendeu a fazer um ritual. Arthur, você consegue machucar as pessoas com isso agora? Eu acho que essa é a ideia. Mas não vocês, eu juro. Eu até falei pra Agatha, pode perguntar aí pro Fernando também. Eu fiz o ritual porque eu falei que eu queria proteger vocês, não foi pra machucar vocês, eu juro. Fernando, Ele você falou tava lá? mesmo. Eu tava, eu. E ele. Eu posso confirmar isso. Mas eu Ô, falei pra Fernando. ele que eu não concordava com isso. Exatamente. O Joey mas bate eu- numa mesa que não existe, aparentemente. Bate na parede. Ele bate aqui, na ó. parede. Por que você não chamou a gente? Esse não é o tipo de coisa que se faz sozinho. Eu sei, desculpa. Mas agora eu já fiz, não tem o que fazer. Tudo bem, o que importa é que você tá bem. Sobrou bem algum mesmo, pra Arthur. fazer aí? Pra aprender? É isso que eu ia Não, falar. e nem vai. Fernando, eu preciso Ué? falar. É o pelo bem da ordem. A Agatha, ela finalizou e quem tiver disposto a pegar e tentar aprender o ritual, já tá tudo pronto lá na sala dela. Não. Mas ó, Mas, ela falou, só podem homens. Não é, Arthur? Que machismo é esse? É porque o ritual dela é muito forte. Aí você Não acha é, que eu não aguento? Arthur. Ela mesma é mulher, pra dizer a verdade. Acho que isso não, Não, faz errado, o mas livro é o livro que ela tem pra fazer isso é o livro de não é Arthur, é o livro de magias masculinas. Arthur, me ajuda. Eu resolvo isso, Fernando. Já entendi o que você quer fazer. Pode fazer o ritual mulher também. Não, não pode. Ué, mas pode sim. Como foi, Fernando? Não pode. Você acha que eu não aguento, Daqui Não a é que pouquinho eu eu não- bato um não. papo com a Agatha. Erin, olha pra mim. Você aguenta. Eu sei que você aguenta. Só que não agora. Você tá fraca. Você tá tremendo. Você mal se aguenta em pé. Da onde você tá tirando isso que você aguenta ir, aguenta voltar no prédio lá? Você não aguenta, Erin. Claro Que eu aguento? Eu acho que eu quero falar com a Agatha. Todo mundo quer falar com a Agatha agora. Todo mundo que esqueceu o que ela fez. Joe, eu tenho algumas questões pessoais, eu não sei quem é a Agatha. Eu sei que de primeira mão eu não gostei dela, mas eu queria saber algumas coisas sobre o meu passado. Vocês sabem Talvez que ela quando eu fui possa me entregar um ajudar. medalhão pra ela, o Sr. Veríssimo tava na sala completamente ensanguentado?
Ele tá bem? Eu não sei, ele provavelmente disse sabia sim, o mas que eu não tava sei. fazendo. Alguém já foi ver se ele tá bem? Chamaram a Marcela, pediram pra ela ir? Ele é Eu acho grandinho. melhor- É, exatamente. O Sr. Veríssimo, ele é o mais... Se tem alguém casca grossa aqui no QG, é o Sr. Veríssimo. Eu quero falar com ela. Selbo, vou lá. Se ele que tá caduca aguentou, por que eu não aguentaria? Vocês veem a Beatriz, então, passando por todos vocês com o Orfeu. Ela segue em direção à sala da Ágata. Beatriz, um instante. Eu não Fala, quero Tio. entrar lá de novo. Entrega esse livro pra ela, que eu não tenho mais utilidade pra ele. Peguei o livro. Fala que depois eu colo lá. Anotado, anotado. Depois, Mestre, bem depois, o- né, Erin? O Renan ficou só com a página, né? Eu peguei o Aham, livro de aham, volta, aham, né? Sim, você, Ah, ok. ele, não, ele nem, ele te entregou o livro de volta, ele só pegou o digital e te ok. entregou de volta, ele nem arrancou a página. Você chega na sala de rituais, a Agatha tá lá, ela tá super empolgada, assim, dando uma olhada no livrão. E ela... Ah! Posso ajudar? Ah. Hã? Ah? Eu não ouvi o que você falou. O que você quer? Eu Você vai deixar eu queria- matar ele finalmente? Não, isso não vai acontecer. Eu queria, pra dizer a verdade, eu queria saber um pouco mais sobre o que é transcender. É se tornar mais forte, é poder... É entender o outro lado e permitir que ele te torne mais forte também. Entender o outro lado? Que parte disso? Tudo, eu não sei, é difícil explicar, você precisa sentir. Você precisa entender uma Você coisa. já fez isso, Agatha? Sim, você precisa transcender pra conseguir entender e conseguir usar qualquer tipo de ritual. Considere como um tipo de meditação. Existe um conhecimento que é impossível de ser compreendido. E esse tipo de meditação vai te fazer entender. Quando você sai dessa meditação, você esquece. Mas parte dele fica no seu cérebro. E é por isso que você consegue mudar a realidade ao seu redor. Eu consigo entender um pouco sobre o meu passado? Talvez alguma relação que eu possa ter tido com essa outra realidade? Como assim? Eu não tô... O que você quer dizer com isso? Posso ser franca com você, Agatha? Talvez você consiga me ajudar com isso. Ela Eu- se apoia no balcão assim. Eu não lembro de 11 anos da minha vida. Eu só lembro de flashes sem sentido e um símbolo completamente bizarro que até se assemelha com alguns dos que eu já vi. Eu lembro do rosto de desespero da minha mãe e do vazio. Depois disso, eu não me lembro de mais nada. Eu acordei em um quarto vazio, só com o Orfeu me olhando e esse pingente no meu pescoço. Você precisa transcender, então. Você sofreu um ritual de apagar memória, provavelmente. Eu conheci uma pessoa que sofreu isso também. Você pode me ajudar a lembrar do meu passado? Pra ser honesta... É difícil dizer. O outro lado, ele é completamente incerto. É isso que torna ele tão poderoso. Mas eu acredito que tem uma maneira de você tentar conseguir ver através desses rituais. Você tem que começar pelo menos transcendendo. O meu pingente pode ajudar? O seu quê? O meu colar. O que tem com o seu colar? Eu ouvi eles falando sobre algum objeto. Foi a única coisa que eu acordei usando depois de tudo que aconteceu. Deixa eu dar uma olhada nele. Ela pega ele assim. Ela entorta um pouco e volta com o dente. Isso aqui não tem nada. E ela te devolve. Tudo bem. Eu queria fazer qualquer coisa pra entender um pouco mais sobre mim. O que é isso aí que você tá segurando? É um livro que o Joey encontrou. Eu fiquei de te entregar também. Teve outro Um livro? objeto Por que não me amaldiçoado. deu? Ela puxa das suas mãos assim. Tem um ritual inteiro aqui. Você quer tentar? Isso vai ser útil? Não vai mudar muita coisa pelo que você tá me falando, na verdade. Você tem uma escolha aqui. Você pode ou aprender esse ritual ou se tornar mais forte pelas entidades. É a sua escolha. Esse ritual, ele tem uma aura agressiva. Ele provavelmente vai causar muita dor. A mim? Seja quem for que você queira. Vai acontecer alguma coisa comigo se eu aprender ele? Você vai transcender e você vai se tornar mais forte. Você vai aprender um novo ritual. Você vai poder usar ele
seguindo as instruções que você mesmo vai entender. Eu não posso prometer porque eu não conheço. Eu quero fazer isso. Eu sei o que você vai fazer. Eu conheço esse ritual. Esse é o meu ritual. O quê? O quê? Como assim o seu ritual? Esse é o meu ritual, eu criei ele. E o que ele faz? Ele Por que você descarna alguém. não usou ele? Ele arranca a pele de alguém. É como se você arrancasse e rasgasse a pele de alguém por inteiro, dependendo do nível que você conseguir. É o meu ritual, eu criei ele. Eu criei ele há meses atrás. Por que você criou esse ritual? Porque eu precisava. Eu não tinha escolha. Ela fecha o olho assim e fica séria pela primeira vez. Você vê ela não com uma cara meio psicopata. Parece que ela tá vendo algo tipo nas memórias dela que deixaram ela triste. Eu criei ele. Não porque eu quis, mas porque eu precisei. E assim como qualquer outro ocultista, a partir do momento que eu criei ele, qualquer um pode aprender. O outro lado lembra. Tudo bem, mas se você já sabe esse ritual, talvez seja melhor eu aprender algum outro? Você que decide. Eu não posso te explicar porque é impossível de explicar. Você precisa transcender pra entender. Nem eu mesmo sei explicar como o meu ritual funciona. Ele só funciona. E eu sei como realizar ele. Mas saber fazer não significa que eu entendo. Eu quero aprender. Ela aponta pro ritual atrás dela. Uma moto. E tem uma moto no símbolo. Ok, o que eu preciso que você faça é foca nesse símbolo. Tenta transformar ele na sua realidade inteira. Tenta pensar como se ele fosse tudo pra você. Desliga o resto do universo e é só esse símbolo que importa. Aí você vai começar a transcender. E você vai estar conectado ao livro que você está segurando. E aí você vai entender. Boa sorte. E ela sai do ritual. Você começa? Vixe. Começo. Você então fecha os olhos e começa a se concentrar no ritual. E eu vou puxar você para outra sala também. Droga, eu achei que... Você começa a compreender, Tris. E eu vou até puxar aqui. Tá na pessoa errada. Eu venho com você. Você começa, Tris, a fechar sua percepção inteira para esse símbolo que tá no chão, esse símbolo específico. Ele começa a fazer sentido para você. Você finalmente percebe. Tinha algo na sua cabeça que você não tava conseguindo entender. O tempo todo. Era como se fosse uma matéria da escola que você esqueceu, mas faltava isso aqui. Faltava isso aqui para você sacar qual que era. Você juntou as peças e tudo faz sentido agora. Tudo que aconteceu até agora faz sentido. Você lembra de tudo. Mas você vai esquecer. Beatriz, eu quero te fazer uma pergunta. Você tá com o livro... Sim, do Sidney, certo? isso. Beatriz, desse tempo que você viveu, das coisas que aconteceram até agora, qual é a coisa que você mais odeia? Injustiça. Se você presenciasse alguém sendo injusto, muito injusto, qual é a maior injustiça que você consegue pensar? A que te geraria o maior ódio, a maior raiva? O que eu vi fazerem com o Jeremias. Ele ter que espancar a própria família transformada em zumbis de sangue. Qual é a maior dor? Até que ponto você ia querer causar dor nessa pessoa? Você faria ela sofrer? Faria. Você sentiria prazer nisso? Seja honesta. Não.
Então por que você faria isso? Pelo bem maior. E qual é o bem maior? Menos pessoas saírem machucadas. Se você acreditasse que você estivesse livrando alguém, causando essa dor extrema, se você acha que você estivesse livrando o mundo de um porco nojento que causa dor aos outros, como o Sidney era, você se sentiria bem fazendo isso? Causando dor a ele? Sim. Você estaria feliz em trazer dor a ele? A fazer ele sofrer? Sim. Beatriz, a sua exposição paranormal aumenta em 5%. Você acabou de evoluir um nível. Todas as perícias que você teve sucesso até agora, que você marcou o checkmark, você vai poder fazer um teste nelas depois que essa sessão acabar, pra evoluir todas elas. Você ficou melhor nas coisas que você fez. E você aprendeu um símbolo. Aquele símbolo que estava na página, ele faz completo sentido agora pra você. E pra usar ele, é muito simples. É mais simples do que você achou que ia ser. Você só precisa derramar sangue humano em cima dele, desenhado em algum lugar enquanto você se concentra nele. Assim o seu alvo vai ser descarnado. A pele dele vai se desfazer, vai rasgar, vai abrir, vai lacerar. E ele vai sofrer muito. Você começa a abrir os olhos, mas antes disso, quando você está quase saindo do estado que você está agora, você tem um novo flash, uma nova lembrança. Você percebe que no momento em que um ritual estava sendo feito em você e a sua mãe estava desesperada, você vê um outro rosto. Um outro homem estava lá com você e com ela. Um homem loiro, com os olhos claros, castanhos, com um olhar sério. Ele parece ter cerca de 26, 25 anos. E o rosto dele não tem barba, não tem nada. E você começa a esquecer tudo menos o símbolo, o ritual e essa informação que eu te falei. Tinha um outro homem lá. E não é... E você... Me dá um teste de inteligência, por favor. Calma. Tô chegando. Fracasso. Tá. Ele cresceu com você no orfanato. Você reconhece esse rosto. E não é o Dante. E agora, a gente volta lá pra cima com todo mundo. Tchup, tchup. Mas o futebol brasileiro Olá, tava- estamos de Opa! volta. E aí? Boa tarde. Muito boa noite. Malucão! Muito boa noite. Você abre os olhos, Beatriz, e você... Tá aí. Você lembra do que eu te falei. Graças a Deus, imagina se ela esquecesse. Ela esqueceu, né, Bu? Você Tem que falar ela tudo de esqueceu de novo. boa parte. Puta merda. Mas o que eu falei que você lembra, você lembra. Você lembrou de várias outras coisas que eu não te contei. Porque você esqueceu. Eu só vou sair da sala. Vou passar direto pela Agatha. Com o livro. Ok. Ela vê você levando o livro. Deixa eu ficar. Tanto faz, não tem mais Não. poder mesmo. E ela deixa você ir embora. Vocês veem então. Enquanto isso, A Beatriz, enquanto ela isso, posso entrou ir- por alguns segundos, por tipo 30 segundos e saiu. Foi bem rápido. Beatriz? Oi. Falou com ela? Mas você não vai fazer o negócio, não? Eu já fiz. Quê? Ah, Quê? meu Deus Bem do rápido céu. mesmo. Eu sento no banco aqui. As comidas estão aqui em cima dessa mesa aqui? Aham. Ou da outra? Então, É. então aí. Tá, o Arthur começa a procurar, assim, umas coisas, assim, enquanto vocês estão conversando.
Novata, você tá bem? Eu acho que tô. O que aconteceu lá? Eu transcendi. Menina, meu Deus. Esse é o primeiro dia, basicamente, oficialmente. Nossa. Tristão vai ficar muito puto com a gente. Ah, todo Eu acho mundo que as tava coisas- participando dessa coisa aí. Eu também quero participar. Erin, olha nos meus olhos. Eu te prometo que quando você melhorar, eu até te levo na maluca pra você transcender lá. Ah, tá bom, tá bom. Tá? Tá Você bom. jura pra mim que você não vai tentar ir antes? Eu dou o dedinho assim. Fofinho. O Joey saiu de fininho. Quando você tá saindo, Joey, você tromba o Renan no meio do corredor. Ele tá trazendo o celular desbloqueado. Falou! Eu consegui! Foi mais rápido do que eu pensei, na verdade. Deu tudo certo. Eu tava indo lá te encontrar. Poxa, Renan, muito obrigado. Que isso, não é nada. Até eu fiquei surpreso como eu consegui. Foi mais fácil do que eu imaginava, na verdade. Ele recebeu uma mensagem agora há pouco. Uma mensagem? Posso ver? Toma aí, eu não sei. Dá uma olhada. Vocês precisam de mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo. Muito obrigado, você é incrível, cara. De nada, eu também dei uma analisada no banco de dados da digital só porque eu tinha tempo livre. E essa digital é de um cara chamado Sidney Souza. Ok. Você encontrou mais alguma coisa sobre ele? Relevante? Ele era casado com uma mulher chamada Lana Souza e tinha uma filha chamada Melissa Souza. Ok. Eu imaginei, eu encontrei uma foto tudo que indicava ser a esposa e a filha dele. Ok, é isso. Se você precisar de mais alguma coisa, eu tô lá. A gente pode analisar DNA, digital, o que vocês precisarem, eu tô sempre disponível. Esse é meu trabalho aqui. Poxa, cara, muito obrigado. Valeu. Tchau. E ele vira as costas e sai andando. Eu quero ver a mensagem antes de falar pra galera lá. Você vê o celular desbloqueado e a mensagem que tá na notificação, ele nem abriu a notificação ainda. É uma mensagem toda em caps. De um número anônimo. E ela diz: a próxima entrega deve continuar sendo feita no orf.st.menef. Mestre, eu vou pedir pra você falar isso mais uma vez pra eu anotar. Anotações. Eu diria, inclusive, uma dica aqui é pra vocês anotarem todos os elementos da história que vocês acharem que podem ser interessantes. Nomes, lugares, tudo. ORF. Espaço. ST. inteligentes. Ponto. Espaço. ST. Ponto. Isso. Espaço MENEF. Ponto. Ambulância. Qual é o nome da filha dele mesmo? Melissa. E da esposa? Alana. Alana. Alana? Eu quero dar um encontrar no celular pra ver se eu acho mais coisas. Endereço, pode dar um usar foto... computadores. Usar computadores? Você vai estar mexendo no computador. Na verdade, eu penso 2 vezes. E lembro que eu não sou muito bom em fazer essas coisas. Então eu vou em direção ao grupo, conversar com meu amigo Kaiser. Kaiser, eu engalei na porta, socorro. Eu engalei de novo. Kaiser, Oi. o Renan conseguiu desbloquear o celular. Pessoal, eu acho que a gente tem mais pistas aqui. Ele conseguiu. Calma aí, Novata, Fernando. junta aqui. Promete Oi. então, né? Sim. Tá bom, então. Eu tô mexendo nos sacos assim, um arroz, Kaiser, um arroz, mano! Puta que pariu! Eu te dei R$500 e tu não comprou nenhum arroz. Eu tive um problema. É verdade. Depois a gente volta pra comprar. Eu posso ir lá Falando em comprar, não tem arroz, problema. Eu compro pra vocês. Vocês veem, Eu olho pra ela. vindo aqui de baixo, uma gatinha fofa. Ela pula em cima da mesa e começa a ronronar. E passar por cima de todas as anotações e documentos que estão em cima da mesa. Que vocês jogaram, mas nem chegaram a analisar. Ela Eu vai pego- até o Arthur eu pego bem rápido. e começa a se esfregar na mão do Arthur. Oi, filhota. Como é que você tá? Eu pego bem rápido um sanduíche antes dela pisar em cima. Ok. E começo a comer. Deixa eu ver o celular, Joey. Pega, tem essa Ela começa mensagem a estranha ronronar aqui. quando você passa a mão dela. Mensagem? Pessoal, a Ah, mensagem aqui. diz: a próxima entrega deve continuar em. É isso, né? A próxima entrega deve continuar sendo feita no... E o lugar que eu passei.
sendo feita em... E aí tem algumas coisas estranhas. orf.st.menef. Ah, eu sei que lugar é esse. Tô brincando. Eu Deixa eu ver, entendo deixa eu alguma ver. coisa? Eu entendo alguma Deixa eu- coisa, Selgo? Você, como assim? Bom, Você entende, você é você. Você entende o que você acha que entendeu. O que tá escrito aí? ORF? ORF pode ser uma referência a algum orfanato. Deixa eu terminar de ver o celular. Aí, Fernando, Pode ser Claro. orfanato. Obrigado. Oi. dá uns tapinhas no bumbum. aqui Usar na Jennifer, computadores. que ela adora. Ok. Ela gosta? Eu gosto. Eu tento fazer carinho no bumbum da Jennifer, assim. Bom, Tá apertadinho. Bom, o que você tá procurando? mais informações sobre alguma entrega que... algum nome... Você Ah. encontra um grupo do WhatsApp com todas as mensagens apagadas dos dias anteriores e uma mensagem que o Sidney enviou pra todo mundo. E é um grupo bloqueado, onde só ele, como administrador, pode mandar. E ele escreveu: quando for realizar a entrega no orfanato, não esquece de desligar os GPS. ST pode ser Saint. De santo. Tá, gente, Em olha, eu inglês. achei... Tem uma coisa aqui, ele tá num grupo do Zap. Ele falou... Isso daí que o Selbit falou. De desligar o GPS. Eles não querem ser encontrados, então. Obviamente. Definitivamente não. Mas que lugar é esse? Orfanato? Orfanato, ST? Eu não sou daqui, gente. Eu não conheço as coisas aqui. Eu tenho alguma ideia de que pode ser isso? Não sei se você tem. Eu não sei qual é o orfanato que eu cresci. Eu não sei o nome de lá, eu acho. Eu te passei. E... Eu vou dar uma olhada nas fotos O sanduíche tá muito bom. do celular. Tem foto? Agradece a Bia aí. Ela que fez a maioria, na verdade. Obrigado, novata. Nada. Eu espero que esteja gostoso. Tem foto no celular dele? Selbo, não tem o nome do orfanato. No seu guia não, mas eu te passei na sua história. Tudo bem. O orfanato que você cresceu, Beatriz, chama Santa Menefreda. Tá. Eu sei que lugar é esse. Você sabe? Mas sabe mesmo ou você tá fazendo a mesma piada que eu? Não, eu sei mesmo. Eu cresci nesse lugar. É um orfanato. E pra dizer a verdade, eu acabei de ter uns flashes muito estranhos da minha infância. Eu lembro de ter visto a minha mãe e um garoto que eu cresci no orfanato fazendo um ritual. E por isso eu não tenho lembranças de 11 anos da minha vida. Então eu acho que esse orfanato pode com certeza estar envolvido com cultismo. O Joey se engasga ouvindo isso. Você não lembra de 11 anos da sua vida? Não, pelo que eu falei com a Agatha, provavelmente eu fui influenciada por um culto de apaga-memória. Ok. O Joey engole tudo muito rápido. Meio que se prepara, assim, sobe a máscara. A gente já tem um novo destino. A gente tem que ir pra lá. Mas vocês não queriam ir pro prédio pra ver se tem mais coisa pra lá? Provavelmente a entrega é no orfanato, então é mais fácil a gente chegar primeiro no destino. Segundo Jeremias, senhorita Liz não tá mais lá. A Liz pode estar no orfanato. Então bora. Não. Erin, vamos ficar aqui? Boa sorte, Fernando. O Joey vai em direção à loja. De equipamento? De armas. Eu vou junto Ok. com o Joey. Eu vou também. Eu quero ver se tem foto no celular do Sidney. Ok, você olha Eu as vou também. fotos... Eu vou falar pro Fê. Fê, Esse celular, Não, Kaiser, oi. parece que ele não parece ter nenhuma informação pessoal. Parece que ele tinha um celular especificamente só pra se comunicar com esse culto e só tinha isso. Ele tá completamente vazio. Tá. fala, Fê, você consegue segurar ela rapidinho? Eu preciso ir até a Ivete. Sim, tranquilo. Eu venho atrás da Erin aqui, eu seguro no ombro ela. Erin, A Jennifer Vamos- a Jennifer pula no seu pé e começa a ronronar, se esfregando na sua calça, Arthur. Eu tô com ela aqui. Ai, Deus. vamos conversar ali com a Marcela? Se ela liberar a gente vai, tá? Tá.
Mas só se ela liberar. E enquanto você mexe na Jennifer, Arthur, você ouve uma gota caindo atrás de você. Fora, velho, que inferno. Você olha pra trás e a sala do Senhor Veríssimo tem uma fresta. Escura. Eu vou correndo. Quando você não, E quando abro. você começa a correr na direção, você vê aquele olho surgindo e te observando. Tá. Você vai correndo em direção a ele, Sim, eu quero abrir a porta fecha. Senhor Veríssimo! Começa a bater. Senhor Veríssimo! Você bate com... Você passa assim, alguns segundos, você ouve passos vindo na sua direção. E de repente o Senhor Veríssimo, ele parece estar terminando de passar uma bandagem no braço dele assim. Ele... Arthur, aconteceu alguma coisa? O senhor tá bem? Sim. O que aconteceu? Eu não sei explicar, senhor. Eu tô vendo umas coisas, eu não sei o que dizer. Você conversou com a Agatha? Não, sobre isso não. Você acha melhor conversar com ela? Não, eu achei que pudesse ser algum resultado do ritual que ela estava querendo fazer. Ah, eu fiz já. Você fez? É, mas eu já tô vendo Como você antes se do sente? ritual. Ah, normal. Eu só sei agora fazer alguma coisa. O que isso significa? Você aprendeu um ritual, Arthur? Sim. Sim, senhor. Eu sei que eu demorei muito pra aceitar isso, mas é o único jeito, Arthur. A gente não tem outra chance. Eu respeito e eu também entendo, senhor. E o que você disse sobre coisas... Você acha que isso está relacionado de alguma forma? Eu não sei explicar, mas quando a gente foi procurar pela senhorita Elizabeth, eu vi uma porta abrindo e quando eu olhei tinha um olho me olhando, mas depois sumiu. Isso aconteceu de novo hoje mais cedo e acabou de acontecer de novo. Eu vi de novo o olho aqui na fresta e quando vim chegando aqui, a porta fechou e eu fiquei desesperado, achei que tinha acontecido algo com o senhor. Você vê um olho te seguindo, é isso? Sim. Eu não faço ideia do que isso possa ser, Arthur. Talvez você esteja sendo perseguido por algum tipo de criatura. Esse é o meu medo, mas eu tô com medo da criatura perseguir meus amigos e não só eu. Algum deles conversou com você sobre isso também? Você sente que isso está acontecendo com eles? Eu não sei dizer, senhor. Eu não falei com ninguém, só com o senhor sobre isso. É bem provável que não seria a primeira vez que um agente seria perseguido por uma criatura com raiva ou querendo se alimentar. Acha melhor falar com a Agatha? Ou com o pessoal? Eu não acho que a sobre Agatha isso? vai ter mais conhecimento disso do que qualquer um de nós. Tudo bem, então. Eu vou falar então com eles e ver se alguém mais tem esse sentimento, alguma coisa assim, e volto a falar com o senhor. Ok. Tome cuidado, Arthur. Você é um bom rapaz. Ele fecha a Obrigado, porta assim senhor. com dificuldade. Parece que ele tá sentindo muita dor. Você não sabe o que eles fizeram, o que ele fez dentro dessa sala, mas a Agatha fudeu com ele. Ok. Quando você passa assim, você vê a Jennifer olhando pra você assim, com uma carinha meio preocupada. Tô bem, bebê. Tô bem. Eu abaixo, faço carinho nela e vou pra direção do pessoal aqui na loja. Vocês então veem o Arthur que saiu correndo pra cima de uma porta, ele parou do nada e foi falar com o Senhor Veríssimo. Vocês viram toda essa cena. Vocês não sabem exatamente o que aconteceu. Eu e a Erin, a gente vai pra ala médica pra Ala conversar médica. com a Marcela. Ok, o Jeremias tá aqui deitado já. Tá. Vocês chegam na ala médica e a Marcela tá no balcão, como sempre. A Ivete? Ah, não. A Marcela. E aí, Marcela? Tava no meu aqui. Oi, posso ajudar? O que aconteceu? A Erin quer saber se a gente tá liberado pra ir na missão. Definitivamente não, nenhum de vocês dois. Ué? Mas eu tô muito te bem. falei, Erin. Você mal consegue andar, menina. Ué? Eu posso andar devagar. Você tá proibida de ir em missão. Nem que eu tenha que te amarrar naquela maca. Então vai ter que me amarrar mesmo, porque eu vou sim.
Você tá duvidando? Você não vai. Eu seguro o braço assim da Erin. Erin, você não vai. Eu vou ficar aqui com você. Qualquer coisa, acontecer qualquer coisa, a Bia liga pra gente. Liga. Você tem seu celular aí, ela vai ligar. E aí a gente vai o mais rápido possível. Tá, Mas a gente vai enquanto fazer isso, eles o quê? eles Enquanto não isso, ficar precisam da jo- gente. A gente vai ficar jogando dominó. Pode ser. Você quer jogar xadrez? Dá um teste de poder pra mim, Erin, por favor. Extremo. Você lança um Kamehameha, tô brincando. Qual foi o Bom. sucesso? Ele mata a Marcela. Sucesso bom? Tá, você começa a se recuperar do seu trauma. Você já não acha que é imortal. Você ainda sente vontade de ir, mas você tá sacando que, pera lá. O que tá acontecendo? Ah. Tá, a gente pode jogar xadrez. Mas, se eles ligarem, a gente pode ajudar. A gente vai. Não sei. Que você tá muito mal, Erin. Você tá muito machucado. Você tá péssima, menina. Olha pra você, olha pra você. Você tá praticamente morta andando em pé. Eu nem devia ter deixado você andar pela base do jeito que você tá, na verdade. Isso aqui não tá tão ruim assim. Se eu que tô ruim. Não posso. Mas tô um pouco melhor que você, não posso. Imagina você, Erin. Não Tá. vale a pena a gente se arriscar tanto. Tá bom, tá bom. A gente só vai atrapalhar. Tá, quanto tempo eu posso sair daqui? Uma Marcelo? semana, no mínimo. Você tá muito ferida. E se eu ficar muito melhor antes de uma semana? Você não vai. Acredita em mim, eu tenho experiência nisso. Tá, vou ficar me sentindo uma inútil daqui de dentro. Mas tudo bem. Você não é inútil. Você com certeza salvou vidas por causa da situação que você tá agora. E vai continuar salvando ainda mais. Assim como a gente salva todos os dias. Só de uma maneira diferente. A Erin tá indo pra cima? Tá saindo? Tô subindo Aí devagarzinho. ela tá indo embora. Ela ouve. Eu vou chegar perto da Marcela e falar: eu não sei o que aconteceu com ela, Marcela. Ela tá com essa angústia, essa ânsia de... Ela acha que tá tudo bem, Ela tá em mas choque, claramente Fernando, não. ela tá em choque. Ela não consegue nem andar ela direito. A gente já viu isso antes. Ela foi atingida repentinamente por um golpe muito forte. É como um trauma, como PTSD, sabe? É o cérebro tentando processar essa informação de uma maneira na cabeça dela, o cérebro dela tá fazendo isso pra proteger ela. Mas ela tá se colocando em maior perigo. A gente não pode deixar ela sair em missões. Mesmo que ela Mas ache você acha que ela volta? Ela com certeza volta, ela vai se recuperar. De certa forma foi superficial, não atingiu nenhum órgão vital. Mas ela perdeu muito sangue. Só que se eu falar isso pra ela, ela vai querer sair. Tá. Eu vou lá cuidar dela. Obrigado, viu, Marcela? Qualquer coisa a gente volta aí. Daqui a pouco eu vou voltar com ela pra ela descansar, porque ela não vai aguentar ficar de pé durante muito tempo. Ok. Eu me aproximo Obrigado, aqui da Jennifer. Ei, gatinha. Vai querer eu falar vou comigo voltando. agora? Quando você se aproxima da Jennifer, Eu não me aproximo tanto, não. Ok, você se aproxima, ela... Estenda a mão. E sai correndo de perto de você. Xanin. Eu fiz carinho na bundinha dela, se ela fizesse pra mim eu ficar puto. Aí eu vou e sento. Você fez isso quando ela tava com a Ivete, né? Comigo. Com o Arthur, tá certo. Eu sento e olho pro teto. Você vê que ela parecia estar com medo de você. O Arthur sabe, você não sabe disso, seu personagem não sabe, mas ela era uma gatinha de rua, ela foi muito maltratada, ela foi resgatada pelo Arthur, então ela não costuma confiar nas pessoas quando ela não tá perto de alguém que ela confia. Bonitinha. Um dia eu consigo. Tamo na Consegue loja mesmo. aqui. Ok, vocês vão até a Ivete. A Ivete tá terminando de arrumar algumas coisas. Ela. E aí, pessoal, tudo bem? Voltaram da missão? Deu tudo certo? Oi, Ivete. Vocês tão Ivete. O Joey tá um pouco machucado, né? Tá tudo bem, Joey? De novo, mais uma vez o ombro, mas nada de novo, né? A gente já viu pior. Parece que você sempre gosta de tomar coisa no ombro, né? Ela tá terminando de limpar umas coisas assim. E aí, Ele não tá bonitão, deu tudo mãe? certo? Oi, filho! Filho, você tá bem? Tô. Vem cá, Por deixa que eu a ver isso. O que pergunta? aconteceu? Eu não esqueci o arroz, foi o Kaiser. Que Foi arroz? sem Vem cá, querer. deixa eu ver isso. E ela te puxa assim, começa a ver seus feridos. O que aconteceu? O que tu fez? Meu Deus, guri, Ele onde tava tu se andando meteu? Ele tava andando de cavalinho em mim e eu tropecei. Ah, meu Deus do céu, filho, eu falei pra tu se cuidar.
Eu tô bem cuidado. Perto do que eu já passei, isso daqui não é nada, mano. Meu Deus, tá bom, vai. O que vocês vão querer? Eu vou tia querer... Ivete. Desculpa. Hã? Não, pode falar, Kaiser. Tá, vou querer só um kit de primeiro socorro dessa vez. Kit de primeiros socorros. Isso é com a Marcela. Eu vou Então, querer. é isso que eu vou fazer agora. Eu vou querer. Eu vou lá, mas antes eu quero passar nos meus caninhos no armário pra eu guardar umas paradas. Ok. Onde que é? É lá em cima, do outro lado do salão. Em cima esquerda. Tá. Aqui? Você pode ir lá e guardar. Você pode botar nessas... Ok. Bota nas suas anotações os itens que você não tá carregando e no seu inventário os itens que você carrega. Mestre, uma Tá, dúvida. o meu armário tem um monte de adesivo de CS. Ok. Tem uns personagens de LoL também. Mano, que ódio do Olha os caras, mano. Mestre, eu posso, enquanto esse tempo, pegar granadas pra fazer? Pode. Vamos, não precisa nem fazer todo o roleplay de andar ao redor da base tanto assim quando vocês forem ver equipamentos e tal. A gente pode só agilizar isso pra não ficar tanto tempo em Não, mas em enquanto eles vão compras. fazer tudo, eu monto várias granadas, pode ser isso? Você precisa comprar. Ah, sim. Cada granada pra você é 80 e você tem que passar no teste de montar, que eu vou fazer aqui, você não vai descobrir se deu certo ou não. Tá. Ivete, eu vou querer 8 virotes. 8 virotes, tá? 8 virotes, você vai dar 40. Tá pago. Ok, tá aqui. Ela puxa um saquinho, tira alguns virotes e te dá. Obrigada. E eu vou pra área médica também. Ok. Vamos lá. Erin, quantas peças de granada você vai querer? Então, eu só queria passar o tempo, entendeu? Na verdade, eu não vou no negócio. Não, mas tudo bem, mas você quer. Mas tá pegando equipamento de qualquer jeito, não? Você tá comprando equipamento. Não, ela tá comigo aqui na mesa, lá em cima. Eu tô lá em cima, é. Mas é que se você quiser montar a granada, você tá pegando equipamento. Não tem. Assim. Não faz nenhum sentido. É uma dúvida, a gente ganha, depois que a gente volta de alguma coisa, a gente ganha dinheiro também? Se vocês acharem lá, sim. Eu achei 500. Só pra contexto, eu posso fazer, por exemplo, a minha M4, eu gastei 11 balas nela nessa última dungeon nossa aí. Aham. Aí eu posso pegar 11 balas de um cartucho e completar o meu cartucho com as balas que Não. eu peguei de dentro dele? Não? Não. Eu acho que não, você tem que Ah, gastar o mano. cartucho. Você tem que comprar um cartucho novo. Mas eu vou desperdiçar 19 balas que sobrou? Ou Não, você leva as termina 19 de usar balas, né? ela. Ô, mano, no Tarkov dava, só que demora um pouquinho, você pega as balas e vai colocando uma por uma, mano. Tá, eu deixo você fazer isso, tudo bem. Nice. Com um teste Cara, Então eu fiz isso aí e roda tô um levando charme menos aí pra munição só. nós, pro mestre. Mas o que vai mudar você colocar E se, mais se balas? vocês Você quiserem, a ordem paga por casos resolvidos. Então, se vocês provarem que vocês resolveram um caso ou que vocês livraram o mundo de ocultistas, vocês podem apresentar isso pro Senhor Veríssimo, que ele pode tentar recompensar vocês. Eu vou me aproximando devagarzinho aqui, sem falar nada pro Fernando. Da Ivete. Ok. Ivete, como você tá? Nossa E aí, senhora querida, tu tranquila? tá toda fodida! O que Isso aqui aconteceu? É só um arranhãozinho. Só um arranhãozinho. Eu escuto a Erin, é porque eu tava aqui muito entretido nos documentos aqui. Eu escuto ela gritando? Não. Ela propositalmente não queria que você escutasse. Se você tá achando que ela se machucou, é que você não viu o cara que fez isso aí nela. Né, Erin? Meu Então. Deus, mas tu não tá nem conseguindo andar direito, guria. Não, tá tudo bem. Daqui a pouco eu tô melhor. Me vê umas peças aí pra montar uma... nebulosa. Nebulosa vai ser o nome da próxima. Tá, tu vai querer quanta? Pra uma só? Pra uma só. Ok, eu quero vou passar o tempo. pegar separado aqui. É 80. Beleza. Suave. Ela te joga Valeu, um Ivete. monte de pedaço, assim. Aí eu volto pra mesa. Tia Ivete, Oi, Joey. você me consegue 5 flechas? 5 flechas? Consigo. Na real, a gente vai por pacote 16, né? Pode ser as 6, então. E bota na conta do Kaiser. Fica lembra 15. disso. Ok. O Kaiser disse que ia pagar pra mim? Disse. Aí você pode colocar na conta dele, por favor? Ela olha assim, ela mora com vocês, ela tá ligada, tipo... Meninos. Pergunta pro Arthur. Eu tô olhando pra ela assim, ó. Meninos. O Kaiser falou que ia pagar? Falou, eu dei dinheiro pra ele. Eu dei 500 reais pra ele. Não, isso é verdade mesmo.
Tudo bem, então. Eu vou deixar marcado aqui e depois eu pergunto pra ele. Desgraça. Pode perguntar, obrigado, tia. Ok, tá aqui. Quanto é? 15. 15 conto? Tá. Marcela? Oi, querido. Oi. Quanto que pesa o kit de primeiros socorros? O kit de primeiros socorros pesa 3. E tem 3 usos. Não tem um mini? Tem um... você pode levar 1/3 de um kit de primeiros socorros, assim. Assim, eu tava levando 10 cartuchos de munição, eu deixei 5 no meu armarinho. Eu perco o peso de deixar 5 cartuchos pra trás? Sim. Deixa, os cartuchos Quanto? tem peso, tem lá na ficha. Faz a matemática aí de quanto pesa tudo e aí você Até diminui que talvez eu o tenha colocado o peso errado da munição, porque eu tava com 10 cartuchos e tava com 1 de peso aqui, era isso mesmo? 10 cartuchos Eu de acho que 5.56 é 1, sim. Tá, então Não, não, eu é tô 10 com zero... não é 10 cartuchos, é 10 balas. Ah, é 10 balas? Cada 10 balas pesa 1. Ah, tá. Tá, Puta, entendi. o cara não anda mais. Eu achei que era... Tá com Tá. 50 de peso. Ah, tô levando 5 balas só de reserva, mano? Que vacilo. É isso Não, aí. então eu vou voltar lá e buscar... Não, Marcelo, tchau, esqueci um negócio. Vou voltar no meu armário e pegar de volta, mano. Ok. Eu achei que eram 10 cartuchos de 30 balas cada, Você mano. tem 10 balas. 15 balas agora. Pela madrugada, mano. Eu tô lá também. Eu vou pedir pra Marcela um kit de primeiro socorro de queimadura. Ok, custa 2. Não, desculpa, o tamanho é 2 e 160 reais. Tá, 160. Tá. Beleza. Vou deixar no armário meu E- kit de hack. Não vou não. E agora eu vou tentar falar com o Tristan. Ok. Você chega e você vê o Tristan assim. Parece estar inconsciente olhando pra cima. Ele tá mesmo inconsciente ou ele só parece estar inconsciente? Dá um encontrar aí. Eu vou falar, vou chamar ele. Ele tá com os olhos fechados. Tá. Ô, Caralho, mestre. eu só fracassei hoje, velho. Você chega perto dele assim, ele parece inconsciente. Você chega do lado da cama dele, ele tá com os olhos fechados assim, mas ele parece estar estável. Tem uma Eu vou- máquina né, de batimentos cardíacos nele, o batimento dele tá meio fraco, mas tá ali. Tá, eu vou tentar chamar ele, vou falar, Tristan, eu vou passar a mão ali no cabelo dele. Você vê que ele reage um pouquinho assim. Ele abre. Eu Caralho, eu morri. Eu morri. quase, talvez. Tá tudo bem? Pera, eu morri mesmo. Não, você não Então morreu por de que eu tô verdade. vendo um anjo? Ai, cala a boca, Tristan. E aí, beleza? Tá tudo bem? Você tá bem? Tamo aí, né? Tamo Tamo suave. aí, Tristan. Cara, Como é que tá? Como é que ficou todo mundo? A Erin ficou meio mal. O Fê, ele vai ficar aqui também só por hoje, mas no mais, tá tudo sob controle. Eu vim aqui porque, na real, eu queria que você soubesse de uma coisa que eu fiz e eu queria que você soubesse da minha boca, porque o Joey falou que você ia ficar puto, então eu acho que eu devia te falar isso. Você não tá mexendo com o ritual não, né, mano? Tô. Porra, velho. Você tá É que bem, pelo depois menos? de tudo. Tô muito bem. É que depois de tudo que aconteceu, você sabe de tudo que aconteceu comigo e eu queria tentar alguma coisa diferente, mas tá tudo super bem encaminhado. Eu acho que a gente tá indo pro caminho certo, que a gente vai progredir um pouco nessa missão. Ok, só toma cuidado, por favor. Não abre mais portas sem pensar. Muito obrigada, viu, por tudo que você fez. Relaxa, e já eu tô de volta. Tomem cuidado. O que vocês descobriram? Vocês acharam aquela velha? Eu acho que a gente tá mais perto de achar a véia. Eu tô... Se é que isso ajuda de alguma forma, eu não queria ter comentado porque eu tava confuso. Ela parece muito. Talvez seja a mãe de uma outra agente que eu recrutei. Ah, é? Ela também chamava Elizabeth. Você
Nossa. Você conhece o sobrenome dela? Tem alguma outra informação? Eu posso pesquisar pra te falar. Ah, na época que eu recrutei ela, a gente não pegava tantas informações pessoais dos agentes, eu só... Ela... Numa investigação, a gente prendeu um cara. Um ocultista. E ela... Você- Ela, como cientista forense, ela era muito inteligente. Ela, no meio da investigação, foi atrás e acabou encontrando a gente. Como eu vi que ela Tudo tinha bem. essa sede por investigação, eu percebi que ela daria uma boa agente e eu entrei em contato com o Sr. Veríssimo. Muito, muito legal Mas- saber isso. Eu vou, Mas vou essa pesquisar. outra se tem. gente eu nunca vi, mas ela tem o mesmo nome e praticamente o mesmo rosto. Só que ela parece ser 20, 30 anos mais velha. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Acho que você devia descansar, mas eu vou falar com o Kaiser pra ver quantas Elizabeths tem aqui. É uma E boa. eu volto a falar com você, tá bom? Ok. Então descansa aí. A gente tem muita coisa pra fazer ainda. Espero que você volte logo. Pode deixar. Toma cuidado, viu? Vou tomar. Não vai terminar igual eu. Eu vou tentar. Se cuidem. Ô, pássaro! Oi, opa. Fala, Orfeu. Fala com ele. Ele olha pra trás assim. Cuida dela pra mim. Valeu. Vou sair. E ele fecha os olhos de novo e apaga. Ô, mestre, deixa eu te perguntar. Ainda tem pão, queijo, essas coisas em cima da mesa? Ah, tem um pouco de comida ainda, sim. Tá, eu quero fazer alguns sanduíches. Porque eu vou levar lá pros metaleiros que estão no... Ok. na- Você começa a preparar alguns sanduíches, enquanto isso, Erin. Você tá mutada. Ah, Bia, Oi? você tava na ala médica agora, né? Tava assim. Chegou a ver se o Tristan tá acordado ou não? Tá. E como ele tá? Tá bem... Tristan. Ah, ótimo. Bom, depois eu falo com ele. Saudade do parceirinho. Dá, né? Tristan tá acordado? Tá bom, eu começo a preparar mais um sanduíche pro Tristan. Tá fazendo agora. pra ele? Fê, Ai. eu acho que ele tá descansando. Ele tava apagadaço quando eu cheguei lá. Ele tava bem cuidado. Daqui a pouco a Mas gente eu vou- leva pra ele. É bom. Não, eu quero levar, porque eu vou levar pros meninos também. Que estavam na Enquanto maca do lado. enquanto vocês fazem sanduíches... Então a gente vai. O Arthur, Kaiser e Joey, Aí. vocês estão onde? Na Ivete. Tá. Na Ivete. Papeando. Já pegaram tudo, gente? Eu tô pronto. E Eu queria vocês? falar com vocês dois rapidinho aqui no cantinho. Tá bom, só um segundo. Dá um copo d'água, por favor, Vete. Ah, tá aqui já. Ela puxa, tira uma garrafa. Obrigado. Eu faço o mesmo processo. Não é pra de Bia o tomar, remédio. não. Ô, é louco, pro você pegou a Kaiser. garrafa do Kaiser, mano. Ah, meu Deus, Desculpa. Então, eu tomo os remédios assim, dou um gole de água. Obrigado, Ivete. Até mais tarde. Até lá. E aí, o que foi? Eu queria falar com vocês de um negócio que eu tô vendo e eu queria falar com vocês porque eu tenho mais intimidade com vocês e tal. Quando a gente foi pro quarto, eu vi um olho na porta me olhando. E depois eu pisquei, eu acho, eu não lembro o que aconteceu e ele sumiu. Aí a Que mesma quarto? coisa aconteceu agora. Eu tava indo pro mercado ajudar o Kaiser e eu vi um olho. E eu não lembro o que eu fiz também, que ele só desapareceu. Só que dessa vez eu vi ele aqui dentro da ordem. E ele tava na sala do Seu Veríssimo me olhando. Eu fui pra cima dele, ele fechou a porta. E quando abriu era só o Seu Veríssimo. Pera, um olho? É um olho que fica me encarando, geralmente na frestinha das portas. Eu acho que aconteceu uma coisa assim comigo mais cedo, mas eu achei que era porque eu tava com muito medo das pessoas lá no mercado. Que isso, E gente? dessa vez ainda foi diferente, porque eu ouvi uma goteira do nada. E aí eu olhei pra Uma trás. goteira, igual que tem em casa de madrugada. Eu Quando eu escuto essa fui goteira lá, também lá em casa? Sim. Ô, Isso! Quando eu fui lá mês passado, vocês estavam reclamando dessa goteira mesmo? Então, Não tava, não. eu... Não Não tava, não. estávamos. Não, é recente. Faz mais ou menos uma semana e pouco.
Era outra goteira, Joey. Ah, aquela que eu consertei. É verdade. É. Mas Enfim, mas... aconteceu isso comigo também, Arthur. Logo depois que eu saí do mercado. Por isso que eu corri, na verdade. Eu não sei se você viu, mas eu saí correndo porque eu fiquei com medo daquilo. Tinha numa porta, na frestinha, do mesmo jeito que você falou. Só que o olho parecia que se dividiu em dois e ele se transformou numa lágrima e caiu e depois sumiu. Um olho. O Senhor Veríssimo falou que pode ser uma criatura observando a gente, mas como que a gente luta com um negócio que toda vez que eu vou tentar ver o que é, ou desaparece? Mas por que ela estaria só observando? A criatura teria brigado com a gente ou não? Ou com vocês, melhor? Não Às faz vezes- sentido. Às vezes é uma criatura inteligente que tá observando a gente pra depois atacar. Eu achei que era só meu cérebro me pegando uma peça porque eu tava com medo. Ou Eu talvez também seja uma achei, criatura mas- tentando... Ou talvez seja alguém tentando ajudar. Por que ajudar? Eu não sei. Mas se ela quisesse atacar, ela já teria atacado, não? Ela já teve mas e como que a oportunidade. gente vai fazer alguma coisa em relação a isso? Eu não sei. Da próxima vez que eu ver, eu vou gritar. Sapinho. E vocês vão ter que vir me ajudar. Sapinho? É, Não é aquele negócio que dá na boca? não sei. Tá, Ok. é melhor isso é meio olhinho. estranho mesmo. Bom, de qualquer forma, enquanto não acontece de novo, vamos indo lá? Tá, A vamos. gente tem que achar a véia. Ei, não fala assim dela. Quando ela é você velha. passa, quando você começa a cruzar tanto o Kaiser quanto o Joey, na fresta entre os dois, você vê lá atrás, embaixo da mesa, um monte de olhos. Você passa e volta e não tem nada. Quem? O Joey? O Arthur, quando ele for passar por vocês. Olha lá, ali, ó, sapinho! O quê? Eu olho pra onde ele apontou. Eu olho também. Não tem nada. Eu passei por vocês e vi um monte de olho ali embaixo da mesa. Era Pera, com não era uma só massa dois? preta, cheia de olhos te olhando. Mas agora eu vi um monte agora. O Joey vai correndo embaixo da mesa, ver se tem alguma coisa. Completamente vazia. Foi muito Arthur, estranho não tem isso. nada Eu aqui. passei e entre vocês dois estavam os olhos. Eu vi, passei e voltei. E quando voltei não tinha nada. Foi coisa de, Relaxa. de uma fração de segundo. Assim, foi tipo, você passou, você olhou de novo, não tinha nada. Ai, eu tô pirando, velho. Eu tô pirando. Relaxa, se acalma, Arthur. A gente acredita em você. A gente já vivenciou coisa louca demais lá naquele santo berço. Eu acredito que tem alguma coisa acontecendo mesmo. Vamos tentar descobrir, mas não conta pra ninguém. Vamos Tá manter bom. isso entre a gente. E vamos tentar ficar junto. Sempre. Tá. Vocês então voltam pra mesa onde tá a Erin, o Fernando e a Posso- Beatriz levam os sanduíches em direção ao pessoal dos médicos enquanto essa conversa acontecia. Mas eu posso ter terminado a granada já? Nesse tempo? Não, porque você não fez o teste. Deixa eu fazer o teste. A granada vai demorar um pouquinho, não é tão rápido assim. É tipo uma coisa de 5 minutos pra montar. Eu tô levando o sanduíche sozinho, se não bem tem que dá, problema vou não. dizer. É, Não, eu vou levar junto. tá. também. Me diz o quanto você tem de consertos mecânicos, Erin? Ah, Concertos mecânicos, 12. 12, vamos lá. Ok. Você termina a granada. Você acha que ela tá perfeita. Beleza. Vixe. Nossa senhora. Vixe. Aí eu, Eu odeio quando ele fala isso, velho. bom, eu venho aqui me aproximo aqui pros meninos. Kaiser, Oi? esse aqui é pra você. No reflexo, eu olho um pouco pra cara dela, mas eu desvio o olhar. Eu jogo a granada na mão dele, assim. Tá com o pino direitinho, tá? Oh! Não é a É. abertura. Não, tá com a granada... pega aqui. Essa é a nebulosa. Toma conta dela. Eu vejo Como é ele que ela é tacando, ela visualmente? tacando a Descreve ela granada. pra mim. Hã? Descreve ela pra mim. Visualmente. Ela tem um emoji de smile. E uma linguinha. Ok. 2 pontos P. Aí Obrigado. Eu não sei se eu sou muito bom em arremessar granadas, mas... Copo E não sei se joga jogar bem. granada assim nos outros. Que susto. Tá tudo bem, não ia acontecer nada. Não tem problema. Kaiser, é melhor eu segurar ela. Não, é presente Kaiser. pra ele, na verdade. Mas ele- eu cuido bem pra ele.
Pra mim, presente? Eu olho pra granada assim. Obrigado. Kaiser, deixa eu... Kaiser, eu tô assim pra ir atrás. Joey, você quer que eu faça uma pra você também? Imagina, não precisa. Quero sim. Tá bom. Obrigado, moça. Pra mim? Obrigado. Que raiva. Ah, Tá, Cuida direitinho dela, Eu vou viu? falar a granada que ela obrigado. te deu. Vamos lá. O dano dela é 4d10 numa área de 3 metros. Você consegue arremessar numa distância da sua força em metros. Você tem que tirar uma rodada pra tirar o pino e a outra é pra jogar. Se você tirar um, é um desastre. Ela pesa 2. Vou escrever aqui, escrevi nebulosa, vai ficar assim mesmo. nebulosa. Arremessar. Calango que você seja bom em arremessar, velho. Eu não sou, mas vamos lá. Tá, botei aqui. Eu coloco o defeito. O defeito é Defeito é 1. Alcance 3 metros. Área E 3 ataque metros. 1, né? Alcance é a sua força. Tá. Nossa, tô tão feliz que eu não vou pra lá hoje. Tá, ok. Beleza. Ok. Bom, Vocês então vou terminam te- de se equipar. Vocês estão todos juntos. Vamos dar um fast forward aqui pra vocês todos juntos. Na real, deixa eu só ver a Beatriz e o Luciano. Fernando. Aí eu vou correndo pra lá. Não, eles já estão Os indo. caras Eles já já dão estão uma indo. passadinha no Vocês- banheiro Não, antes de ir pra van. eu só quero perguntar uma coisa. Ô, Bia, Eu você não tem uma missão pra ir? tenho. Você não tem que ir lá? Ah, o pessoal ainda não foi, tô só levando os lanchinhos. Você quer entregar sozinho? Não, tanto faz, na verdade. Eu só fiquei preocupado deles irem e te deixarem aqui. Mas Ah. vamos lá. Não. Eu posso chegar junto? Dá tempo. Não. Não, é que você tava, Eles você tava estavam no conversando lugar, lá. né? Você chega e você vê o Marcos e o Kurt, que é o Eu vou dar um pra guitarrista da Marcela banda. aqui já. O Marcos tá, tipo, dando risada, assim, de alguma besteira. E o Kurt tá fumando um cigarro quieto. Oi, gente. Ah. Tudo bem? E aí? O Kurt fala, o Tem cabeludo. uns... Você vê que o Marcos, ele tem uma grande... Quase como uma grande garra cortou, assim, o peito dele. E ele tá todo cheio de hematomas. E aí ele vira pra você... e aí, Fernando, né? Fernando. Da hora. Eu trouxe uns sanduíches aqui, vocês querem? Eu aceito, na real, valeu. O Marcos pega, o Kurt, ele olha pra você e ele, tipo... Não, tô de boa, valeu. Certeza? Suave, relaxa. Eu vou dar Tá um bom. sanduichinho pra Marcela aqui. O Marcos, Fala, "Pô, Marcela, ele vira pro Kurt. sanduichinho Kurt, do você bom." tá com fome, caralho? Come aí. Ele, não, tô com fome não, relaxa. Vocês estão... Toma aí, vocês estão Marcela, em um missão, hein? sanduichinho do bom. Ô, Marcos, você tem que calar a boca, mano. Você tem que estar em recuperação, fica quieto. Vocês estão em missão agora? Eu não vou mais, porque eu tava lá num lugar, eu me machuquei. E aí eu vou ficar também pra cuidar dos outros dois que se machucaram feio, mas o resto todo mundo vai. Saquei. Bom, toma cuidado aí pra não terminar que nem esse arrombado aqui. Aí o Marcos... Cala a boca, porra. Ô! Fernando, né, mano? Você tá meio fudido, não tá? O que rolou? A gente chegou lá, tinha, sei lá, muita gente. Eu não lembro muito bem, né? Era o Lu, na hora. Como assim? Então... Não, é que era o Luciano que foi, eu não fui. Do que você tá falando? O Kurt, ele olha... Esse é o brother que troca. Porra, é verdade. Foi mal. Entendi. E aí, eu não sei muito bem, mas... Deram um jeito lá e o Tristan e a Erin, né? Que são do meu time. Estavam bem machucados. E eu tô Entendi. aqui pra cuidar deles. Bom, valeu pelo sanduíche aí, mano. A gente não costuma falar muito com o pessoal aqui da Ordem, a gente só troca uma ideia com o Arthur, que ele é na nossa vibe de metal e tal, ele gosta de ir em show. Mas tamo junto aí, mano. Se precisar de alguma coisa, só colar. Imagina. Valeu, Você tem valeu. certeza que você não quer, Kurt? Relaxa, mano. A gente tá trocando uma ideia aqui de missão. Só vou sair. Eu já levei pra Marcela, tô levando pro Tristan. Ok. Se A ele Marcela, tiver acordado. ela não aceita porque ela fala a mesma coisa, que ela vai comer depois com o Renan. O Tristan tá apagado, ele desmaiou.
Ok, nada aqui e vou pro Jeremias. Tristanzinho. Eu chego aqui perto do... O Jeremias, ele tá sentado assim na cama. Oi, trouxe mais comidinhas. Ah, eu aceito. Ele pega e começa a comer mais um sanduíche. Obrigado. Tá bom, imagina, se você precisar beber alguma coisa, tem ali em cima da mesa, você me fala que eu pego. Não, tá tudo bem. Eu tô melhorando, daqui a pouco eu vou embora. Eu tenho que botar um rumo na minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer. No seu tempo, cara, no seu tempo. Eu tô junto com a Bia, né? Agora a gente Sim. tem que ir pra uma missão, tá? Se cuida, eu espero que você fique bem Missão, vocês vão... Tá bom. E é isso. Qualquer coisa, acho que você pode falar com alguém daqui mesmo, o pessoal é bem receptivo. A Marcela, Não, ela foi muito gentil comigo. Ela tá cuidando de mim. Obrigado, mais uma vez. Ô, eu sou eternamente ô, grato a Jeremias. vocês salvaram a minha vida. Desculpa por ter mexido na sua ferida. Eu eu percebi que tive você a melhor tinha das melhores intenções. intenções, tá tudo bem. Desculpa. A gente tem que ir lá. Tchau. Tchau. Tchau, Bia. Cuidado. Tchau, Fê. Pode deixar. Cuida aí do pessoal. Oh, Tá. qual seu... Fica bem. Fernando, né? É, Ela é muito jovem. Não ela... é muito irresponsável da sua parte deixar uma menina dessas, 20 e poucos anos, lidar com as coisas que eu tive que lidar? Ela é jovem, mas... ela é experiente. Tenha certeza que o que você passou, ela passou e talvez tenha passado por pior. A gente tá aqui por uma causa, como eu já te falei. E eu ouvi você falando que quando você se recuperar, você vai tomar um rumo na sua vida. E é o que eu falei pra você. Aqui se tornou minha família. As pessoas aqui são a minha casa. Então, se você quiser ficar aqui, eu converso com o pessoal, a gente te ajuda, a gente te ensina algumas coisas. Posso pedir pro Luciano, que é o meu marido. Ele é bom com arma, ele pode te ensinar pra você se proteger. Na minha juventude, eu fazia... Eu dava meus pulos, a gente era moleque, mas a gente era... Eu sei me virar. Mas eu não sei se eu quero lidar com o que eu tive que lidar de novo. Bom, obrigado, eu vou descansar um pouco mais, que o braço tá doendo muito. E ele vai pra Descansa e trás. pensa. Eu não vou pra missão, eu vou ficar aqui. Então, qualquer coisa, só pedir pra Marcela me chamar, ou alguém me chamar, ou você Pode mesmo. pode deixar. Tá? Sabe que você pode contar comigo. Obrigado. Agora descansa. Enquanto Eu isso, saio, vou o pessoal tá todo junto já pra se encontrar pra missão. Estão todos ao redor da mesa aqui no meio, pode colocar. Yes, Por mim, nós o vai Joey embora passou já. na. O Joey Vocês vão passou lá embora? pra Ok. pegar o celular que tava carregando. Ok, vocês todos se equipam direitinho pra gente não... Pra gente dar um empurrãozinho na história. E vocês estão ao redor da mesa agora, se preparando pra ir. Pra onde? Orfanato Pra Maria orfanato. Madalena aí. Como é que é? Santa Mega Freira. Gente, antes disso, passa o número todo mundo aí, por favor, vai. Passa aí, Joey. Passando. Aí Eu a Erin passei. faz um grupinho no... Joey, você... Eu não dei meu número. Cara, Ô, Kaiser, o você não Joey. tem um power bank não pro Joey? Não tem. O Joey liga o celular e vem, tipo assim, uma semana inteira de notificação no grupo dele com o Arthur e com o Kaiser, um monte de meme que eles mandaram, um monte de coisa que Você ele não... carregou o celular agora? Finalmente. Ah, sim. Eu não passei meu número, não. Ok. Eu passo o meu. Kaiser, não vai passar? Aqui, ó, passa o meu. Não, eu não tenho 11, WhatsApp. 11. É tudo 11 o meu número. Tá, tem... Você usa Telegram? 9, Isso aqui é- 11. Não, eu desenvolvi 11, com... 11. Eu desenvolvi com o Samuel um aplicativo que a gente usa, eu e ele e a... Como é que é o nome da outra moça? Letícia. Mantra. Letícia. Ah, então me fala aí pra eu baixar e a gente se fala também. Não tem pra download. Qualquer coisa você fala com o Joey ou o Arthur, eles sempre estão perto de mim. Beleza. Eu peguei o número de todo mundo, fiz um grupinho no Zap. Vou indo, daí eu começo aí. Ok. Vocês não sabem onde fica o orfanato. Eu sei. Eu espero na Não van. sabe, você não lembra. Não lembro. Ah, Putz, não sei. Kaiser, espera. Google. Que?
você tem que pesquisar o endereço, cara. Por que você não pesquisa? Eu não sei pesquisar, o meu celular tá travando de tanta notificação. Por que vocês mandam tanto meme? Tá, vou procurar. Como é que é? Orfanato Santa Mega Freira? Mano, eu desisto de criar nomes pras coisas na minha história, velho. Todo nome Orfanato o Calango Santa vai dar Menefreda. um jeito, velho. Orfanato Santa Menefreda. Kaiser. Menefreda, tá. Eu procuro no Google mesmo. O Orfanato Santa Menefreira. Zero Que raiva. resultados. Zero? Zero. Ué, Ah, orfanato não existe. Quer dizer, pelo menos é o existe que porque diz o Google. eu tava lá, né? E você lembra onde fica? Não. Alguém quer chiclete? Tá, calma. Eu vou lá na sala de pesquisa rapidinho. Você vai até a sala de pesquisa e o que você vai fazer? Eu quero um posso- chiclete, Arthur. Sem mexer o boneco? Ou É, você quer que eu sim, mexa o sim, a boneco? gente considera, Você pode dar Ctrl+X, eu- Ctrl+V se quiser, sem deletar o Tá, mapa. eu não tenho... Eu coloco. deletou o mapa. Eu Ah, só é, quero... Duda. Eu quero procurar em regiões mais profundas da internet sobre esse orfanato. Usar computadores. Adoraria Vamos lá, ouvir. mano. As Toma regiões esse mais extremo aí na sua profundas. cara aí, ó. Calma aí. Aham. Tem! Normal. Foi normal, fracasso. foi normal. Tirei 4. César, Kaiser, Oi. pesquisando sobre o orfanato Santa Menefreda, você descobre... Você começa a rastrear e você percebe que nos últimos 9 anos não existe nada. Zerado. Tudo foi completamente deletado. Nos Propositalmente. últimos 9 anos? Os arquivos, todas as informações sobre esse orfanato foram completamente apagadas e você não consegue entender o motivo porque você tirou o normal. Putz, e agora, mano? Fudeu. Tá. Escorre. Você presume Eu- que essas informações foram apagadas propositalmente por alguém poderoso. Eu posso usar outro computadores pra tentar descobrir por que a foi Você pode apagada? tentar forçar o teste. Então eu vou forçar o teste. Eu Quebra o preciso que você computador. me dê uma boa justificativa para essa forçada. Porque eu não achei nada e a gente não, Não, precisa de alguma o que pista. o Kaiser tá fazendo pra forçar. Como Ah, ele, tá. O que ele tá fazendo, sabe? Descreve a cena, tipo, o que ele fez pra conseguir achar mais informações. Eu vou tentar usar algum software, algum site de Wayback Machine pra tentar voltar no tempo dentro do PC e conseguir acessar as informações antigas, antes dos 9 anos que foi apagado. Vou tentar procurar informação sobre se tem algum ocultista que é hacker também, que seja conhecido Ok. em algum fórum de ocultismo. E vou trocar uma ideia com o Samuel também, mano, pra ver Ok. se ele sabe como recuperar essas informações. Vamos lá. Pode ser que você comprou meu papo? Eu vou deixar você forçar. Eu quero ver o que vai acontecer. Tá, vou forçar. Puta, ele vai falar assim. Yes! Foi melhor. Extremo! Você pensa em chamar o Samuel, mas antes você... Não, eu quero fazer isso sozinho. Você puxa os dois, o monitor do lado, conecta no seu e você começa a fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, assim. Você pode até descrever, você já descreveu na verdade o que você tá fazendo. Começa a dar pop-up pra tudo que é lugar e de repente você encontra nos arquivos de governo de 10 anos atrás tipo, super bagunçado num arquivo de documentos, assim, do governo, que tá tudo desorganizado, é por isso que não foi deletado. Você encontra uma ordem de confidencialidade assinada por alguém chamado Senhor Veríssimo. What? Sobre isso do Pra orfanato, apagar certo? todas as informações do orfanato. E eu não consegui acessar as informações, eu só consegui ver o documento pra pedir pra deletar, Você só certo? sabe que foi apagada por um Senhor Veríssimo. What the fuck, senhor Veríssimo? Tá. Ok. Eu vou sair. Eu chego aqui no pessoal de novo. Arthur, Oi? vem cá um segundo, rapidão. Por favor. Tá bom. O Joey vai atrás, ué. Aonde? Cadê? Não tô nem vendo onde tá Eu perdi o... Ué, Ciúmes, né? Ué. Chamou ele só por quê? Ah, não precisa mexer, eu vou voltar pra cá. A gente vai voltar pra cá. Ah, então... Tá, então a gente Vem vai cá. Aí eu chamo ele pra sala. Ok. Aí O Joey ele lá segue. na sala... Tá, tá.
Achou, Kaiser? Eu achei uma coisa meio estranha aqui. Olha isso aqui. Aí eu aponto pro monitor. Tá vendo esse documento? Todas as informações sobre esse orfanato que a gente precisa ir foram apagadas, pelo menos dos últimos 9 anos. Não tem nada de informação sobre ele. E o mais estranho de tudo é que eu consegui acessar algumas informações do governo e a única coisa que eu achei foi um documento assinado pelo Sr. Veríssimo pedindo pra deletar todas as informações sobre ele. Espera, Faz um o teste de senhor Veríssimo... contabilidade pra mim, por favor, Kaiser. Tem como eu fazer uma análise pra ver se essa assinatura é igual ao do Sr. Veríssimo? Pode Pelo fazer, tempo que eu pode tô na fazer. ordem? É o que eu faço? Caralho, você Tirei 20. Você tirou 20, o que é um sucesso normal. Com o seu conhecimento de contabilidade, você encontra nesse mesmo documento um resquício de uma das coisas que ele queria pagar. E anexado a esse documento tem algumas ordens de transferências bancárias ao orfanato. E elas não estão assinadas como Veríssimo. Estão assinadas com Fritz. Pera, da conta do Veríssimo, ele transferiu dinheiro pro orfanato, é isso? Isso. Só que não foi ele que fez. Mas veio da conta dele. Exato. Tá assinado como Veríssimo, mas a conta é do Fritz. Ah, tá. Gente, Kaiser, Posso chegar junto? Posso chegar junto? Tipo, Não, será que eles acharam alguma coisa? só tem os 3, aí seria metagame. Cara, tem Eu algum não me- negócio muito estranho rolando. Tá vendo isso daqui? Eu achei isso daqui numa fração de informação que tinha sobre o Veríssimo e... Ele tava usando a conta do... É só Fritz ou Arnaldo Fritz? Só tá assinado como Fritz. E ele, aparentemente, ele transferiu dinheiro pra esse orfanato, só que não foi da conta do Veríssimo. Ele transferiu dinheiro de uma pessoa que assinou como... Que aparentemente tá aqui como Fritz. Será que só tinha o Isso tá muito Arnaldo e o estranho. Thiago? Eu não sei. Mas... Vocês não acham muito estranho o Sr. Veríssimo querer sumir com esse orfanato, ele transferir dinheiro de uma conta que nem é dele pra A esse novata- orfanato? a novata cresceu lá e ela foi alvo de um ritual de esquecimento também. O que tá acontecendo? E o síndico Sidney vai fazer entrega lá agora. O que o Veríssimo tá aprontando, mano? Vocês não querem falar isso pro pessoal também que vai com a gente na missão? Não, tá louco? Tá bom. Eu acho Se a gente- melhor a gente... Grosso, né? Se a gente contar pra eles... Sei lá, eles... Não sei, eu prefiro não contar. Mas Tá bom. você prefere falar com o senhor Veríssimo? Não, também não. Deixa eu ver essa assinatura aí. Eu acho que tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. O que eu lanço a Encontrar. Cellbit pra encontrar? Tá. Puta Na real tem avaliação, pode usar avaliação. Avaliação. Isso. Puta merda, pior ainda. Eu te dou vantagem. Fracasso. Quanto você tem? 5. Eu te dou vantagem. Porque Eu você conhece o vou seu Veríssimo fracassar de bastante. Tirei menos ainda aqui. Ah, vai se Você não sabe dizer se essa assinatura dele ou não, porque o documento tá muito mal escaneado. Então pode ser a dele ou pode ser outra pessoa que usava o nome Veríssimo. Vocês Tá. acham que a gente tem que conversar com ele? Então, a gente não tem outra opção, porque eu não achei nada sobre esse orfanato além disso. A gente não sabe onde é, não tem como a gente ir. A gente vai ter que falar com ele. Isso tá me deixando louco. A gente precisa saber onde é que é esse orfanato. É, você que tá ficando louco, né? Tô vendo o olho em todo lugar. Eu só tô pensando na senhorita Liz. Tá, então vamos falar com ele. Ok, mas vamos deixar isso entre nós, porque tá muito estranho. Tá bom. Vamos... O que exatamente a gente vai falar pra ele? Eu não quero falar que eu encontrei esses documentos, eu só vou perguntar do orfanato, mas eu não vou... Melhor a gente não comentar que a gente achou esses documentos de transferência e dele querer ocultar as informações do orfanato. Pode É só falar que a ser, gente não achou nada. Pode ser. A gente só precisa saber onde fica o orfanato, porque a entrega vai acontecer lá essa madrugada. Tá, então vamos. Então a gente vai pra sala do Veríssimo. Ok, vocês chegam na frente da porta da sala do Sr. Veríssimo, uma porta imponente. Ela tá fechada. Fuck. E é aqui. Não é que não. O Arthur vai na frente, porque o Arthur é o braço direito. Você bate na porta? Seu Veríssimo? Pode entrar. Você ouve lá de dentro. Ok. Eu E abro você abre a e- porta, você vê o Sr. Veríssimo sentado na cadeira dele lá atrás. Ele parece estar um pouco melhor assim.
Ele tá analisando alguns documentos e ele para de escrever uma coisa e olha pra cima. E é aqui que você vai falar com o Sr. Veríssimo. Crê em Deus, pai! Obrigado, senhor! Que moleque desgraminho. O que aconteceu? A gente achou algumas informações no celular do ocultista que a gente acabou de se livrar lá naqueles apartamentos. Você tem mais detalhes da missão? Vocês conseguiram terminar com algum tipo de culto? Sim, tava rolando um culto lá. A gente não sabe ao certo o que era, mas... Bom, fez esses machucados no Arthur, cara chamado Sidney. O caso do prédio, então, foi resolvido? O que o Chris tinha reconhecido? Na verdade, não. A gente tá tentando terminar isso agora. No prédio não tinha outras informações, mas no celular do homem que a gente encontrou lá, tava dizendo pra gente ir agora pra um orfanato chamado... Santa Menefreda. Orfanato Santa Menefreda. Menefreda. O Joey se aproxima um pouquinho. Vocês veem ele olhando com surpresa pra vocês. E eu procurei informações sobre esse orfanato na internet e não tem nada. A gente precisa de um direcionamento, a gente tem que ir até lá, tá? Vai acontecer algum tipo de entrega lá hoje. Esse era um dos orfanatos. Ele abre a gaveta assim, uma das gavetas da grande mesa dele. Ele puxa um dos arquivos lá atrás, ele puxa uma caixinha, ele abre a caixinha. Eu achei que fosse isso mesmo. Ele olha... O senhor conhece esse orfanato? Ele puxa um papel que tem algo escrito atrás. Desculpa, não, é na frente. Ele olha, ele puxa um papel e ele... Ok, esse é o orfanato Santa Menefreda. E ele coloca na frente de vocês uma foto. E nessa foto vocês veem inúmeras crianças com um padre e uma freira. E atrás dessa foto, calma aí, vocês veem um homem com um reloginho de ouro no bolso, uma barba e um óculos. E a foto eu vou tacar aqui no meio, em cima do pessoal. Essa que tá em cima da Air. Essa é a foto que ele mostra pra vocês. Eu quero dar um encontrar pra ver se eu reconheço a Beatrice. É isso. Você reconhece instantaneamente. Você reconhece a Beatrice instantaneamente no meio da foto. Você não reconhece mais nenhuma das outras pessoas ali. Mas o Kaiser, especialmente, não. reconhece lá na direita, tá brincando, o da regata mano. branca. É o Bruno. Eu vejo... Eu saio da sala. Kaiser? Eu nitidamente entrei em algum tipo de choque e só saí da sala. Eu vou atrás dele. O Veríssimo, ele vê isso acontecendo, ele olha pro Joey. Eu acho que essa... Eu não tinha percebido, não vejo essa foto há anos. Essa menina não é a nova agente? A Beatrice, sim. Bom, esse era um dos orfanatos financiados pelo Arnaldo. Arnaldo Espera. Fritz, o pai do Thiago. Pai do Thiago Sensei? Ele financiava inúmeros orfanatos, ele cuidava e investia o grande dinheiro que ele arrecadava com a carreira de ator dele em cuidar de crianças em orfanatos. Os orfanatos têm um potencial de afinar a membrana absurdo. Crianças sofrem e perdem os pais de maneiras horríveis. Ele sempre cuidava dessas crianças para que os orfanatos não se tornassem centros de atividades paranormais. Esse era um deles. Mas eventualmente se tornou? Porque a Beatrice passou por um ritual de esquecimento de memória ou alguma coisa do tipo. Ela acabou de falar pra gente que ela perdeu 11 anos de memória da vida dela. O que isso significa? Eu não posso dizer, Joey, eu não sei. Como assim não pode dizer? Tudo indica que vai ter um carregamento humano e a senhorita Lee está lá no meio. E alguma coisa horrível pode acontecer. Eu preciso saber. Acredite, eu também... Eu queria entender. Mas... Pode ser só um dos orfanatos. Ele financiava inúmeros orfanatos.
Pode ser só uma grande coincidência. Onde fica esse orfanato, Sr. Veríssimo? Eu não sei. Quem cuidava dele era o Arnaldo. Eu só guardei essa foto porque eu tenho memórias e lembranças dele como amigo. E eu guardo elas em respeito ao homem que ele era. Sr. Veríssimo, a gente precisa saber onde é esse orfanato. O caso do prédio nunca vai ser resolvido, a gente precisa de ajuda. Como que você não lembra? Eu acho que o ideal seria você perguntar pra sua nova colega, não? Bom, se ela não lembra, mas não custa tentar. Leva essa foto. Eu acho que vai ser importante pra vocês. E ele entrega a foto pra você. O Joey põe no bolso. Por que o Kaiser ficou assustado? Quem que ele viu? Eu não sei. Ele, pelo meu conhecimento, não conhece ninguém. Eu não sei, eu não conheço ninguém dessa foto também. Talvez ele conheça alguém nessa foto que vocês não saibam. Obrigado, Sr. Veríssimo. Boa sorte. Obrigado. Eu peço desculpas. Eu só estou um pouco nervoso porque eu entendo. Tô preocupado com a senhora Thalys. Obrigado. Boa sorte. O Arthur e o Kaiser foram fazer o quê? Eu tô encostado na mesa, ofegante. Que foi, Kaiser? No centro aqui, tá? É, aqui, ó. É no cantinho. Que foi? Ei. A foto, Arthur. O que tem ela? Tem um menino nessa foto. Além de vocês, aí eu olho pro Arthur. Ele foi o único amigo que eu já tive. E é aqui... Não, aqui não. E você... E você conheceu ele quando? Ele era meu único amigo. Eu sabia que ele era órfão. A gente era melhores amigos na escola. Mas eu não sabia que ele era desse orfanato. E aparentemente... Ele estava envolvido no orfanato que fez um ritual de deletamento de memória. Você ou seja lá o que é tem isso. contato com ele em nenhum lugar mais? Não. Ele sumiu no colegial. Eu nunca soube o motivo do sumiço dele. E aí, em 2019, ele apareceu de novo e falou que queria conversar. A hora que eu vi ele, eu custei a reconhecer ele. Ele tava cheio de tatuagem. Parecia outra pessoa. E, enfim, ele me falou algumas coisas, a gente brigou e... Eu achei que eu nunca mais ia ver ele. Mas parece que eu vou ver de novo. Isso, o Joey chega com a foto. Kaiser, tá tudo bem? Tá tudo bem, Joey. Aqui eu conheço uma pessoa que tá na foto. Uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? A gente não sabe, pelo que parece. Eu não sei como ele tá agora. Antes de vocês, ele era a única pessoa que eu podia chamar de amigo, Joey. Vou me aproximar pra ver o que eles acharam. Enfim, o Veríssimo falou alguma coisa? Pode chegar. Ele não sabe onde o orfanato fica, ele apenas, enfim, financiava, porque como ele falou, a membrana pode afinar muito no orfanato, em orfanatos com crianças sofrendo e, enfim, eu não consigo nem mais pensar direito. Você tá com ela aí? A foto, sim. Mostra Aí eu pra puxo ela. Você ela. mostra? É. Eren, Mostro. você, além de, obviamente, reconhecer a Beatriz, que ainda tem praticamente o mesmo rosto, a Beatriz reconhece boa parte... Calma aí que eu tô com eles, viu, mestre? Só pra avisar, tudo bem. já cheguei. Ok. A Beatriz reconhece boa parte dessas crianças, porque todas foram crianças com quem ela cresceu, apesar de nunca ter se envolvido diretamente com muitas delas. Mas, principalmente Eren, você reconhece uma pessoa além da Beatriz nessa foto. A pessoa com quem a Beatriz está segurando o braço. Ele é o ocultista que você prendeu no começo do ano. O que tava no dia do ritual do Fernando e do Luciano. E ele tá na base da ordem.
agora. Bia, essa pessoa que você tá segurando aí, você sabe quem é? É o Dante. Dante? Ele era meu melhor amigo. Ele fez de tudo por mim. Eu não esperava por isso. Fernando, você se lembra do que aconteceu? Eu lembro de... Eu vi esse... Eu lembro dele. É? Será que ele tá flashes, bem? mas eu lembro dele. Vocês conhecem ele? Ele tá muito bem. Preso. Como assim preso? Ele tava fazendo um ritual. Eu não lembro muito bem, faz tempo. Era comigo. Que tipo de ritual? Que tipo de ritual? Foi o Bom, ritual da minha morte. Ele tava junto nisso? Peraí, como é que é? Da sua morte? Sim, Fernando. Eu vou pedir pra Erin e pro Fernando darem um encontrar pra mim também. E Beatriz também um encontrar. E Kaiser? Kaiser não. E Arthur? Erin, Fernando e Beatriz. fracasso. Tá? Nasci pra fracassar hoje. Ok. Eu acordei Colocaram o pra bagulho e fracassar. sumiu. Deixa eu... Aqui. Vamos lá. Desastre. Fernando, Nenhum de vocês reconhece nada demais além disso. o que você quer dizer com isso? Que tipo de ritual? Como assim ritual da sua morte? Eu não tenho... Não quero explicar agora, não quero contar agora, mas... No dia em que eu morri, ele tava lá. Ele não é uma pessoa ruim. Né? Faz quanto tempo que você não fala com ele? Ele pode não ter sido uma pessoa ruim. Você não sabe quem ele é agora. Bom, mas esse aí é nosso. É carne nossa. Tá presinho. Eu preciso falar com Ele ele. tá preso aqui na ordem? Eu Sim? preciso falar com ele, eu preciso falar com ele. Ele tá aqui, nas celas? A gente pode levar ela lá? Por favor. Pode, né, mestre? Com permissão do Veríssimo, sim. Tá, eu vou Beatriz, eu não sei se isso é uma boa ideia Vou agora. perguntar pro Sr. Joe, Veríssimo. eu preciso ver ele. Já volto. Eu vou lá. Você chega no escritório do Sr. Veríssimo. Vou só colocar ele aqui, tá? Ok, é assim, você chega correndo, você bate na porta, você já meio que abre a porta já, na verdade, direto. Ele, Arthur? Senhor, a gente tem permissão pra ver os presos? Você sabe como isso é perigoso, Arthur? É só um, Sr. Veríssimo. Um que tá na foto, a gente precisava ter certeza de uma coisa. Seja breve, tente não levar muitos deles. Ok. Eu fecho a porta. Ok? Pessoal, ele deixou, mas ele falou pra não ir tanta gente. Por favor, vamos. Qualquer um, eu preciso ver o Dante. Eu te acompanho. Eu não quero ir. Tá, eu acompanho a Beatriz e quem mais quiser ir. Não, Erin, Sim? fica aqui. Você tá muito frágil, não vale a pena. Não é melhor ela ficar aqui porque você tá triste e tal? Eu dou uma piscada É pra ele. bom, assim. eu preciso de você, Erin. Você não tá bem? Não. Tá, eu fico com você. Tá, então vamos lá, Beatriz. Você quer ir, Joe e Kaiser? Não, eu tenho que processar essa informação ainda. Tá bom. Joey? Eu vou. Kaiser, você fica bem sozinho? Aham. Eu vou junto então, Arthur. Então vamos. Beatriz, você tem certeza disso? Tenho certeza absoluta. Eu tô com um péssimo pressentimento. Eu não sei dizer, vamos. Pra onde que é, mestre? É pra cima esquerda. É no fim do corredor em Tá cima bom. esquerda. Tá. Erin, como é que eles vão ir? Se eles Vocês nem sabem chegam. o que é? Logo ao lado ali do laboratório é onde o sistema de segurança começa. Eu vou explicar ele mais ou menos. Tá meio bugadinho aqui. Eu quebrei aqui. O que rolou, Vou deixar aqui, ó. Vai na verticalzinha isso, vai assim. O sistema de segurança dos ocultistas é um pouco complexo. Tem um sistema de luzes e portas diferentes para manter eles no escuro, para eles não conseguirem se concentrar em nenhum símbolo. Todas as celas de cada um deles fica apagada
com no máximo uma vela para eles conseguirem enxergar. Todas as portas também tem uma porta adicional de metal na frente, que fica sempre selada e só é aberta quando vocês precisam ver eles do lado de fora. E a porta de dentro é feita de barras. Tem um painel que controla qual setor de luzes da prisão é acionado, tendo 4 setores diferentes: embaixo direita, embaixo esquerda, cima esquerda e cima direita. A maioria dos prisioneiros está no setor de baixo direita, o A, e é provavelmente onde ele está agora também. Tá. Eu vou... Você liga os corredores. Nossa, que bonito, hein? Ai, esse cenário lindo. Nem tá mostrando nada, tá ligado? Peraí, deixa eu só... Tem algo errado aqui, eu tô só... Ah, tá certo. Você começa a andar e você começa a guiar e você sabe que esse ocultista... Vocês passam por vários cenários de ocultistas diferentes. Cuidado, Joey. O corredor tem uma atmosfera ameaçadora. É pesado. Tem muita gente perigosa e poderosa aqui dentro. Você para na frente de uma cela com uma mugshot de um homem loiro com uma tatuagem na testa e um óculos. Você aperta o botão para ver quem tá dentro. E é nesse momento que a gente vai pedir pro Hakim descrever o personagem dele. Dentro da cela tem um homem loiro, entre 20 a 30 anos, bem magro, pálido. E ele tá sentado no escuro, a luz acende, ele limpa o óculos e fala: "Oi, gente, tudo bem?" E é aqui que a gente acaba a sessão de hoje. Vambora! Caralho, que foda! Nossa, Temos que foda, irmão. Hakim de volta! Eu só vivi pra esse momento. Pode matar o Arthur. Semana que vem chorando, gente. Vou ter que começar semana que vem chorando. Mó difícil trazer esse sentimento, velho. Muito bom, muito obrigado mais uma vez por terem assistido, por terem jogado. Boa sessão, muita investigação, muito desenvolvimento. Ai. Tô ansioso pra ver aonde essa história vai. Seja bem-vindo de volta, Hakim. Bem-vindo. Finalmente, cara. carai. Demoraram, cara, pra me achar. Não é, tô mano? triste. Tava esperando na prisão. É que, mano, até eu não sei o que agora. aconteceu. O Selbit mandou o roteiro falando: ah, você vai ter que morrer pro Hakim entrar, mas eu não morri. Sobreviveu, Luiz, mano. Você tá vivo. Você tá fazendo Vambora, velho. Sobreviveu, velho. Primeira vez que você vai entrar no 4º episódio. Que honra. Puta, vai ser uma experiência nova, diferente. Parabéns, amigo. Parabéns. Estou feliz. Teve que criar 2 só pra garantir, né? Se caso um morra, o outro tá ali vivo ainda. Não, pra você ver, eu garanti tanto que um já tá morto. Um morreu É antes que era pra verdade, garantir. você já começou com um morto. Essa era a ideia que você passou, exatamente. É, sim, sim. Perfeito. Mano, olha como é bonito o personagem do Hakim, na moral. Olha esse... Descoladíssimo, Tá cara. muito... Que homem. Tô Humilde, louco mesmo. humilde. Mas o meu é mais da hora. Ah, o personagem, eu tava olhando pra Artista webcam foi dele. O artista foi brabo. Vou deixar vocês aqui então. E a gente se vê às 18 horas, semana que vem, pra continuar a Desconjuração. Obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado a vocês por jogarem sempre comigo. E até... Muito obrigado, amigo. Obrigada, Semana que vem, cara. gente. Obrigado, meu Obrigado, querido. chat. Tchau, Lili. Vambora. Não. Agora sim.